Boa noite. Só te peço isso. Você não precisa gritar, você pode subir no Eu tom, não tá ligado? Muito boa noite, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Ordem Paranormal Desconjuração. Finalmente! Eu sou o Selbit, eu sou... Ordem Paranormal Desconjuração é um RPG, é uma história contada em tempo real, improvisada. Eu sou o narrador dessa história, sou o cara que escreveu todos os enigmas, monstros, desafios. E os meus amigos são os personagens principais dessa história. Cada um deles criou um personagem próprio e interpreta ele e resolve os problemas que eu jogo pra cima deles. Muito boa noite a todos vocês. Muito boa noite! Muito boa noite! Tô muito feliz, caralho. Mano, que Ele dia gritou, bom, chat. que dia bom, que dia bom. Como vocês estão para essa semana? Estão animados? Chique, Muito animado. Essa sessão eu tô muito animado. Essa sessão vai ser muito legal. Vai Tô ser bastante legal. empolgado pra esse episódio. Quem é que Sempre. você botou que vai morrer dessa vez? Não necessariamente, então. Bem-vindo de volta, É alguém. Joaquim. Dante tá de volta. Obrigado. Aqui já chegou. Passamos um episódio inteiro sem o Dante, fez falta, mas agora tá tudo Perdão, certo. velho. Pra Peço quem? Desculpas. Não precisa pedir desculpa, louco. Pra mim. O Dante tinha que tirar um Nossa. tempinho no orfanato, tinha que dar uma Tá mais descansada, seguro. uma relaxada, pensar, acabou de perder a irmã dele, ficou cego, porra, a vida do cara não tá fácil. Verdade. Tá pegado mesmo, mano. Tá pegado. É isso, bastante empolgado pra hoje. Muito obrigado. Mas eu queria tirar aqui um tempinho para agradecer vocês. Eu gosto muito desse projeto, é a coisa que eu mais amo fazer na minha vida. E eu queria muito agradecer vocês por fazerem parte disso comigo. É realmente uma coisa muito especial pra mim. Dito isso, Tamo junto, tamo junto, tamo junto. É Tamo nóis. junto, pô. a Tamo gente junto. então, sem enrolações hoje, a gente vai entrar direto pra abertura. E quando a gente voltar, a gente vai estar direto no universo de Ordem Paranormal Desconjuração. Beleza. Vamos nessa. Meu Deus, o cara botou no começo. Muito bem. No último episódio, a gente parou na mansão endiabrada. Um lugar que esconde inúmeras histórias macabras e terríveis. Um ambiente completamente assombrado, com a membrana extremamente danificada. Histórias de bruxas e crianças que foram devoradas por gatos sem olhos, fotógrafos que enlouqueceram, músicos que também enlouqueceram. Os segredos dessa casa parecem que nunca iam acabar. E todos pareciam estar conectados misteriosamente a um mesmo nome: Kian. Finalmente, depois de muita investigação e enigmas resolvidos, vocês estão cada vez mais próximos do mistério principal. O motivo de vocês terem vindo pra cá. Quem era Leonardo Gomes? E o que aconteceu quando ele foi adotado nessa casa? As respostas parecem estar cada vez mais próximas e só tem mais um último quarto a ser aberto nessa mansão maldita. Uma porta com duas fechaduras, uma preta e uma vermelha. Depois de um intenso desafio envolvendo tocar uma melodia paranormal até o final, vocês conseguiram encontrar a chave preta. E antes que vocês pudessem destravar, vocês ouviram um carro chegando na frente da casa. Na janela dele, vocês veem a Ivete acenando para vocês. Ela sai do carro e dá a volta para abrir a porta, auxiliando o Dante a sair do carro. E agora vocês conseguem enxergar o Dante com uma venda branca nos olhos. Uau! New skin. É ele, mano. Ó. It's him. O Kaiser tá na varanda, foi ele que viu a Ivete chegando. Ela grita: "Cheguei, Kaiser!" Foi rápido até. Eu faço assim. Aí eu saio.
Ah, tu Aí quer eu ajuda chego pra aqui. entrar, Dante? Ah, pode ser, obrigado. Ela vem te acompanhando então. E o resto do A gente pessoal? já chegou? Ah, sim, a gente tá aqui. O que foi esse barulho? O que foi esse barulho, Kaiser? Kaiser. Pode Um ligar as carro lanternas com aqui. vários corpos em cima chegou e estacionou aqui na porta. Que? Tô brincando, é só a Ivete que trouxe o Dante. Sério, o que tem no seu cigarro? Ah, eu vou lá então buscar ele. Eu vou com você, Arthur. Tá bom. Vocês descem até o primeiro andar e vocês encontram a Ivete subindo as escadas com o Dante. Oi. Deixa eu só puxar ela aqui. Fica tranquilo. Ela traz ele acompanhado e fala: ele passou um tempo no orfanato e aí ele já me ligou rapidinho. Parece que tá tudo bem com ele. Ela vem segurando a mão do Dante e subindo as escadas. O que Dante, foi? você tá bem? O que é essa sim. venda, Dante? Pedaço de pano de lá do orfanato. Encontrei. Combinou, eu achei. Obrigado. Você Arthur. fez falta aqui ontem. Mas tá tudo bem com vocês? Desculpa eu ter saído, eu só precisava de um tempo. Ah, dando um contexto só, problema. tá no mesmo dia ainda. Vocês chegaram, era mais ou menos umas 4. Eu não sei por que eu falei ontem. É, sim, tudo bem, só dando contexto de tempo. Vocês chegaram umas 4, agora são 6:30. Passou pouco tempo, assim, o Dante ficou mais ou menos uma hora e pouco no orfanato. Mestre, então- quanto que a gente recupera Ah, de pontos de ocultismo? 2 pontos de desculpa? ocultismo, É. então. Por hora, tá. Pode Um recuperar ponto, dois um ponto por agora? hora. 1 ponto por hora, é. 2 pontos de Ah. ocultismo recuperados. Todo mundo? Não seria mundo. um só ponto, ô mestre? Foi das 4 até as 6:30, então são 2. Tá. Dante, nós encontramos as chaves que faltavam pra aquela porta. Lembra que tinha 2 fechaduras? Sim. Vocês abriram alguma delas? A gente ia abrir, mas A você gente- chegou bem na hora. A gente abriu os 2 caixões que faltavam também. O que aqui havia nos 2 caixões? Alguém se machucou, mais importante. Ah, O Joey olha assim pros machucados do monstro. Não. A gente... Bem na medida do possível, né? Se Tá alguém tudo se machucou, tranquilo só por me- enquanto. Na verdade, o Arthur, não. Ele sabe, Arthur? o quê? Do símbolo nas suas costas? É verdade, Acho que- Dante. Vocês falaram isso pra mim mais Eu cedo. tirei. Como que você tirou esse símbolo? Eu fui na Ágata e ela me ajudou. Daí eu Nossa. acho que agora tá de boa, não sei, mas eu acho que tá. Espero que sim. Não, mas eu só tô feliz que vocês não se machucaram. Tá, vamos Tá. abrir logo essa porta, vamos embora daqui. Né, vamos, eu tô curioso. Ah, Pra porta. eu vou indo então. Ah, Arthur, eu tenho que te falar um negócio da casa só. Vem Ai. aqui. Claro. O Dante segue pra frente, acompanhando o resto da Eu equipe. sigo, acompanhando, sim. Eu chego perto aqui. Que O foi? Joey tá sempre perto do Dante, tá? Pra guiar ele. Escuta. O que. O Dante, quando ele chegou no orfanato, eu deixei ele lá, eu fiquei olhando ele um tempo, né? Só pra ver se tava tudo bem. Ele foi até uma árvore e ficou sentado do lado de um buraco por um tempo. Ah. Lá foi onde a gente enterrou a Beatrice. Como assim? A Beatrice? Arthur, era um buraco aberto. Pera, o quê? Ele ficou sentado do lado de um buraco. Eu não entendi nada. E depois ele levantou e entrou pro orfanato. Tá, eu vou falar com eles ali, mas... Beleza, obrigado por ter me avisado, então. Mais alguma coisa? Não, tudo bem. Vocês precisam de alguma coisa? Você quer... Cuidado pra não se esforçar muito, viu? Essa casa aqui, eu já vi. Ela olha pra trás, pro lado de onde ela teve a batalha com o espreitador, o corpo espreitador ali atrás. Eu já vi o que pode ter aqui dentro. Tomem cuidado, pelo amor de Deus, não vai te machucar mais. Sim, a gente tá tomando cuidado, muito cuidado agora. Ok. Tchauzinho. Dá um Fiquem abraço bem. nela. Ela te dá um abraço, te dá um beijinho na bochecha. Qualquer coisa, tu precisar, tu me liga, viu? Tá bom, pode deixar. Não vai se meter em encrenca. E ela vai indo embora. Nunca! Dou tchauzinho assim sorrindo e quando ela vai embora eu... Gente! Que foi, Arthur?
Arthur? A Ivete falou que foi levar o Dante lá no orfanato e o buraco onde a gente enterrou a Beatriz estava aberto. Como é que é? Como assim, aberto? Eu não ouvi ninguém lá. Então, ela falou que estava aberto, ela falou que tinha um buraco vazio. Eles sabiam. Foi antes da gente tirar o símbolo nas suas costas, Arthur. Eles sabiam que a gente tinha ido lá. Eles sabiam o que a gente fez com a Sim, Beatriz. mas por quê? O que eles querem com ela? Eu não sei. Pera, como é que você sabe que eles sabiam? Porque Ué, se não por causa do símbolo foram do eles, Arthur. o que aconteceu? Ela levantou e saiu? Eles sabem que a Bia pode ser importante pro Dante, eles talvez possam usar isso a favor deles. Joey, eu tenho que te fazer uma pergunta. Oi? Você chegou a encontrar o corpo da Elizabeth? Não. Eu só não consigo entender porque... Na verdade, nenhum dos scriptas, ou pelo menos daquelas pessoas meio, não sei, zumbis? Eu não sei. Todos eles sumiram no orfanato no dia seguinte, quando a gente escapou das celas. Vocês acham que eles podem estar usando os corpos pra alguma coisa? É uma possibilidade. Talvez como uma fonte. Mas a senhorita Liz e a Beatriz não eram marcadas? Talvez tenha alguma importância a mais pra eles. Pode ser. Marcadas? Como assim marcadas? A gente não sabe exatamente o que isso significa, mas aparentemente nós somos... O Joey faz aspas, assim, marcados. Eu lembro de ter visto duas figuras há tempo atrás, quando eu vi o Gal. Eles dois monstros pareciam muito os corpos de duas pessoas que trabalhavam no orfanato. Você acha que eles estão pegando os corpos e transformando em monstros? É uma possibilidade. Dante, se chegar a hora e a gente precisar matar a Bia de novo, Já morreu há Tudo muito tempo. É, Ela não Lu, tá mais isso com a não gente. Isso não é pergunta pra agora, eu acho. Se esses caixões aqui fazem alguma coisa pra manter os corpos e eles voltarem como monstros... Tô pensando se tem alguma ligação com isso. De repente eles podem ter mais caixões em algum lugar. Pode ser também. Enfim, vamos abrir a porta e... É só isso que a gente sabe mesmo, a gente não sabe mais coisa. Bora lá. Eu vou pegar minha shot na mão. eu Ok. vou pegar a arma também. Você vai abrir, Pra pegar o Kaiser? livro já. Acabaram com a ladainha aí? Olha o livro na mão dele. Ó, descolado, né? Vocês que não tinham Ô, visto na louco. casa do Arthur e do Kaiser, o Dante pegou o livro com a capa da Divina Comédia, tem a Divina Comédia escrita, mas em cima das páginas tá desenhado com uma tinta bem grossa os símbolos, pra ele passar a mão e sentir e poder usar os rituais enquanto tá cego. Todo mundo pronto aí? Sim. Always ready. Eu vou... Dante, se precisar de ajuda com alguma coisa aí no livro, eu te ajudo, hein? Tá tudo bem, Arthur. Tá Não bom. precisa se preocupar comigo. E se precisar de ajuda, eu também posso ajudar. Tá tudo bem. Eu não vou atrasar vocês. Eu é vou mais pedir forte se eu do que precisar. parece. O Joey fica Kaiser, meio que quando olhando você pro for Arthur abrir a assim. porta... Kaiser, quando você for abrir a porta, chuta ela. Você não falou isso pra mim. Não foi minha intenção. O que você quer dizer com chutar a porta, hein? Pra poder ver, porque se você abrir lento, vai que tem alguma coisa ali e a gente não tem tempo de reação. Eu te interrompo no meio. Eu já entendi. Tá bom. Eu pego, dou uns passos pra trás e vou dar um chute na porta, mestre. É melhor ele tentar dar um chute do que tentar atacar uma Pera, granada, você abriu, você botou a chave e virou. Botei e virei. Calma, tá. Você Tá bom, deixa eu tá. narrar. Quando você encaixa, são duas fechaduras grandes, Eita. uma preta e uma vermelha. Uma em cima da outra. Quando você coloca a chave preta e gira, você vê uma pegada vermelha na frente da porta. Ela começa a caminhar pra sua direita. Pra minha direita. Tá, Que eu isso? tô me preparando pra chutar assim, aí eu começo a ver essas pegadas.
Gente, vocês estão vendo isso? Caralho. Vamos seguir. Não parecem ser pegadas descalças, parecem ser pegadas de algum sapato, algum tênis. Qual que é o tamanho da pegada? Dá um... 42. Dá um analisar pra mim, por favor. Porra, não tenho nada de analisar. É avaliação? Avaliação, isso. Eu tenho 1. Eu tenho 5. Nossa. Ah, tirei 1 ainda. Sei lá, você nem consegue se concentrar muito nas pegadas, assim. Você só Ô, olha elas louco. surgindo. Tá, Enquanto- eu vou... É uma situação paranormal, então você fica meio abalado, você nem pensa direito no tamanho das pegadas. Você só vê elas... Tá, eu quero... Vindo pra Eu sua vou frente. começar a seguir elas. E o Eu resto vou do grupo? atrás. Vocês vão atrás? Não, enquanto o Kaiser tava, tipo, indo chutar a porta, eu ficava do lado do Dante falando, tipo, o Kaiser tá preparando pra chutar a porta, tá indo pra trás. Tava narrando, tá ligado? O que tá acontecendo? Eu, na verdade, eu viro pra Erin e eu faço assim, ó. Pra eles irem por trás. Quê? Vai pro outro lado. Vai pro Eu outro vejo lado. isso. Vai pelo outro lado. Eu fico dando tchauzinho pra ele, assim, de fundo, assim. Ah! Tá! Pro outro lado. O que ele tá dizendo? Pro outro lado. Ah, pra ir por trás? A pegada continua descendo o corredor. Coloca a mão no meu ombro, Dante. E eu fico aqui, eu continuo Tudo bem, Arthur, aqui. Coloca a não vou- outra mão no meu Eu vou seguir ombro. no Kaiser. Você tirou a lanterna na mão? Eu Você só pode pegar continuo lanterna. andando normal. Coloca a mão no meu ombro também, Joey. Calma aí, deixa eu... Tô andando bem normal. Eu não tô botando a mão no ombro dele. Tá. Então tá, isso claro. Você ainda tá. Ainda é difícil pra você se locomover, mas você consegue meio que seguir os sons deles e o corredor é bem largo. Então você Show. não tem perigo de bater nas paredes com tanta facilidade. Tá. Eu só vou andar reto aqui. Eu vou ignorar os pedidos de colocar a mão no ombro. Viu, Arthur? Você incomodou ele. Desculpa, Dante. Desculpa, Dante. Kaiser, você vê essas pegadas de sangue lentamente aparecendo. E elas Pera, Calango? Aí tá. Não. É, que tá Tu crachando. não relaxa, não se preocupa. Você vê as pegadas lentamente seguindo por esse corredor e elas viram pra dentro do banheiro. E a porta tá fechada. Dentro desse banheiro aqui? É, elas passam pela porta. Tá, eu vou ficar em frente à porta tentando esperar o pessoal dar a volta. Eu falo na escuta. Gente, as pegadas pararam no banheiro aqui. Aqui do lado da varanda. Por que você Gente, pediu pra eles o darem a volta líquido. mesmo? O líquido vermelho. Tem. O que tem? Banheiro, pegada vermelha? Vocês veem a pessoa chega do outro lado do corredor. Pode ser sangue também, ou sei lá. Enfim. Mó voltão. Por que você mandou eles darem a volta mesmo, Luciano? Porque vai que a pegada vai pelo outro lado, tem algum zumbi vindo, a gente não sabe. Mas o que aconteceu? Esperto. Eu vou abrir a porta. Espera. O que a gente Quê? tá procurando? Você não tá vendo as pegadas? A gente tá seguindo elas. Ah, tá. Pra ouvir. Calma aí, Kaiser. Pode. Se for o líquido, coisa a ver com isso, pode tentar te puxar de novo. Ah, mas agora eu já sei o comportamento da criatura. Eu já tô... Essas pegadas já estavam aí antes? Não. Elas surgiram quando ele virou uma das fechaduras. Enfim, a diferença é que agora, se o Liquidinho me pegar de novo, vocês estão aqui pra me cobrir, certo? Eu abro a porta. Você abre a porta rapidamente ou devagar? Arthur. Devagar, Fica vai. na frente. Devagar. Você vai abrindo essa porta vagarosamente. Você vai vendo pela fresta que as pegadas seguem até a banheira, que tá cheia de água. Ah, não. Você vai abrindo e você normal? começa... A água tá... Sim, ela tá limpa. Você ouve só o que parece ser ecoando uma voz. Como se fosse alguém cantarolando e virando páginas. As pegadas elas estão indo até essa banheira. O que você faz? Elas não chegaram na Vocês banheira estão ainda. ouvindo isso? Vocês estão ouvindo isso? A gente tá, mestre? Sim, Aham. sim. Sim. Estamos. Tem alguma coisa dentro do banheiro? É um fantasma. Eu não sei, é uma banheira de novo, Dante. Eu vou entrar, vocês ficam atentos aí. Eu vou com você. Quando Ele você mencionou as começa a pegadas caminhar... aparecendo? Oi, desculpa?
Ele mencionou as pegadas aparecendo, ninguém Você- mencionou nada, né? Você todo Mencionou, não, sim, eu o consegui Arthur escutar. mencionou, ele narrou tudo o que tá acontecendo. Então eu fico te vou falando. usar o ritual. Eu vou usar o ritual de paranormal, mestre. Você vai usar o ritual pra enxergar o paranormal? Exatamente. Que legal, Pra ver se eu pode- consigo ver o que tá formando essas... Interessante. Tá, eu viro a página, eu coloco a mão assim em cima dos símbolos, eu coloco outra mão no celular no meu bolso e uso o ritual de chegar paranormal. Perfeito. Só pra avisar, o Joey então vê isso acontecendo e segura o Kaiser assim pra ele não entrar. Espera, o Dante tá fazendo alguma coisa. Fracasso. Teste de sanidade, quanto que é? Um D4. Um D4, Muito deixa eu, mais. que eu jogo aqui. 2. Tá. Você perde 2 pontos de sanidade. Mas, quando você usa o ritual de enxergar o paranormal, você consegue enxergar algumas coisas. Quase como auras. Você vê uma figura... você vê as pegadas meio que flutuando no meio da imensidão. Como você não consegue enxergar nada além disso. Você vê algumas pegadas vermelhas que parecem ser sangue, seguindo em direção para dentro do banheiro. Você não consegue enxergar o banheiro. E você vê que no banheiro tem uma silhueta de uma mulher deitada, nua. Você só vê a silhueta formada por uma espécie de aura estranha, toda vermelha. E ela tá segurando um livro na mão. Você só vê as cores. E o que tá formando essas pegadas é uma outra silhueta. Essa silhueta que tá caminhando. Tá caminhando em direção a essa mulher. Gente, tem uma mulher deitada na banheira, segurando um livro, e essa silhueta que tá caminhando tá indo em direção a ela. Eu não sei o que isso significa. Só toma cuidado, Kaiser. Eu olho pro Dante assustadão assim, ó. Então é um Que? fantasma. Não é fantasma, fantasma não existe. Como não? Fantasma não existe. A silhueta finalmente chega ao lado da mulher na banheira. Passar a mão assim no Dante. E vocês que não estão enxergando isso, de repente só veem a água da banheira. Ela começa a se agitar e sair e espirrar água pra todos os lados. E a água vai ficando cada vez mais vermelha. Dante, você vê essa silhueta que estava caminhando em direção à banheira, segurando a cabeça da mulher dentro da banheira. E ela desesperadamente Gente, ele tá tenta sair. Ele tá tentando afogar ela. Vocês veem quero a passar- banheira Não vem? soltando água e várias espirradas de água vermelha. E vocês conseguem ver no chão, formando um espaço vazio, como se algo tivesse bloqueando a água caindo dali. Dante, você consegue ver que tem um livro jogado ali no chão, mas os outros só veem esse formato vazio no meio do sangue. Gente, ai, Caralho, Que foi, Kaiser, vai Dante? ali! alguém tem que ajudar ela, ela tá sendo afogada. Eu corro até a banheira. Você só vê a água, eu aquela vou água atrás do vermelha, cara um pouco correndo. estranha, espirrando pra cima assim. Só a água extremamente agitada. Como se tivesse Tá, eu vou- rolando uma luta invisível dentro dela. Eu corro até a banheira e olho dentro dela. Só tem água agitando. E esse espaço Putz, eu- no chão com o formato de um livro. Eu coloco Dante, a a gente mão não tá vendo dentro nada. da banheira, dentro da água, foda-se. Você só sente a água passando assim, na sua mão, ao Não redor da acho sua nada mão. no fundo, alguma Não. coisa. Mas espera. A água não tá totalmente vermelha, ela tá um pouco translúcida, mas ela tá vermelha, como se alguém estivesse sangrando muito. E Dante, tem você uma- vê essa pessoa que tá segurando a cabeça, batendo a cabeça da mulher na beira da banheira e não para. Ela Gente, bate e não segura, consegue e ver ela alguma tenta coisa lutar e é quase que Cara, parece você- que não acaba. Uma mulher normal já teria morrido ali, mas essa cena continua se repetindo. E o sangue continua espirrando pra fora da banheira e marcando esse espaço no chão. Tem uma tampa no ralo? Eu tento enxergar por aqui, ó, não. atrás do Dante. Você não vê? Alguém tá conseguindo segurar ele. A gente não tá vendo nada, Cara, Dante. não tem nada na banheira. Não dá pra ver nada! Tenta tirar uma foto. Tá, gente, eu paro de falar, gente. Isso deve ser algum tipo de resquício ou um flashback, eu não... Exato, isso não tá acontecendo agora. Isso não tá Mestre, acontecendo agora. Eu quero Já pegar meu pensou? celular e tirar uma foto. Você tira uma foto, você só vê seus seus amigos de costas e a água espirrando, você não vê nada além disso. Isso é uma Não lembrança. adianta tirar foto. Isso é uma Eu acho lembrança. Desculpa, eu achei que tava acontecendo agora. É uma lembrança de quem? De alguém, de alguma coisa. Quem é que tá mais perto da banheira agora? O Kaiser. É o Kaiser. Kaiser, do seu lado, embaixo na direita tem um livro. Pega ele. Eu olho. Tem só um espaço vazio. Do Não tamanho tem de um nada. livro. Eu caminho até lá. Tem um espaço vazio. É só como uma aura vermelha formando esse livro no chão, Dante, fechado.
Eu caminho até lá e tento pegar essa aura pra ver se consigo. A sua mão passa. mexer nela. É quase como um encaixe. A água continua espirrando e continua acontecendo. O que você tá vendo, Dante? Um homem matou uma mulher aqui. Ainda tá acontecendo, eu não quero mais ver isso. Dá um teste de sanidade saio. pra mim, Dante. Nossa, que coisa horrorosa. Pataço. Você toma 1 ponto de sanidade. Você falou pro Kaiser pegar o quê no chão? A mulher tava segurando algum tipo de livro. Não tem Será nada que a gente aqui tem que dentro. achar algum livro pra colocar aí? Eu não sei, mas esse livro com certeza deve ser importante pra ela. Eu saio daqui de dentro, eu não gosto da vibe daqui, tá me remetendo a lembranças ruins. Ok. De qualquer maneira, isso é algum tipo de lembrança. Essa casa é muito estranha. Talvez a gente encontre uma pista realmente naquele quarto que a gente tentou destrancar. Talvez alguém que ficava naquele quarto veio aqui e assassinou essa mulher. Eu dou 2 toquinhos assim no ombro do Kaiser. Eu tomo um susto. Pô, Vamos sair daqui. vamos. Vamos abrir o quarto, vai. Viro pra sair. Ok, vocês deixam essa cena então. E ela continua acontecendo, a água continua espirrando, formando esse formato no chão. Vocês saem e voltam em direção à porta. A cena não para de acontecer. Pra vocês de fora, é só água espirrando e água vermelha formando esse splash, esse desenho no chão estranho. Ei, fecha a porta. Tá bom. Vai, Luciano. Vai lá. Eu fecho a porta. O formato era um livro, né, Era Sérgio? o formato de um livro, sim, você viu um livro. Tá. A gente ouviu Pera, também. gente, antes de abrir, eu só queria testar um negócio. Você pode vir aqui, Dante, por favor? Sim. Então, eu aprendi um ritual e era o mesmo ritual que tava nas costas do Arthur. Aparentemente o inimigo colocou um ritual e ele podia ver e ouvir tudo pelos olhos do Arthur. E eu, sei lá, eu queria testar um negócio em você. Você deixa? Pode ser, mas o que é? Confia em mim. Mestre, eu quero pegar o símbolo de emissão Tá, e desenhar em mim tá. com a caneta. Aí eu pego o meu carimbo. Aí eu dou uma mergulhada no pote de sangue assim. E coloco deixa eu ver. O símbolo de absorção no Dante. Ok. Aí eu me concentro um pouco, fecho os olhos. Eu abro. Ah, caralho, calma aí que Tudo minha bem, câmera... pode continuar narrando. Eu abro os olhos e meu olho tá brilhando em roxo, de novo. E eu falo... Eu aponto, na verdade, pro símbolo que eu coloquei no Dante, com o dedo, e eu falo Dendrobium. E aí sai como se fosse uma coisinha muito rápida, assim, do meu dedo, assim, e cria raízes no meu ombro, assim, na verdade. Desculpa, eu falei errado, tá? Tá. Eu tô apontando pro meu ombro, assim. Aí sai um negócio bem rapidinho, assim, e vai pro meu ombro, cria meio que raízes roxas, assim, Tá. e sai uma planta com vários olhinhos, assim. Vários olhinhos em volta dela, mexendo, assim. Vários olhos mexendo rapidinho. Eles abrem e se mexem. É uma plantinha com vários Perfeito. olhos. Faz o teste de exposição paranormal pra mim, por favor. Dante, Parei. você sente um forte clarão e você consegue enxergar a si mesmo, com a venda nos olhos. Fracassei. Dá um teste de sanidade. Kaiser, você precisa se concentrar nesse símbolo constantemente. Você precisa se concentrar nesse ritual pro Dante poder continuar enxergando. Enquanto você estiver se concentrando, você não pode realizar nenhuma outra ação. Então você não pode puxar sua arma, você não pode fazer nada principal. Você pode andar, se movimentar, mas você não pode fazer nenhuma outra ação importante. Você vai ter que cancelar a concentração. Você tá concentrado no ritual. Mas, Tá. Dante, você E consegue enxergar de essa- novo enquanto isso tá acontecendo. Essa plantinha, mestre, eu posso só eu Pelos olhos enxergar do ela? Ah, Eu e o Dante, no caso.
Pode ser. Eu permito. Ah, se você quiser, Não, pode todo ser, mundo pode ser, ver. não. Sem problema. Vocês dois... O Dante só consegue enxergar pelos seus olhos. Então tudo que você vê e escuta, o Dante tá ouvindo e tá vendo e escutando também. Tá. É porque se desse pra todo mundo ver, não faria sentido eu colocar isso numa pessoa, tá Sim, ligado? total, exato. Perfeito. Então- Dante, você consegue enxergar seu próprio corpo em terceira pessoa. É um sentimento um pouco estranho a princípio. Deixa eu ver quanto de sanidade que eu tomo aqui, porque eu fracassei. É um D8. Deixa eu ver. Nu. Putz, eu não Um tenho D8. D8. Eu jogo aqui. Ah, não, tem sim, vou jogar. Manda bem. 3. Joga 2d4 e soma. D4. D4. 2 D4. Não, mas 2D4 é muito pior do que um D8, porque 2D4 é o mínimo 2. Essa conta é mínimo 2, sim. Deixa eu ver quanto de pontos aqui É também. mesmo? Nossa, Sanidade? é muito Beleza, ponto, vocês cara. gostam de falar mal das minhas ideias. Fudeu. Não é um ritual barato. Mas você pode Pode manter sanidade ele... ou ocultismo? Não, O quê? os dois. Ele perdeu sanidade de ocultismo. Enfim, você consegue se enxergar em terceira pessoa, Dante. É um sentimento estranho a princípio, mas já é mais informação do que você tinha antes. Kaiser, eu tô conseguindo me enxergar. O que vocês fizeram? Funcionou? Sim, eu quero levantar minha venda pra ver meus olhos, mestre. Que eu não vou... Você levanta e você vê seus olhos completamente brancos. Eu quero colocar a venda de novo. Ok. O que tá acontecendo? Você tá enxergando, Dante? O que você fez, Kaiser? Eu consigo enxergar através dos olhos do Kaiser. Você É consegue o- enxergar. aquele ritual. Você ainda consegue enxergar as pegadas. É quase como se fosse uma visão diferente. É como se tivesse duas visões abertas dentro da sua cabeça, assim, você consegue enxergar as duas meio que simultaneamente. 2 monitores. É tipo 2 monitores na sua mente, exato. Tá. Eu fiz o ritual que eu aprendi, só que ao contrário. Deu certo? Aparentemente deu. Kaiser, isso foi Caraca! incrível. Que Valeu. massa. Parabéns. Eu quero dar um Valeu. abraço no Kaiser. Você se vê se abraçando, é um pouco estranho. E atrás você vê o Arthur assim. Mano, eu fico meio extasiado, assim, mas eu retribuo o abraço. Obrigado, Kaiser. Eu sei De que nada, é temporário, mas... É muito. Você vê que o cara tá se concentrando constantemente. Ele não tá, tipo, tranquilo, assim, ele tá olhando e pensando no símbolo e se concentrando. Tá tudo bem. Sempre que você quiser enxergar alguma coisa, eu posso tentar fazer isso pra você. Eu acho. Não, acho que você não precisa fazer isso. Muito. Tá tudo bem. Eu Acho sou que a gente bom deveria nisso. guardar pra... Eu situações faço extremas. assim, frente à plantinha, assim, ó. Eu sou bom nisso, eu faço assim, frente à plantinha. E aí, Eu percebo a vamos... plantinha e só encara assim a plantinha. Não encara, né? Mas tipo, quando ele vê, eu... Mas ele não enxerga Entendeu? pela perspectiva da planta, viu, Calango? Ele enxerga pelos seus olhos, ele tá vendo em primeira pessoa. Ah, tá. Exatamente, Tá, eu não, cheguei beleza. pela Então a planta é de perspectiva do enfeite, Calango. é de É, isso. enfeite. Tá bom. Achei interessante. Acho que agora a gente pode abrir a porta. Vão na frente vocês, eu tô... sei lá. O Pode Joey vir fica aqui atrás parado, assim, comigo. um pouco sério. Ele abaixa as armas, assim, e fica só pensando um pouco. Eita, velho, o Kaiser tá maluco aqui. Cara, meu PC inteiro crashou. Pronto. Não sei o que tá rolando. Deixa eu colocar aqui. Só que dá pra inverter ele, assim, aí, boa. Certo. Eu acho que o Calango tava com um pezinho O pessoal vai maior passando. Não, tudo também. bem. O pessoal vai passando, então. Nem se preocupa com miniatura, vocês estão explorando. A miniatura é mais importante Não, no só combate. falando porque Vocês que bugou. passam. O Kaiser e o Arthur passam pelo Joey também. O Calan caiu? Ele caiu com uma cara muito engraçada aqui, velho. Você tá ouvindo a gente ainda, Calan? Ele caiu engraçado. então continua. aqui. Depois Vou eu reiniciar o Discord. Pode ir, Vou pode reiniciar o ir. Discord. Vocês vão A passando. planta Quem que fica em dele frente à bateu. porta? Eu. Peraí, deixa eu só fazer uma coisa. Luciano. 19. Joey. Quando todos passam por você, você olha pro fundo do corredor. Você vê uma silhueta te observando. Você reconhece. Quem tá com a chave? A chave Quem tá tá na com a porta. chave? A chave tá na porta. Tá na porta. Abre logo. Por quê? O que tá Tá, acontecendo? Ô mestre, Abre logo. eu quero abrir a porta, assim, abrir um pouquinho ela e chutar. Com a arma na mão. Tá, você abre. A porta tá trancada ainda. Como assim? Eu pego a chave na fechadura e eu tento destrancar. Você destrancou. A fechadura preta foi destrancada. Tem uma fechadura vermelha abaixo dela. Quem tá com a chave vermelha? Kaiser, não é você? Gente, Não. Eu tava com a preta só. E a ninguém vermelha? pegou a vermelha? Tá comigo, tá comigo.
Sai da frente. O Não Joey tem sai meio chave impaciente, vermelha. assim, meio empurrando. O quê? Nenhum de vocês achou chave vermelha em nenhum momento. Ué, Não tá no nesse meu formato. inventário. Não nesse formato. O Joey tenta colocar, assim, um pouco desesperado a chave vermelha, mas Não então encaixa. não Pode crer, consegue. pode crer. Não, Era o negócio, né, do caixão que ele tinha, não é? Era a chave Não, eu hexagonal, eu acho, a vermelha. Pode ser. A outra que você tinha era que abriu o quarto infantil. Eu quero ir lá e mexer no formato da fechadura, só pra memorizar o formato. Perfeito. tá. Você consegue ver um pouco também pela visão do Kaiser, como é que é a fechadura. Sim, eu quero mais sentir mesmo, que ele tá meio longe, eu vi que ele tá, a Aham. miniatura dele tava longe. Eu quero sentir só memorizar o toque mesmo, porque eu sei que eu vou perder a visão em breve de novo. Tá, gente, é uma chave vermelha. Será que tem alguma coisa a ver com banheiro? O Joey já voltou aqui no banheiro, mestre. Vocês continuam vendo os splashes de água saindo da banheira, formando Gente, você- aquele formato no chão. Tá, eu vou junto então. Gente, Vamos lá, vocês eu vou acharam ficar aqui algum fora. livro quando eu não tava aqui? Eu acho Qualquer que não. tipo de Não. livro. Não, a gente achou uma A gente achou o certificado música. de adoção do Leonardo Gomes. A gente achou... Uma música. Interrompendo só um pouquinho, quebrar a quarta parede aqui. Às vezes eu cometo um errinho ou outro em algum documento com datas. A data anterior de nascimento do Leonardo Gomes na ficha tava 11 de fevereiro. Eu confundi sem querer, 11 de fevereiro é o meu aniversário. O nascimento dele é 18/6/96. Eu corrigi o documento aqui. O cara tava Ok, tão no valeu. automático. Cara ele falou, "Data de maluco." nascimento." Ah, vou botar a minha. Vou voltar a minha. Gente, se vocês não pegaram nenhum livro e essa moça daí, possivelmente é a Vanessa, vocês têm aí o diário da Vanessa? É, É verdade? Tá com quem o diário? tá comigo. Não tá comigo. Deixa eu ver. Comigo também. Não. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Assim que você Mestre, eu quero pega dar ele um na ataque mão, no ar aqui. você pode atacar, pode dar um ataque. Assim que você pega Quero o dar um diário na ataque no mão, ar. você percebe que ele é bem menor do que o tamanho do... Não é bem menor, mas ele tem um formato e tamanho diferente desse formato que tá no chão. Todo mundo vê esse formato no chão, então? Sim. É como se tivesse um objeto invisível ali, sabe? Que tá que Só um a água... slot. Isso, é só um slotzinho. Como se a água caísse ali e só escorresse pros lados, basicamente. Mestre, Gente. foi... Normal. Você ataca, nada acontece. O que tá acontecendo? Gente, e o livro das bruxas? Da bruxinha. Tá com Cadê? quem? Esse Tava- não está comigo. Última vez eu vi, tava com o Arthur, não tava? Não. Eu deixei lá. Na mesa? Eu volto pra pegar. Qual mesa você deixou? Eu vou Arthur? também. Eu vou com você, Fê. A principal? Eu não lembro. Tá, a gente vai procurar qualquer coisa. Fala na escuta. Mano, eu vou tentar entrar na câmera com outro navegador, porque tá crashando demais. Tudo bem, sem problema. Eu vou descendo então com o Lu. Vocês eu descem vou e descer. dá um encontrar aí pra ver quanto tempo vocês demoram pra achar esse livro da bruxinha. Eu vou seguir o Kaiser só. O Kaiser É, eu tá vou aqui. andando junto. Vocês eu vou vão andando todos junto com todo procurar? mundo. Não, O Joey ficou no banheiro. o Arthur e o Joey ficaram, a Erin e Fiquei. o Luciano foram procurar. Ixi, Ah, eu calma vou aí ficar que perto do Dante, eu não sei. Ah, crashou. A ficha caiu, deixa eu girar no Tudo dado bem, aqui. vai no dado. Pera aí, rapidinho, deixa eu pegar meus dadinhos novos aqui. Qual Não, que tirei é? normal. É D20? É. É esse aqui, ó? É o D20, isso. É o que Não, tem esse é o 20. D12. Não, esse aí é o D12, é. Ah, esse aqui. Esse aqui? Isso é um D20, isso. É. Aí. Peraí que eu sou nova nesse negócio aqui. Relaxa. Manda ver. Joga. 8. Mas Extremo. Fracasso, Tem. né? Quanto é que você tem? Eu tenho 6. Então Extremo. é fracasso. Vocês Ah, demoram, não vou usar mais, tá me vocês dando demoram alguns sorte. minutos, mas eventualmente vocês encontram um livro jogado em cima da mesa. Eu pego o livro então. Ok. E eu vou voltar. Você traz de volta. O livro parece ter um formato um pouco mais similar ao do encaixe aqui. Mas você não tem certeza se é isso. Gente, talvez seja esse. O Luciano venho até entra aqui. e encontra o Joey, assim, meio desesperado, mexendo na banheira, procurando alguma coisa. Claramente Joey. incomodado, assim. Calma aí, calma. gente, se afasta. Eu vou Deixa eu- ficar aqui só pro Dante se ver.
Eu vou ficar bem. Eu tô vou vendo as entrar aqui. auras, eu acho, ainda. Joey, Ou não, calma, na verdade Joey. já acabou, né? Mas... Se o Deixa eu- Kaiser não tá se concentrando, você não vê mais, Não, eu A tô aura concentrado. também. Não, as As auras. auras ainda tá rolando. Se você tiver concentrado Ah, nisso, ainda tá. tá rolando também. É, Eu era tô isso, era concentrado isso. O Joey ainda tá Isso- batendo na O água. Joey tá só buscando algo na água. E seguinte, Dante, Buscando. esse ritual de ver o paranormal, agora que você tá cego, ele é um pouco mais importante pra você ter uma noção espacial. Então, enquanto você não estiver fazendo nenhuma ação importante, nenhuma ação principal ou ação de movimento importante de combate, você pode estar concentrado e vendo as coisas também. Vendo só o paranormal, Fechou. obviamente, né? Fechou. E você ainda tá vendo essa mesma cena, quase como se ela estivesse sendo repetida em loop, assim. Eu agacho e eu coloco o livro no espaço que tem. E eu tô mirando. Ele é um pouquinho menor, você bota e não é o tamanho certo. Gente, não é esse livro. Deve estar em algum lugar pela casa. Não é o livro do Daniel? Talvez seja o espreitador. Mas Ela morreu antes, não? eu acho que deve... Não tem alguma coisa a ver, tem? Eu acho que não, eu só tô tentando lembrar dos livros que a gente achou. Com quem tá o espreitador? Comigo. Tenta colocar. O Joey tira da mochila e coloca. Você percebe que o livro encaixa perfeitamente. Quando você abre, as páginas começam a voar. E a água fica cada vez mais intensa. E de repente... Que hype. Dante, você tava olhando pra dentro? Tava. Você vê a mulher se relutando e ela vai se desintegrando dentro da água e a silhueta desaparece. E o livro tá aberto em um conto específico, chamado A Mulher Afogada. Arrepiei! Lá em cima. Caralho! Nossa senhora. Ô, esse Daniel era Desgraça. puta escritor, hein? E o livro agora tá manchado, a capa dele tá manchada em Que vermelho. hype, que hype. Toda manchada em vermelho. O Joey Tá. pega o livro assim, um pouco tremendo, assim, assustado. Quer que eu leia, Joey? Eu quero. O livro tá Harry, na mão de por quem? favor. Eu Na A minha. mulher afogada. Tá com o Joey, O Joey. O E agora Kaiser eu entreguei consegue pra ver? Erin. Eu tô só pegando a visão high-tech aqui, a melhor É, visão pro tá. Dante ver tudo que tá acontecendo aqui, ó. Tá, eu falo então, gente, eu posso ler pelo Kaiser? Por favor, eu não sei quando eu vou poder fazer isso de novo. Da hora. Claro. Claro. Eu entrego pra ele. Claro, Dante. Ó, o Ah, Selbit cara, rolou eu dado não sei o que tá pra ele recuperar a acontecendo. Eu sanidade. entrego vi. pro Kaiser, na verdade, né? Porque o olho tá com o Kaiser. Tá tudo Né? crashando, cara. Relaxa, não se preocupa, tá tudo bem. Você vai entrando, não tem problema. Você não tá fazendo tanta falta, relaxa. Que isso, porra. É isso que ele disse. Quando o Crash volta no mesmo link, não tem problema, Calango. Fica só preto por um momento, mas volta normal. Tá. É Ó, porque eu tá crashando entreguei, muito. eu entreguei o livro pro Kaiser, então. Eu pego o livro assim. Aí eu imagino as plantinhas, a plantinha, os olhinhos tudo virando pro livro assim. Só que, né, ele me vê pelo olho, né? Aham. Então eu só tô assim. E as plantinhas todo no meu ombro, assim. Os olhos mexendo. E eu tô com o livro na minha frente, assim. Tá, eu tenho Pode um pouco ler de aí, dificuldade pra ler, porque ao mesmo tempo que o Kaiser tem que acompanhar o texto, tá ligado? Ao mesmo tempo que eu Aham. leio, não vai ser meio bugado, então... É isso. Eu chego mais perto, assim, o livro. Eu fico... A mulher Acha o melhor afogada. ângulo. Lê Bom. isso aí. Parece que não tenho muito o que fazer além de esperar o encanador terminar seu trabalho. Então, pelo menos, tenho tempo de te contar uma história. Eu achava que a mulher afogada era apenas uma mentirinha que minha mãe me contava para que eu parasse de esquecer a torneira aberta. Se deixar a torneira aberta, a mulher afogada se desperta. Quando eu tinha 10 anos de idade, essa história bem que funcionava. E eu lembro até de comicamente abrir a torneira o mínimo que eu pudesse, usando apenas algumas gotas para molhar a escova de dentes. Sempre analisando, concentrado se a cor da água tinha algum tom avermelhado. Afinal, eu morria de medo que ela me puxasse e me devorasse. Lembro também que nessa época meu sonho era ter uma grande piscina no jardim, já que eu aparentemente era o único na minha turma que não tinha um em casa. Minha mãe dizia que era para prevenir que a mulher afogada dormisse lá. Obviamente, era só uma mentirinha para esconder o fato de que nós não tínhamos condição financeira para ter uma piscina. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Hoje, com 28 anos, pude finalmente realizar esse sonho com minha esposa. Infelizmente, minha mãe não está mais viva para poder aproveitar essa conquista comigo. Ela se foi logo após eu me formar, graças a um pequeno deslize que teve enquanto preparava seu banho, batendo o pescoço na beira da banheira. O mais doloroso foi descobrir que ela não morreu imediatamente.
apenas perdeu o movimento do corpo. O que a matou foi a água, que lentamente subia enquanto a banheira enchia, até tapar seu nariz e boca, sem que ela pudesse fazer nada para sair dali, apenas desesperadamente esperando sua morte chegar. Depois desse acontecimento, é como se eu tivesse me tornado um imã de problemas hidráulicos. A cada 2 meses, algum vazamento acontecia, algum cano estourava. Chegou ao ponto de eu fazer um pequeno curso técnico de encanador para poder pelo menos arrumar a memória desses problemas sozinho. Então, desde ontem, minha esposa tem reclamado do gosto estranho da água. Ligando para a prefeitura, eles continuam afirmando que está tudo normal na rede hidráulica local. Mas a água estava realmente com uma coloração estranha e uma consistência até viscosa. Minha esposa inclusive afirmou sentir a torneira puxando a mão dela para dentro. Eu fui testar e, de fato, a água parecia puxar, cada vez mais forte. Tive até dificuldade em fechar a torneira. Obviamente, devia haver algum problema com a pressão nos canos, pensei. Fechei o registro hidráulico e abri todas as torneiras da casa ao mesmo tempo, para verificar a pressão dos canos. Então percebi que eu deveria ter escutado minha mãe. Se deixar a torneira aberta, ela se desperta. Mas dessa vez o fluxo da água estava bloqueado pelo registro. Não havia nenhuma saída de água. 7 torneiras abertas ao redor da casa, todas clamando pela mulher afogada, e nenhuma permitindo a sua passagem. Se tivesse alguma fonte de água ainda aberta nessa casa, eu estaria em grandes problemas. E, bem como eu disse no início, agora só resta esperar até que o encanador finalmente encontre o cano certo na piscina, o que está entupido com as minhas partes que ela ainda não quis devorar. Droga é essa? Oh, eu não participo mais de RPG de psicopata, velho. Não participo mais. cara. É a última vez. Que droga é essa? Holy shit. Ah, gente, a gente precisa abrir as torneiras, 7 torneiras e encontrar um encanamento pra piscina, é isso? Esse Aqui livro me aí parece. foi o Daniel também que escreveu? Sim, Pelo que faz, parece, sim. faz parte de um dos contos dele. Que cara doido. Demais. Ah. E a A chave, gente- gente? Ué, a chave... Precisa achar essa chave. Pera, desculpa, gente, eu não consegui entender muito bem. A gente vai ter que achar a torneira? A torneira certa que leva pro encanamento da piscina. Talvez a gente tenha que encher a piscina. A gente precisa despertar a mulher. Essa torneira Certo. que tá aqui nesse banheiro não serve? Eu acho que a gente tem que abrir 7 torneiras. Não... Será que a gente não deveria primeiro explorar a piscina? Só pra... Não tem nada na piscina. Eu Não já sei, tinha talvez- vasculhado lá. Não tem nada lá. Mas também não enquanto. tinha um pé, a gente às vezes colocou a chave e... sei lá. Eu vou aqui na varanda então rapidinho ver se tem alguma coisa na piscina. Aqui de cima. Você já deu uma Veja. encontrada na piscina antes, você sabe que não tem nada lá mesmo. Você só verifica É, de eu- novo e realmente não tem nada de novo lá. Beleza. Show. É, gente, tá a mesma coisa. Não tem nada de diferente. Não tem nada na piscina por enquanto. Ah, eu O que posso acontece pegar se a o gente livro abrir todas as rapidinho, torneiras dessa Joey? casa? Tá com o Kaiser. Posso pegar o livro, Kaiser, rapidinho, só pra ler um pouco? Ah, Ou posso ler tá. do seu lado? Não, pega aí. Tá. Gente, vocês planejam abrir as torneiras? O Sim, que a vai gente acontecer se a precisa. gente abrir Vocês- todas? Vocês não acham melhor fechar o registro hidráulico da casa primeiro? Sim, sim. Eu não sei Onde que ele fica isso? Provavelmente no sótão, não? Onde fica a caixa d'água? Eu e o Dante procuramos por uma caixa d'água, a gente não encontrou. Luciano e Erin, teste de inteligência, por favor. Tá bugado Caralho. ainda lá? Talvez tenha caído, não sei. Acho que não. Não, acho que voltou. É, acho que voltou. Não, voltou. Eu fracassei. Ok. Normal. Você lembra de ter visto o registro hidráulico quando vocês exploraram a casa pela primeira vez? Ele estava no andar de baixo. Mas eu não lembro onde? Onde? Não, com o normal você não lembra exatamente onde. Mas você lembra que quando você, o Luciano e o Trista estavam explorando a casa, vocês se depararam com o registro hidráulico. Eu lembrei. Tá, gente, tá no primeiro andar. Talvez esteja ali perto do tanque, do depósito. Eu não lembro direito. Talvez na cozinha. Mas tá embaixo. Eu tenho certeza disso. A gente passou por lá. Ok. Ok, então vamos É verdade, procurar então. Mas
Se Não você lembro, lembra, mas é você. verdade. Luiz, se você lembra, o Luciano pode lembrar também, viu? Tá, O teste ok. era só pra dar a dica. É que eu não tenho Eu acho que tá memória perto mesmo. daquelas caixas ali no depósito, não? Na cozinha ali? Peraí, cozinha de um lado, depósito é de outro. Não, no depósito ali, perto da garagem. Não é depósito, Lavanderia. lavanderia, isso. Vocês podem só ir procurar logo, por favor. Tá. Eu vou descer então. Tô descendo. Kaiser, eu preciso que você fique aqui. Eu preciso falar com você. Vou desligar. Tá. A sós. Eu Ai. acredito que o Dante vai ouvir. Sim, O que você vai me falar. Não tem problema. Você quer que eu... Se eu sair daqui não vai mudar nada. Você pode ficar, você pode ficar. Tá. Quanto tempo dura esse ritual que você fez no Dante? Eu não sei. Eu saio assim. O Joey olha assim um pouco triste. O Joey olha um pouco triste, olhando o Arthur saindo. Eu fico só de costas. Sei lá, acho que uns 5 minutos. Mas ficou dias no Arthur. Como assim só 5 minutos? Eu não sei muito bem, na verdade. O símbolo podia só estar marcado nele, mas eu só consigo fazer funcionar direito se eu tô me concentrando no símbolo. Então, eu acho que eu consigo parar agora e voltar depois, se eu quiser. Desde que o símbolo esteja no Dante. Eu preciso que você marque esse símbolo em mim. Por quê? Eu não posso falar agora, mas eu preciso que você marque em mim. Eu não entendi. Você quer ver pelos meus olhos ou eu ver pelos seus? Eu preciso que você veja pelos meus. Eventualmente. Tem que ser agora? Sim. Eu tô ficando sem tempo. Tá, calma aí. Deixa eu subtrair primeiro aqui. Eu tô com... Mas o que acontece se eu não tiver ponto de ocultismo suficiente e usar o ritual mesmo assim? Você não conjura. Não dá? Não. Tá. Deixa eu ver aqui quanto que eu perdi, que eu não lembro porque a ficha caiu. Foi 6. Você tá com 5 agora. Hum. Marcar um símbolo não significa usar um ritual. São coisas diferentes. Joey, eu sei lá, eu tô esgotado. Eu não acho que eu vou conseguir. Mas eu posso marcar o símbolo em você. Daqui um tempo, quando eu me sentir mais descansado, eu posso tentar. Pode ser. Mas, Joey, como assim sem tempo? Eu não sei o que vai acontecer. Eu tô assustado. Eu só quero que Só quero que o Kaiser olhe de mim. Olhe por mim, de longe. Ou seja capaz de fazer isso. Eu foco na hora do Joey só pra ver se eu consigo ver alguma coisa diferente das outras pessoas. Não. Tá, eu pego o meu carimbo e eu mergulho um pouquinho no sangue e coloco... deixa eu colocar isso no seu ombro. Lembrando que, Dante, você só consegue enxergar quando são manifestações muito... paranormais, sim. Paranormais e muito poderosas. Às vezes, Entendi, elementos eles eu não menores vejo. paranormais, por exemplo, a casa toda é paranormal de certo modo. A membrana dela é toda zoada, mas você não consegue enxergar a casa toda. Entendi. São só... Então as pessoas que têm exposição paranormal alta não enxergam, mesmo assim. Você não enxerga, não. Tá, suave. O Joey puxa assim, então, a blusa. Obrigado, amigo. Eu espero que você entenda. Tá tudo bem, eu sei lá o que tá acontecendo com você, mas a gente é amigo. Eu coloco o carimbo nele assim. Tá? Quando eu sentir que eu consigo, eu faço. O Joey dá um suspiro de alívio. O assim. carimbo, ele é um carimbo de sangue. Ele não tatuou em você. Será que vai ficar? Não sei se vai ficar. Enfim, depois, se precisar, eu coloco de novo. Ok. Então vamos, gente. O Joey deixa um pouquinho aberto, assim, só pra não limpar na hora. A gente tem que procurar as torneiras. Sim. Essa daqui é uma delas, não? A que tá aqui dentro. Enquanto essa conversa acontecia, a Erin e o Luciano já chegaram no andar de baixo e chegaram aqui no ambiente onde eles estão. A gente pode procurar, porque eu não sei exatamente onde tá o... Me diz onde você quer procurar só.
Eu vou procurar nessa região aqui, já que a Erin tá pra cá. Tá. Vou procurar Eu nessa procuro parte aqui ali onde tem as na revistas. lavanderia. Ok, pode não encontrar Erin. Me diz exatamente Bom. aonde você quer. Tipo, você quer procurar na máquina? Você quer procurar nos armários? Onde você quer procurar? Na máquina. Ok, você não encontra nada. Você tirou um fraco. O que você tirou? Desculpa, eu vi o dado rolando. Bom, Bom, na máquina e nessa região da esquerda você não encontra nada. Você só vê uma pia do tanque aí na esquerda. Com uma torneira. eu tenho que rolar de novo pra ver nos armários? Você abre os armários e você vê de cara, não precisa nem dar encontrar. Você abre os armários e você encontra o registro hidráulico aí dentro. Junto com o aquilo. painel de luz da casa e várias outras paradas. Achei. Tá bom. Mestre, eu queria dar um encontrar nas revistas de novo. Pode não encontrar nas revistas. Ver se eu vejo alguma coisa diferente. Eu, fracassei. Tudo bem, eu no ouvi contexto que você estava procurando e sabendo um pouco mais do passado da casa, você sabe que um fotógrafo morou aqui. E todas essas revistas de fofoca tinham uma coisa em comum. Elas eram todas... todas as capas eram fotografadas pela mesma pessoa. Salazar Lourenço. Ok. Eu quero pegar uma revista e guardar. Ok, pode guardar no seu inventário. Você quer guardar do Arnaldo Fritz Gostosão? Qual você quer? Pode ser a Dornado Fritz Perfeito. Gostosão. O Gostosão Arnaldo Nice Fritz. call. 0,1 de peso. 0.1, exato, 0.1. A Erin ouviu o Joey falando na escuta? Não, eu tô sem. Ele desligou. E ele tá. O Joey desligou, tá. o Joey desligou. Você encontra A então um minha tá- registro hidráulico. Ele tá todo aberto. Eu desligo. Fecho ele. Ok, você fecha a torneira. Você fecha o registro hidráulico, tranca ele. E ele tá agora fechado. Feito aqui, guys. Você fala na escuta? Falo. Perfeito. Vocês escutam a Erin então no rádio, alertando que o registro foi fechado. Lu, tá fechado. Bora subir? Vamos. Como é que é o nome do fotógrafo mesmo? Salazar Lourenço. Lourenço. Valeu. Salazar é um nome muito pica, né? É. Salazar. Eu acho pica. É foda, é foda. Aliás, aqui tem uma torneira, Lu. Quer ficar aqui? Pode ser? Tá. Erin. Eu acho que eu descobri o nome do fotógrafo que morou aqui. Qual é? Salazar. Eu vou pedir depois pro Kaiser procurar mais sobre ele. Mas... a gente precisa terminar isso aqui logo. Bora. Mandou, Lu. Vamos. Eu tô preparada. Eu vou avisar todo mundo. E eu chama, desço pra ir no banheiro ali. chama alguém pra ir pro banheiro e um pra cozinha. Sim. Pode deixar. Eu vou subir, mestre. Ok, você Boa, sobe Lu. o andar. Erin tá parada na frente da pia da lavanderia. Tô esperandinho. Gente, eu cheguei aqui já? Coisa assim. A gente achou o registro. Deixa eu virar Já tá pro Luciano fechado. também. Peraí, quem que tá com a escuta ligada? Eu virei de reflexo, tá, Messi? Mesmo sem ver nada. Tudo bem. Você Virei ouviu, de reflexo. você ouviu. Ainda tô me Exato. acostumando. Sim. A minha escuta tá ligada. Tá. Eu e a Erin, a gente achou lá embaixo o registro. Achou? Eu ligo a escuta de volta. Vocês... Só o Dante e o Arthur estão sem escuta, né? É. Vocês olham pro Arthur, o Arthur tá de costa ainda, assim, esperando. Eu consigo escutar Tá. o que o Kazi tá escutando. A gente só tem esse banheiro aqui, com torneira? Tem um lá embaixo também. Vocês não acham Tá. melhor abrir todas as fontes de água? Porque, pelo que eu lembro da última vez que eu vim aqui, não tinha 7 torneiras nessa casa. Mas a gente pode abrir a banheira, o chuveiro e a torneira também, desse banheiro. Sim, pode ser. Tem uma torneira eu na acho que cozinha, né? tem uma na cozinha, tem uma na lavanderia, 2 no banheiro de baixo, ou 3, eu não lembro. Tá certo? Erin, você me confirma? São 2 Duas ou no 3? banheiro de baixo, Sabe? 5. Mais 2 no banheiro de cima, 7. São 3 aqui, não? São Tem um 7. chuveiro também. Eu viro e... 2, 3. Se contar só a banheira e a pia, dá 7.
Saúde. Saúde, sou. Então, vamos dividir com quem tem escuta e quem não tem. Saúde, sou. Fica Joey, Kaiser e Arthur aqui, eu vou com o Dante lá pra baixo, no outro banheiro. É melhor não, melhor o Dante ficar comigo. Eu prefiro ficar com o Kaiser. Tá, Pelo pode menos ser. eu sei o que tá nos meus arredores, Luciano. Você quer vir comigo, Arthur? Tá bom. A gente vai precisar... Ah, não, tá certo. A gente... Eu tento ligar duas lá no banheiro, o Arthur liga na cozinha. Tá. Eu vou lá. Eu tô contando 6 só. Pia. Ah, Arthur, eu vou com você. Você não deveria ficar sozinho. tem chuveiro. O Joey vai Joey. junto. Então, Kaiser, você vai ter que abrir pelo menos duas aqui. Eu abro uma delas. Kaiser, você pode abrir o chuveiro e a pia, eu abro a banheira. Tá bom. Dante, aproveitando Eu vou Que- descer já. Aproveitando que eu e você estamos sozinho, meio que sozinho agora, eu queria te mostrar uma coisa. Pode ser. Mestre, eu não tenho, porque eu só tava esperando usar isso agora. Ah, Mas eu não sei se você vai conseguir mostrar isso na live, mas eu quero mostrar uma foto em específico pro Dante. Eu posso Tá. mandar o print pra ele no WhatsApp. eu posso puxar aqui enquanto vocês se movimentam. Eu vou puxar o token aqui. Tá. É que eu não tava esperando, é uma... Putz, eu não quero falar em voz alta. É que na pra verdade spoiler pros você outros. não mandou as imagens em si, né? Você mandou só aquele documento. Eu precisava das imagens em si. Se você conseguir Vou mandar, eu faço agora Vou mandar. rapidinho. Pode ir fazendo aí vocês aí. Tô curioso. O Joey tá sozinho na cozinha com o Arthur, então? Sim. Ok. Arthur, toma aqui. Eu tiro a escuta e entrego pra ele. Você deveria ficar com isso aqui. Por agora. Mas e você? Não importa. Eu preciso te pedir um favor. Que você não vai querer fazer. Mas eu preciso que você faça. Ah, Joey. Eu vou colocar na escuta. Fala. A escuta tá desligada? Eu desligo ela. O Joey Agora tira a faquinha do inventário dele. Desliguei minha escuta também, viu? Rapidinho, antes de você falar, ô Luba, eu tava descendo também. Vocês desceram, desci logo atrás de vocês. E aí eu não sei se eu vou entrar na hora, então já avisando o mestre aí que ele decide. Então, mas você não ia em outro lugar? Não, Eu ia na quando- cozinha e você em Quando outro? for exploração, fica à vontade. Aqui, você mandou essa daqui, perfeito. Vou pegar, cara. Eu vou mandar como documento, calma Não aí. precisa, eu já peguei aqui. Já peguei, tá tranquilo. Tá. O Joey entrega a faquinha pro Arthur. Você tá vendo essa marca que o Kaiser fez em mim? Aham. Eu preciso que você crave ela em mim. E entrega a faca. Você tem certeza? Sim, Tipo, agora? sim. Eu posso tentar. Só faz. Tá. Eu dou uns tapas assim na cara. Você tem certeza, né? Sim, Vai eu já doer? aguentei pior. Tá. Certeza, né? Arthur, pelo amor de Deus. Tá. Sim. Eu vou, mestre. Tá. Eu tenho que lançar alguma coisa? Deixa eu botar vocês aqui de novo. Já consegui ajeitar pra você, tá lá na esquerda, Calango. Agora, peraí. Vocês estão na cozinha agora. Revela e mostra o mapa. Perfeito. Você rola um ataque pra mim. Um ataque? Na real, se você quer só dar um corte, pode ser um de vida. Pode ser só um de vida. Um de vida? É. Eu quero fazer o símbolozinho com ele, assim, tipo, passando com a faca, assim. Ah, tá. Pera. Do símbolo do Kaiser. É, isso mesmo. Entendi, ok. Você pode cortar sem perder vida, pode ser. Eu deixo. Sem perder vida? Um de vida, vai, porque é um símbolo complexo e grande. Eu vou dar um de vida, mais fácil. Ok. E eu tô com a mão pesada. E o Arthur não conhece esse símbolo, então é um símbolo mais difícil de desenhar pra ele. Vai pegar tétano, velho. Tá quase acabando. Tá tudo bem. O Luciano Acho que eu escuta terminei. alguma coisa, né? Tá doendo muito? Você tá do lado, você tá vendo isso? Não, Não. na verdade eu tava vindo pra cá, né? Tá, tudo bem. É que Tá, eu tava então- pegando o documento do cara, eu não prestei atenção nisso especificamente, desculpa. Mas Eu o dou um Arthur beijo. termina de marcar o símbolo do Kaiser na pele do Joey. Agora tá cortado. Desculpa, Joey. Ai. O Joey dá um abraço no Arthur.
Eu tô sujando você de sangue, mas me desculpa. É, mais sujo do que eu tô, não tem como ficar. É verdade. Você tá bem chechelento. Olha quem fala. Enfim, eu dou um beijinho na mão assim e bato no símbolo assim. Desculpa. Sua Vamos mão ver a fica cheia torneira. de sangue. Obrigado. Faço na roupa. Do Joey. Aí o Joey tapa de novo. Kaiser, você pega a foto nas suas mãos e a imagem que você vê, Dante, é uma foto da Beatrice. Eu não sei, não sabia se você ia gostar de ter isso, mas pelo menos eu gosto muito de ter essas fotos comigo. E eu acabei tirando essa da Beatriz um dia. Eu não sei, se eu fosse você, eu gostaria de ficar com ela, sei lá, pensei em te dar. Obrigado, Kaiser. Eu pego a foto. Guardo. Só meio quieto. Pode botar no seu inventário. Quando você... quando ele te entrega, você vê que atrás tem algumas inscrições, mas você não consegue ver porque ele passa rápido e tá na visão dele. Na parte de trás escrito. Enfim, tá, eu vou lá na privada. Eu vou ficar tentando olhar pra pia também, pra gente abrir ao mesmo tempo. Quer Você dizer, não acha melhor essa é você banheira, ficar do né? lado? Sim, você não acha melhor você ficar com o chuveiro e a pia, que estão perto um do outro? pode ser. Tá. Vou deixar. Quando você for abrir, eu vou enxergar, você não precisa falar. Precisa ser todo mundo ao mesmo tempo? Acho que não, né? Não sei, acho melhor a gente fazer ao mesmo tempo, vai que, né? Tá, Na eu ligo a história não faria sentido ter sido ao mesmo tempo, porque foi só uma pessoa. Mas. Tá. Enfim, de Tá. qualquer forma, eu vou ligar a escuta aqui. Eu ligo a escuta. Gente, eu e o Dante estamos prontos. A gente acha melhor abrir ao mesmo tempo, sei lá. Quando eu Tá bom, terminei, eu liguei a escuta. escuta. Quando eu terminei de colocar, eu já coloquei a escuta. Enquanto tudo isso, a Erin tá, tipo, cantando Hello, it's me. Tipo, ninguém responde na escuta, ela, tipo, alguém aí? Alguém aí? Aí Oi, eu tô, Erin. quando eles abrem, eu tô cantando. Oi! Ah, ligaram de novo? Sim, Beleza. Arthur, onde é que você e o Joey estão? aqui. Aqui Na onde? cozinha, na cozinha. Ô, Você mandou a gente cacete, vir pra cá, ué. Eu venho até a cozinha. Eu chego aqui. Não, gente. Vocês dois vão ali pro banheiro ali de cima. Vai pro banheiro ali de cima. Eu ligo essa torneira aqui. Eu abro ela. Ah, mas Ok. se decide, ué. Luciano, espera. toma cuidado. Tá tudo certo. Eu vou ligar e eu vou ir junto com vocês ali. Você tá com escuta também, ô Luciano? Tô. I was Mas wondering pera, if I- por que você tá com a escuta do Joey, Arthur? Não combinava muito com ele, eu pedi. Arthur, é aqui embaixo. Tá. Arthur, você tá você passando, grita, né? o Joey te chama de volta. Oh, Pode ligar a lanterna. things you'd like to me. Você tá meio bobo depois do abraço? Tô. Sabia. Vocês se abraçaram, que fofos. Você falou isso? Eu falei. Ah, tá, Luciano. Perfeito. Então, me descrevam como vocês estão, qual vai ser o sistema de vocês e o que vocês pretendem fazer. Descrevam a estratégia, por favor. A gente só vai abrir as torneiras ao mesmo tempo, né? só Eu vou abrir aqui a da pia e vou correr pro chuveiro pra abrir, porque não tem como abrir os dois ao mesmo tempo. Armados. Tá. Tá, Eu vou pedir sempre pra vocês, quando vocês é. mudarem de andar, coloquem o bonequinho na escada pra gente não se perder. Então, o Dante e o Kaiser estão no banheiro aqui de cima. Um na Certo. pia, outro no banheiro e um no chuveiro também. O Kaiser vai ser a pia e o chuveiro. Embaixo, Tá bom. a gente tem a Erin na lavanderia, o Arthur e o Joey no banheiro com... Qual torneira você vai abrir, Joey? Eu tô na banheira. Na banheira, perfeito. Você tá virado pra cá. E o Antes Luciano de na abrir- cozinha. Calma aí, não se Antes preocupe. de- Não tô- eu só tô Não, só, organizando. ele só, Ah, tá. Perfeito. mandando na cal. Tô só organizando Tá. aqui. Pode falar. Ah, tá. Antes de abrir, eu quero falar pro pessoal. Gente, tenta abrir uma de cada vez, talvez, pra ver se tem alguma mudança e abre bem pouquinho. Mas eu No acho livro que a dizia ideia... bem pouquinho. Não, mas eu acho Mas que a ideia é abrir. Eu tudo, abri não? um pouquinho. Quando ela falou, já tô abrindo um pouquinho assim. Ué, abri aqui, Erin. Mas ele abria pouquinho porque ele tinha medo, não? É. Aconteceu alguma coisa, mestre? Quando eu abri, não, né? Você só girou bem pouquinho assim. Tá montado. Anotado. Eu tô...
Eu tô mutado. Você girou bem pouquinho assim e... Você girou tão pouco que você nem sabe se cairia água se descesse assim. Eu tô abrindo com um nervoso, assim, eu tô tremendo. Eren, abri um pouquinho aqui. Nada? Acho que não. Nossa. Quer que abre mais? Aham. Pera, Vamos abrir todo vou mundo girando, junto? vou girando. Eu vou abrir. Eu abro a minha. Eu abro também. Ok, Vocês não tem tempo pra isso. vocês começam a Eu e o Iago abrir também. as torneiras um por um. E Tá, quando eu vocês também. abrem a torneira violentamente assim, vocês começam a ouvir os sons dos canos tremendo, tentando puxar água. Sai um pouquinho de água que tava nos canos já e começa a esvaziar. E fica... Aqui tá rolando um trem. Começa a dar um som de sugada e começa a ficar cada vez mais alto. E você sente os canos você sente os canos da casa inteira tremendo, fazendo sons altos. Parece que a casa inteira tá gritando. Eu vou até o banheiro com De o Joe novo e o não, Arthur. de novo não. Recuo Eu vou muito, correndo. mano. Eu me afasto tá tudo aqui certo aí? do tanque. Por enquanto, sim. Vocês ouvem batidas dos canos, não tá Kaiser, saindo líquido sai nenhum. de perto. Vocês ouvem essas batidas fortes vindo de dentro das paredes. O encanamento todo tá. Ela- As torneiras estão tentando puxar pra cacete alguma coisa. E vocês começam a ouvir um som de água vindo de algum lugar. Eu saio pela sacada aqui pra olhar a piscina. Você sai correndo e você vê a piscina sendo aos pouquinhos sendo preenchida por uma água avermelhada. E ela vai subindo lentamente. Gente, a piscina tá enchendo lá fora. A gente deveria ir lá fora. Tá, caralho. Vocês eu veem viro, eu saio todas as correndo fontes pra de lá. água da piscina escorrendo sangue, assim, descendo pelas paredes e enchendo devagarinho. Vou descendo também. Quer dizer, já tô embaixo. Vou Vamos sair. descer. Vocês Dante. todos saem correndo? Sai. Sim. Ok. Ok, Joe tropeçou, Vou pegar tô meu boneco lá Podem se debaixo. posicionar aqui. Quando o Dante e o Kaiser chegam, como o Kaiser tá guiando o Dante por tá cego, vocês chegam e a piscina já tá com bastante sangue. Tá mais ou menos na metade, assim, subindo bastante. A água parece estar se movendo, é uma água bem viscosa e asquerosa. Quando eu vejo esse vermelhão, assim, o Arthur fica meio delegado, né? Remember, assim. O Arthur tem fobia dá de uns vermelho. passinhos pra trás. Ele dá uns passinhos pra trás. Joe, que isso? Eu não sei, amigo. Você não precisa olhar isso agora. Tá tudo bem. Deixa com a gente. A água vai acho- levantando aos pouquinhos. Gente, será que vai transbordar? Só tem um jeito de descobrir. Cara, eu sabia que essa piscina... Sabia que essa piscina tinha alguma coisa, cara. A água sobe cada vez mais. E ela parece se vibrar cada vez mais. É aquele líquido vermelho viscoso bizarro, preenchendo a piscina inteira. Ela tá Vocês se querem ver aproximando mais da de borda. perto? De jeito nenhum. Espera mais um pouco. Tá. Erin, Oi? prepara Ui, uma arrepiei. granada, qualquer coisa. Tá, eu vou pegar uma granada na Você minha pegou mão. uma granada na mão? Perfeito. Peguei. Deixa eu só lembrar que você já foi... Ok, o seu próximo é bom. O seu próximo é bom. Tá. Ok. A água começa a se aproximar cada vez mais da borda. Ela fica se remoendo. E se movendo intensamente assim. Com uma espécie mesmo de gosma de sangue enorme. O barulho que ela tá soltando é nojento. É como se alguém tivesse espremendo um pedaço de carne moída, recheada com pus, assim. E eventualmente, quando o líquido tá prestes a transbordar e começa a transbordar um pouquinho, o que se assemelha a uma mão vermelha com garras afiadas, do tamanho de uma pessoa, começa a ser formada. E uma silhueta estranha começa a se formar no meio do líquido, se levantar. Ela é composta principalmente por uma pele rugosa bizarra, toda avermelhada. E outra parte dela pelo líquido vermelho nojento de sangue. A boca dela é cheia de dentes Que pariu! grandes e pontudos e vorazes. Na cabeça dela tem longos tentáculos vermelhos que se entrelaçam e chacoalham no ar, formando uma espécie de cabelo, respingando essa gosma por todo o chão. É a mulher! Eu vou pedir Afogada. pra vocês lançarem um teste de iniciativa pra mim. Eu já Let's posso tacar a granada. Não, Let's go! Deixa eu tacar a granada. Não, é iniciativa. logo. Mestre, eu percebi uma coisa muito triste.
O quê? fracasso aí. Eu me esqueci de falar que eu comprei mais uma coisa. Ah, então você não comprou. Então fudeu, então que eu não comprei. Normal. Vamos lá. Começando então, extremo. Quem tirou extremo? Arthur? Arthur. Bom, Mestre, nóis. lembrei de uma coisa. Eu tô sem granada na mão. Eu tenho que ir na van indo e pegar. perfeito, obrigado. Então você tá sem a granada. Que eu deixei as 4 granadas na mão, então eu tô com a shot na mão ainda. Tá, você pegou a shotgun. Então eu vou deixar você ter pego a shotgun no lugar da granada, vai. Você tá com a shotgun na mão. Tá. Não, já tava com a shot na mão. É que você não antes. pode pegar a granada e a shotgun ao mesmo tempo. Então... Mas não peguei granada, então então, não tem exato, granada. é isso que eu falei, então exato. só Vamos lá. continuei com a Bom, shot. quem tirou bom? Eu. Eu. Dante- Não, mentira, normal. Dante, então. Próximo é normal. Eu tirei Eu. normal. Tá, Joey. então por destreza é Kaiser, Joe e Erin. Eu tenho 17. Tenho 17 também. Tá, escolham quem. 14. Quem dos dois vai primeiro? Escolham qual dos dois. Kaiser Tanto foi. faz. Joey Beleza. e Erin. Fracassos. Luciano. O seu trauma de iniciativa acabou já, né, Kaiser? Então você não tem mais problemas. Acabou. Perfeito. Deixa eu jogar por ela. Tá, ela é por último. Ela vai se levantando assim, se formando no meio do líquido. E agora pode ir Arthur. Só uma perguntinha, mestre. Nenhuma tomada aqui fora, né? Eu imagino. Nenhuma Aqui na tomada parte de de fora, fora. não. Tá, só pra... Tá, eu vou sacar minha arma. mestre. Existem Tava- tomadas dentro tava do sem carro, mas arma, ele tava precisa sem estar arma. ligado pra funcionar. Não, relaxa. Só pra saber mesmo. Eu saco a minha arma, então. Eu tava sem. Tava com medo de passar alguém na Ok, rua. você saca a sua arma. Vocês, enquanto ela tá se formando assim, vocês podem ir fazendo essas ações. Agora é o Dante. Tá. Já que provavelmente eu não vou mais enxergar a aura da criatura mais, né? Depois de fazer minha ação. Se você, ou você pode continuar se concentrando, exato. Você não vai enxergar ela, você tem que fazer o ritual de Ele novo pra tem- poder ver Você ela. Ele tá der um chegando por tiro- mim ainda, né? Tipo, Sim, até é verdade, agora tem é que verdade. Tá, se eu der um tiro, eu deixo de enxergar ela como ritual. Com certeza. Tá. Tá, eu já sabendo disso, eu quero usar a leitura mental na criatura, mestre, antes de... Ela não tem antes de mente. não ver mais nada. Mas você consegue prever o Você futuro pode. da Você próxima pode. ação. Mas só com uma criatura. Só com uma criatura consciente, ela não tem mente, você não consegue ler os pensamentos que ela não Então pensa. deixa quieto. Então eu vou sacar a arma, né, mano? Vou sacar minha arma no meu turno. Tá, você saca a arma que é a do Tristan, né? Você, Sim. por estar cego, você vai ter no mínimo 2 penalidades sem auxílio nenhum pra Tá. atirar. Meu Deus. Kaiser. Eu falo pro Dante assim. Mano, provavelmente você vai parar de enxergar. Mas quando você quiser fazer alguma coisa, você me fala antes que eu me preparo pra você enxergar, tá? Não se preocupa comigo, Kaiser. Só foca em fazer o que você tem que fazer. Ok, aí eu paro de me concentrar no símbolo do ritual dele. E eu pego a minha M4 com meu saque rápido. Ok. E eu vou dar um tiro na marvada. Pode atacar. Cadê? Pô, Pra que musiquinha cacete. gostosa, hein? Você erra o tiro. O tiro pega um pouco do líquido atrás dela, assim, ela tá ainda se formando no meio do líquido, você acerta só o líquido e não acerta ela. O próximo é o Joey. Exatamente, mestre. Enquanto ela tá ainda se formando, o Joey vai rushar e vai atacar com a katana. Pode atacar. Sim, senhor. Foi normal. Ela vai tentar te contra-atacar. Cara maluco. Você acerta, pode dar o dano. Nós tiramos 7. Mais o 4 que eu tirei aqui. Ou você tirou já com o 4? Cara, aqui tá um D8 mais 2 mais um D4. Eu acho que eu tirei então esse você teu tirou D4. o D4, tá. É. Perfeito. Caralho, que danão. Você deu quanto? Danudo. 7. 7. Perfeito. Você acerta parcialmente ela só, mas boa parte que acerta é líquido também. Eu posso fazer mais uma ação? Pode. Quer dizer, Dar não. um pulinho assim pro lado? Não, ó. não. Você se movimentou e atacou, você tem que ficar parado aqui. Ok. O próximo é Erin. Quer voar também não? Começa a bater assim. Eu vou entrar na van e pegar uma granada. Ok, você sai correndo, abre a van e entra. Essa é a sua ação. Tá, A porta tava fechada, então abrir a porta é uma ação.
Beleza. Aí você não pegou a granada ainda. Você pega na próxima. Mas eu vou dizer que a granada já tava meio preparada ali, então você vai ser uma ação de movimento. Tá. Próximo, Luciano. Tem alguma maneira de eu atirar sem acertar o Joey? Porque ele tá na frente, assim, eu não sei se a criatura é maior. Se não, você vai atirar. A criatura é um pouco maior que vocês só, mas ela tem o tamanho de uma pessoa mais volumosa. Você vai ter desvantagem, ele tá atacando ela. Mira bem aí. Eu posso vir um pouco pro lado? Vai ter desvantagem ainda, corpo a corpo. Não importa do ângulo. Só se você estivesse flanqueando, você teria anulado. Mas você não tá. Tá, eu vou... Puta que pariu! Ai, velho. Você só acerta ele mano. se tirar um desastre. Então... Ainda tem chance, né? Vai. E ele pode se foda-se. esquivar ainda também. Vambora. É. Dali. Dei um. Deu um? Normal. Ah, tá. Aí o outro. Foi normal Não fala também. isso, Ok. É tá só o maluco? Kaiser que acerta tiro em mim, cara. É, Relaxa. então. É que assim, vocês precisam entender que vocês têm as armas de fogo, mas elas são OPs até um certo ponto onde vocês não são mais OPs Sim. com elas. Tem vantagens e Mas- desvantagens. Pode dar o dano. Lógico. Mano, teve uma coisa que eu nunca soube, velho. Quando que trava e quando que acerta? 6. Depende da arma. Ah, vale. Quando que trava ou mas, acerta um mas, amigo, provavelmente, quer dizer, mas provavelmente desculpa. travaria, é. Entendi. 6 de dano. Você acerta parcialmente, mais uma vez, pega bastante líquido, assim, ela tá se formando ainda. É estranho entender o que é parte do corpo dela e o que não é ainda, nesse processo. Mas agora, quando esse tiro sai, ela começa a tomar a forma completa e ela vai tentar abraçar o Joey e tentar consumir ele no líquido pra afogar ele. Joey, contra-atacar, esquivar ou bloquear. Contra-ataque. Bom. Você consegue contra-atacar. Dali? Pode dar o dano. 10. 10 de dano. Você vê Sem ela o se teu D4. aproximando e agora que Sem ela o teu D4. Sem o D4? É. Tá. 13. Ela agora tá tomando essa forma na sua frente. É mais fácil de entender o que é, qual parte dela é corpo e qual não é. E você dá um corte que causa um estrago nela. 13, Só né? assim, tipo, o grupo... O Joey, ele sempre se mete um pouco na frente, mas dessa vez ele foi um pouco mais ainda. Tipo, ele tá meio sem paciência, sabe? Perfeito. Vamos lá. Agora é o Arthur. Eu consigo correr até onde aqui, mais ou menos, mestre? Onde tá minha mão aqui, se você quer ver? Consigo. Dessa Você área. consegue, com certeza, sim. Consigo chegar até aqui? Sim. Tá, eu vejo o Joey, mano, muito perto. Chego mais perto, assim, pra ajudar. E acho que eu vou dar um tiro. Pode dar, com desvantagem. Tá. Jesus Cristo. Primeiro foi normal. Ai, meu Deus do céu. O segundo foi bom. Pode dar o dano. Show. Dá não? 6. 6 de dano. Pera aí, eu preciso fazer uma parada só. Fica à vontade. Mano, Pronto. essa desgraça não 6 de toma dano? Isso. Perfeito. Você acerta parcialmente, mas também não causa muito dano de novo. Tá. Ela parece ser bem resistente, como ela tem muito líquido ao redor. Tudo que vocês acertam tira bastante líquido. É difícil de compreender o quão danificada essa criatura tá. Ela pode estar prestes a morrer e vocês nem sabem. Próximo é Dante. Que não tá mais enxergando nada. Tá, quero perguntar. Kaiser, você lembra quando a gente tava descendo, se você viu algum órgão de algum policial no caminho? Não. Eu não Mestre. lembro, mestre. Não. Posso rolar um teste de inteligência? Eu Pode. lembro? Tá. Ai, por favor. Teste normal. Você lembra que todos os policiais viraram zumbis de sangue e os órgãos deles foram distorcidos. Eles não valem mais. Tá, eu tô com a arma de novo e... Eu tento funcionar de uma forma, mestre, que onde eu tô escutando menos coisa, eu quero só mirar. Tá, você Eu não tá, vou você atirar, tá se só vou concentrando mirar. no paranormal ainda? Tô. Então você consegue enxergar a silhueta dela vermelhona, assim. Uma área vermelhona, onde tá o Joey. Você não sabe que o Joey tá ali, Tá. mas você sabe que ela tá ali. E você vê a piscina atrás desse líquido inteiro, você consegue enxergar. Aí eu consigo ouvir o Joey lutando, pelo menos. Eu sim, escuto escutar isso. você consegue. Tá. Ele Se eu vê dar ela um- tomando os cortes, né? Tipo. Ele Se eu só dar vê, um tiro agora é ele só vê o desvantagem, líquido né? voando. Ela mexendo, É, assim. aham. Ah, tá. Se eu dar um tiro agora é desvantagem, São no caso. 4 desvantagens. Até vendo paranormal?
Não, vendo paranormal é que... Não, você não vai ter tanta desvantagem assim, na verdade. Você vai conseguir mirar mais ou menos, é que você não consegue ver a sua mão. Então você vai ter uma desvantagem, vou dar. Mais uma pelo Joey, então 2. Então eu vou só mirar. Eu quero mirar, quero ficar Tá. mirando. Um tiro assim, vai ser importante. Perfeito. Agora é o Kaiser. Talvez a ficha tenha tá no caído. corpo a corpo, né? Talvez a ficha tenha caído, aí vai pelo backup. Tá. Tá. Eu vou avançar um pouco. Até onde eu consigo avançar? Aqui assim? Pode ser. Até um pouquinho mais, se você quiser. Tá. Cara, não sei o que tá acontecendo, tá crashando meu... Relaxa. Só Eu prosseguir, vou... não se preocupe. Tranquilo, meu amigo, a sua voz já faz o papo. Caiu aqui. Tá. Calma aí que eu vou reiniciar o navegador, fechei o backup. Mas eu lembro quanto que eu tinha, vai. Pode tirar. Vou dar um Com tiro. desvantagem. É um tiro com desvantagem, né? Isso. Tirei bom no primeiro. E 7. Fracassei. Então você erra o tiro. O tiro passa, pega só um líquido dela e não causa dano. Agora é ela, de novo. Ela vai, mais uma vez, atacar o Joey. Mas agora ela não vai tentar te segurar. Ela vai te dar 2 garradas. 2 ataques, Joey. Contra-atacar, bloquear ou esquivar. Contra-ataque nos dois. Caiu a ficha, né? Sim, vai no dado. É. Pera, ela tem 2 ataques por turno? Sim. Mestre, o primeiro foi bom. Tá. 14. E o segundo foi... 6, que seria normal. Você tomou os Bom 2. e normal. Oi? Você tomou os 2 ataques. Oi? Oi? Mano, o meu tabletop crashou Você agora. toma- Eu não sei o que tá acontecendo. Você tá difícil. Hoje você tá zicado, Calango. Você tomou 11 de dano, Joey. Você... Nossa, tô fudido. Ela abriu o seu peito assim. Mais ainda. Mais ainda. Eu Você que pode vou ficar marcar de por longe, fora tá? aí, depois a gente ajeita sua vida. Você tá com 10 de Sim. vida agora. Tô com 10. Ela deu um puta estrago. Ela é bem. Ela pegou com força, assim. As garras dela são bem grandes, são muito afiadas. Agora. É. O Joey. Cara, o Joey ainda tá meio que movido pelo ódio. Ele com certeza tá sentindo pra caralho. Mas ele não para. Ele tá em pé e ele vai atacar de novo. Manda ver. Mestre, o link do Calango mudou, viu? Boa. Mudou? É, eu não tinha visto. Eu achei que você tava voltando ainda. Mestre, foi... 13... Foi bom, 13. Pode atacar, pode dar o dano. Aí tu vai ter que fazer pra mim. Quanto que é? É... 1D... 1D... 100. Caralho. Um D10 mais um D4 mais um D6, é isso? 1D10 mais... Não, D10 não. Que isso? Pera aí, eu vou ver aqui, ó. É 1D8 mais, Tá. mais 2, Mais 2. mais um D4, e aí Tá. mais o teu D4. Ô, vou trocar de navegador aqui que eu baixei um Tá, aqui você agora. deu um bom dano. 9, 10. Mais o meu 4. Deu 15. Tá. Mais que ela Nossa. deu em mim. Toma. Desgraçado. Você dá um puta de um corte, causa. Esse aí causou bastante dano, assim. Esse você sentiu que deu um estrago. Machucou. Isso foi praticamente, tipo, quase instantâneo, assim, Toda depois vez que ela toma um atacou. forte golpe, você vê esse líquido viscoso tentando recuperar um pouco dela. Agora é a Erin. Eu peguei uma granada na van e eu guardei no meu bolso e saí da van. No seu bolso, É, sacar ela vai ser uma ação. tá, eu não vou ficar com ela na mão. Tá. Mestre, depois do monstro não era eu? Só pra relembrar, ela não era a última. Ela tem 2 vezes por rodada. Que ridícula. Tá bom, tá tudo bem. Tem como eu me movimentar aqui pra perto? Não, tá muito. Você tá aqui, Tá. você vem até Pra onde aqui, que eu mais vou? ou menos. Tá. Mais ou menos aqui. Aqui eu atiraria com desvantagem, né? Com desvantagem Por e causa do Joey. acertaria o Joey, muito provavelmente. Tá, então Se eu errar, vou só acerta ele. aguardar. Aham, vou só aguardar então. Então agora é o Luciano. Eu vou correr pra cá. Eu vou correr o mais longe que eu conseguir, assim, pra pegar a outra visão dela. Se você estiver daqui, você perde a desvantagem. Do lado da piscina. Putz, mas eu fico do lado da piscina. É tá você que fora, sabe, é né? você que sabe. Aqui eu ainda tenho desvantagem? Sim, porque você tá no corpo a corpo. Imagina o Joey lutando com ela. Ela não tá longe do Joey, ela tá atacando, tá agarrando o Joey tá atacando espadada nela, é um combate. É. Eu vou do lado da piscina, mano, por você, velho. Você mira mais um pouquinho pro lado. Pode atacar.
Pode? Tá bom, vambora. Ah, caiu a ficha, deixa eu ver. É, vai no dado. Não vai me acertar, hein, caralho. Foi... Cadê aqui? Acho que foi normal. Foi normal. Pode dar dano. São... Deixa eu pegar meu D6 aqui. É um D12, não? D6. Ah, é 2D6, tá certo. 2D6. 6 no primeiro. 1 no segundo, 7. 7 de dano, beleza. Você acerta e tira um pedaço bom dela, assim. Perfeito. Tá. Próximo agora é ela. Luciano, teste de esquiva pra mim, por favor. Quando você se aproxima da piscina, o líquido tenta te puxar pra dentro. Puta que pariu. E ela vai atacar o Joey. Deixa eu achar minha esquiva aqui na... Tô fudido. Nossa, tenho 5 de esquiva, velho. Mano, olha esse 20. Tomou? Fracassei. Vamos lá então. Você vai começar a ser afogado. Eu preciso que você faça um teste de força. 20. 20? Ela 20. segura a sua perna e ela te puxa pra dentro da piscina. Você quase cai, mas pum, você se segura com tudo e começa a voltar. Você não foi afogado ainda. Let's go. Joey, ela vai tentar te morder. A boca dela é grande pra cacete. Ela arrancaria uma cabeça se tirasse um extremo. Vamos nessa. A mordida dela é brutal. Ele disse. Contra-ataque, esquiva ou bloquear. Por que tu fez? Faz aí, é contra-ataque, esquiva ou bloquear. Deu... Possível. Deu 6. quê? 6 eu acho que é normal. 6 é normal. Eu tirei 1. Pode dar o dano. Brutal. Posso dar ataque? Pode dar o dano. Eu peguei aqui, tá? É um D4 Mais e um um D8. D8. Beleza, eu jogo o meu aqui, peraí, então. o de morte. Vamos lá. Então deu 5, 8, deu 10 aqui. 10 mais 3, 13. Deu um Toma, puta de um filha da dano. puta. Descreve ataque pra mim, por favor. Eu gosto de escrever ataque forte. Cara, ela veio... Eu imagino que ela mirou na minha cabeça. O Joey abaixou e meio que deu um giro assim com a katana. Perfeito. Você arranca essas tripas, essas coisas estranhas, baixando, arranca bastante, dá uma caída assim. Ela tá puta. E eu fico olhando pra ela enquanto ela faz... Agora foi a mulher, Tá agora é o doido, Arthur. filho. Deus me livre. Não, vou chegar e guarde, dar tiro filho. também. Chega mais pra cá um pouquinho, dá tirinho. Ainda não tira Vamos lá. desvantagem. Você tem que chegar É na desvantagem, piscina. né? Não. Tudo Sim, bem. sim. Só tô movimentando pra estreifar. Ok. Mandei. Ué. Caiu a ficha. Caiu a ficha, tem que ser no dado. Tem que ser old school. Forgot. Hoje todos os sistemas estão dando errado, aí a gente vai no calma. old school. Mano, eu tenho certeza que se eu não tivesse tirado a força na ficha, eu teria tirado 1, velho. Graças a Deus, mano. Eu tirei normal no primeiro, Tá? normal no segundo também. Eu vou tirar até os valores aqui pra não ficar Foi o mesmo confuso. número no dado. Normal e normal, pode dar o dano. Aham. Pode? Pode. Tá bom. O dano é um D10, mas você consegue lançar pra mim? Consigo, senhor. Tamo junto. 9. Ô, louco. Nice. Você mirou aonde? Quando o Joey cortou e ela gritou, eu mirei tipo na, sei lá, na região do peito aqui, do ombro. Você tá de lado acerta pra bem mim, no né? peito, a bala atravessa ela assim. E agora é o Kaiser. Não, desculpa, é que tá marcado errado. Foi o Arthur, agora o Dante. Cara, eu ouvi alguém da equipe dando algum grunhido de dor. O Joey, com certeza. Tá, cara, é a primeira vez que o Dante luta nessa situação, ele tá bem perdido, ele só joga a arma no chão e vai castar o ritual de ruptura. Ruptura é qual o elemento, me lembra? Morte e sangue, é os dois. Tá, mas o principal é a morte. O sangue é só Sim. complementar, então é só morte. Tá. Eu pego assim, na mesma hora eu só taco a arma no chão, puto. Eu sei que eu não vou conseguir mais enxergar a criatura depois de fazer isso. Eu sei que vai ser a única coisa que eu vou poder fazer, cara. Então eu pego rápido assim as cinzas humanas, eu viro rápido na página que tá a ruptura. Eu jogo as cinzas humanas assim e coloco a mão em cima. A minha mão toda começa a ficar preta. E você... E eu, estalo o dedo. Ok, você tem que chegar um pouco mais que próximo zica. pra isso, você tá muito longe. Enquanto eu tô fazendo isso, eu ando um pouco Tá, pra frente. você tem que vir aqui pra atacar. Dá-lhe. Dá o dano. E faz o teste de exposição paranormal aí.
Dali. Tá, falhei. Roda aí um D6 de sanidade pra mim, pra ver a merda que vai dar pra mim. Eu rodo. Perfeito, deu Nossa, 2. também. 6. Eu dou 3. Não, eu gostei do mestre. Você tem as escolhas. Você tomou 2 pontos de sanidade, tá certo? Você pode. Não, eu rolei pra você, foi isso aqui. Tá. E pode dar o dano. Tá, então você rola pra mim também? Qual que- Porque quanto eu que tô é? sem dado aqui. É 2D8. Eu rolo aqui também. Pera, o quê? 8. 2D8, 2d8? Vamos lá. 16 eu tirei aqui. Puta, eu tirei 4. Você tirou 7 e 3, então você deu 10 de dano. De Mas vocês veem que a criatura ela parece agonizar especialmente com esse ataque específico. Os espirais parecem causar mais estrago e apodrecer a carne ao redor do corpo dela. Então você deu mais do que isso. Uau! Super efetivo. Let's go. Certo. Não então vejo mais é isso. nada, nem a hora. Você perdeu a visão dela. Você só vê ela corrompendo assim, agonizando, definhando no espiral e não tá vendo mais nada. O cheiro que você tá sentindo agora, Joe, é de carne podre vindo dela. Já era ruim, mas agora é como se ela tá mais podre ainda, tá mais apodrecido e nojento. Ela, agora foi o Dante e o Kaiser. Ela tá... E ela parece estar querendo passar pelo Joey. Eu vou correr até... Se eu chegar aqui do lado pra ficar no espaço de corpo a corpo, anula a desvantagem? Anula a Não, né? desvantagem. Anula? Então eu vou chegar bem perto Boa, caralho. e vou dar um tiro. Eu tenho vantagem ou só anula a desvantagem? Só anula a desvantagem. Tá. Vou dar um tiro, então. Let's go! Tirei normal, mestre. Dano? Pode dar o dano. Quer mestrar, Guax? Deixa eu ver o dano aqui, calma aí. Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo. Ele tá prevendo todos os meus movimentos, velho. 5, É lógico, eu tô aprendendo 9 de muito. dano. 9 de dano é um bom dano. Você narra pra mim como você faz isso agora que você chegou corpo a corpo. Cara, eu vi o Joey tomando esses golpes aí, vi ela querendo morder a cabeça dele. Eu sem pensar 2 vezes corri, cheguei bem perto, lancei logo um tirão na... Qualquer lugar que você quiser, mestre, desde que eu tenha acertado. Ela vai virar em você. Ai, Você safado. chega a dar um tirão, ela já chega com a bocona aberta pra te dar uma mordida. Contra-ataque, esquiva o bloco. Eu vou esquivar. Deixa eu ver. Tá, calma aí. Tirei 12. Eu tenho 12, então foi normal. É uma mordida que você vai tomar. Ai, Ah, não. Que inveja. Cara. a mordida dela é brutal, viu? Ok. Você tomou 9 de dano. Ai, Ok. ok. Foi baixo, foi É baixo. muito mais. Podia Foi ter baixo. sido 11, Kaiser. Eu não sei quanto de vida eu tô, mestre. Você tava com Porque aqui 24. 24? Eu tomei Tô com a quanto? 15. Você tá com 15 agora. 9. Tomei 9, tá. Tá com 12 agora, que eles não sabem Você contar. dá esse tiro e quando você dá esse tiro, ela fecha os dentões assim nos seus braços. Ela fechou e começou a perfurar os seus braços assim e tirou. Tá sangrando pra cacete os seus braços ao redor assim. Teria arrancado o braço de uma pessoa normal, mas você não é mais uma pessoa normal. Você é uma pessoa transcendida. Uma pessoa linda. Arthur, não, desculpa. Deixa eu ver, foi o Kaiser, foi ela, Joey. Joey. É o Joey. É. Eu não jogo, não. A sua rodada foi depois do Joey. É depois do Joey. Ai, depois do... Ah, tá. Foi mal. O Joey vê tudo isso acontecendo. E vai atacar também, obviamente. Demorou. 8, foi normal, normal? É normal. Normal. Ela te contra-ataca. Com E uma ela- agarrada. Você ataca ela, vai te dar um golpe. E ela acerta. Sim, eu contra-ataquei e acertei. Ah, ok. Safado. Ah, cara, até no Ai, meu outro 5 de navegador dano. travou. Ai! Você O vai atacar Kaiser ela, acertou o aproveita... tiro nela na última? Sim. Não, né? Ah. Ele acertou, mas ela deu uma mordida no Kaiser. E aí, quando o Joey foi se aproveitar, ela já tinha tirado a mordida e aproveitou que o braço dele tava levantado e enfiou e tirou de novo. Ai. Tô com 5. Agora é a Erin. Tá. Eu vou correr e vou entrar aqui no meio dos Não dá, dois você tem que. no meio... Aqui eles estão ocupando, você pode vir pela direita Então mesmo, não igual você vou. fez. É, Isso. então eu boa. vou entrar aqui e entrar na frente aqui. Você vai empurrar o Joey pro lado? Vou. Teste de força. É D20, não sei se voltou as fichas.
Acho que não. Acabei de tentar aqui. Voltou Tá. não. E mudou o link do calango de novo. Tô pegando agora. Tá, Foi é mal, esse mano. aqui, Eu tô né? tentando de tudo aqui pra Relaxa, arrumar. relaxa. Tem dias e dias. Esse aqui? É isso, vai. É, dá 20. 3. Você erra. Eu vou. Tá. É, e eu ia É, Não, então- reagir ao ataque desculpa, de você não força. erra, você não consegue empurrar o Joey. Então você chega e empurra ele e ele tipo só. Ele fica Tá, parado, eu você fico não consegue colada tirar ele do aqui. lugar. Esse aqui você tem que ficar aqui. Tá, eu vou atirar na criatura. Pode tirar. Não, tu lembra? Qual que é? É D20 também? Isso. Bateu 5. Quanto de armas de fogo você tem? Espingarda? 13. Vamos ver. 13 e Fracasso. 5 fracassou. Você erra o tiro. O tiro passa por Não trás tem da. vantagem, tá perto não? Pega bastante na piscina. Agora é o Luciano. Luciano, eu preciso que você faça mais um teste de força pra mim. Rapaziada! Au! Eu esqueci. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ah, eu falhei, mestrinho. Você é afundado na piscina e começa a sentir o líquido entrando pela sua garganta e seu nariz e você tá afogando. Você perdeu 2 de constituição. Oi, eu perdi o quê? 2 de constituição. Se a constituição zerar, você morre afogado. Nossa. Nossa, o calango. É, o calango enlouqueceu aqui. Não, é só. Eu tô bugado? Deu uma bugadinha, mas eu voltei já. Quanto de constituição você tem, Luciano? 14. Agora ou antes? Antes. Antes, então Agora agora você tá com 12. Perfeito. Deixa eu marcar aqui. 12, Luciano. Você é besta, gente. Vocês veem o Luciano, ele. E começa a ser afogado dentro da piscina. Agora é a mulher afogada, que vai atacar o Kaiser de novo. Com as 2 garras, Kaiser. Tem que esquivar Na verdade, duas não, vezes, ela então? vai tentar te abraçar. Ela vem pra cima de você, ela toma uma forma um pouco mais líquida e tenta te engolir Fofa. no líquido dela. Sai fora, Teste mano. de força, Vou cara. Passa esquivar. de volta. A força? É. Calma aí, deixa eu abrir a tabela aqui que eu fechei sem querer. Velho, eu tô muito triste. Tá safe, tá safe. Fé. 11. Pô, pior que eu gosto de ele de Normal, exagero. mesmo. Normal, você consegue segurar ela nessa rodada, mas ela te agarrou. Ela tá tentando te afogar. Você sente o líquido entrando, subindo pelo seu pescoço. Você tira o líquido assim, você sabe que ela vai começar a te afogar a partir de agora. E agora Esse é o barulho que eu faço. foi o Luciano, mulher, Arthur. Putz, mestre. Daqui agora fodeu, né? Aqui dessa visão. E desvantagem, né? Com certeza desvantagem. É, então, mas continua, né? Só 12 desvantagens. É o mesmo número de vantagens, sim, é corpo a corpo do pessoal, tá. Não, porque apareceu a aérea, achei que ia ter mais Mas um. a Eren é a mesma desvantagem do Joey. É só um momento que Show. você tem que mirar na criatura Então não vou nos seus amigos. vou mandar bala de novo. Manda ver. Deixa eu pegar aqui. 7. Pera aí, deixa eu só ver. Normal. Tá. E fracassei. Você erra o tiro e só cai na piscina. Show. Dante. Nossa, você falou só cai na piscina, eu achei que ele tinha caído na piscina. Não. O tiro cai na piscina. O tiro cai na piscina. Nossa. Vou dar um tibum, né? Você tenta se concentrar no meio dessa loucura de a Eren se jogando na frente do Joey, a criatura puxando, enfiando o líquido no Kaiser. O Luciano se debatendo na O piscina, Luciano, todo você vê o desesperado. Luciano caindo lá atrás e sendo afogado, e aí você dá um tiro errado no nervosismo. Ok. Dante? Eu não tô... Eu preciso usar ritual de novo pra enxergar paranormal, né? Sim. Você tem saque rápido, você consegue puxar o celular e conjurar na hora. É instantâneo. Tá. Eu vou fazer isso, então. Eu guardo o restinho desses aqui que tinha. E ao mesmo tempo que eu guardo, com a mão que tá o livro, eu já seguro o livro assim entre, tipo, esses 2 dedos aqui, que é meio grosso, mas com um jeito. E puxo o celular com o dedão. E abro o livro de novo, passo a mão e tento caçar. Conjura o ritual, os seus olhos brilham em amarelo, né? Exatamente, o símbolo do infinito também. Perfeito, o seu símbolo brilha e você começa a voltar a enxergar. E você vê, né, a grande piscina cheia de gosma asquerosa e a criatura, a silhueta dela bem danificada, ela tá bem machucada. Você rola um sanidade pra mim aí, mestre? Quanto que é? Tem uns 35 se fosse paranormal. Não, tá, essa aqui é o... Entendi. É, o D100, né? Você passou. Passei? Passou.
Caralho, dale. Tirou Então 25. não tomo nada de sanidade. E agora você consegue enxergar a criatura. Musicão, velho. Kaiser, Foda. Tá. É, Eu quero falar, então. Pode falar. Gente, a hora dela tá bem fraca. O que vocês estão fazendo tá funcionando. eu tô sendo afogado. então tenho que teste de fazer? força. A ficha voltou? Voltou, Não, voltou? bosta. Ainda não. Não. Não, não, não. Não. Voltou Teste de bosta. força. Nossa, fodeu. Eu tirei 4. Fracassei. 4? Você perde 2 de constituição. O líquido começa a entrar em você, você sente ele descendo subindo no seu nariz assim, e você começa a ser afogado de novo. Sentimento terrível pela segunda vez. Não tá melhor. Agora é ela. Ela tá afogando o Kaiser, ela vai virar no Joey de novo. Só vem. E vai atacar. Com as 2 garras. Ai, Deus. 2 ataques, Joey. Contra-atacar que vai bloquear. 2 contra-ataques, porque o meu contra-ataque é maior. Vamos lá. Vamos lá. 15 é bom. Hã? 15 é bom. 16. 2 bom. Os 2 acertam. É mentira! Não é Os possível, velho! seus 2 acertam. Seu louco, Mano, esse mestre tá brincandão, tá brincandão. Velho, nossa senhora da badia. Derruba o Arthur Pode da causar o dano dos 2 Piscina. ataques. Rola o primeiro 4 aí. Tá maluco? Aqui deu 2. Deu 2 mais 4, mais o teu, então. 1. Aqui deu 1. Caralho, foi 2. Deu 2, tudo 4. 1, então. Tá, deu 2, 4, 6, 7. Deu 5. 5 de dano. Tá, então 5 no primeiro e o segundo. 5 primeiro. O primeiro quase não acerta, você pega de susto só. É. E aí aqui agora deu 9, deu 11 agora. 11 mais 4. O Nossa, segundo, esse você arrasou. tira e você percebeu que a lâmina tá numa posição boa e descreve aí. Ah, Tá vivo. o Joey só fala baixinho, assim, tá ligado? Olhando pro Kaiser um pouco de raiva e olha pra ela. Você é nojenta. E ataca enfiando dessa vez. Ela tá puta. Ela tá braba. Erin, Eu também. Não tá não, Oi, não vai tá tirar não. de novo. Gente, eu tô na piscina, ela tá de boa. Eu vou atirar de novo. Ok, é um teste Mas só. Eu posso tentar empurrar o Joey de novo e atirar? Pode tentar. Qual que é? É D20. pra... E aí, quanto de força você tem? 15. 15 de força você tem? Não, eu tenho 13 de força. 13, Tirei 15, você tirou bom. Joey, você quer tentar bloquear? Você quer tentar Eu vou ficar? segurar. Então manda Eu vou teste de força segurar. também. Tem que tirar um bom. Deu Que 10. besta, cara chato. O meu é normal, eu acho. 16, o meu deu normal. Então a Erin consegue te empurrar pra trás e se colocar na frente da criatura. Eu vou atirar. Pode atacar. Gol! 20. 2. Faltou 0. Faltou um 0, o 0 tá no lugar errado. Quando você Ele tá aqui em casa. Você empurra o Joey, você atira no chão, assim. O tiro não acerta ela porque você tava empurrando o Joey no meio do ataque. Ó, a ficha voltou. Voltou a ficha, graças a Não Deus. estão me dando sorte, não, Nossa, mano. Dália. O Joey grita de Acabei volta, de tá? O que você tá comprar. fazendo? Vamos lá. Eu só não respondo. Mano, eu consigo pela hora saber que o Luciano tá sendo afogado, mestre? Ou não, nem um pouco? Não, você não consegue ver ele dentro da aura. Foi a Erin, agora o então. Luciano. Mas Luciano, ele vê a água, né? Ele não vê a água dando umas tremeliques Teste de lá. força? a água toda tá vibrando. Mexendo, Ah, assim, tá sempre vibrando. Tá sempre vibrando. mexendo. É tudo uma grande Entendi. carne, zona Que líquida. bizarro, nojento. Assim, terrível. Teste de força, mestre? Teste de força, sim. Vambora, extremo, Extremo, caralho. vamos ver se ela não tira extremo Gol, também. porra! 1. Você Não perde vem com 2 essa de constituição. Ele tirou extremo Eu tirei também. extremo também. Tirei 19. Não. Cala a boca. Puta! Relaxa, na próxima você tira extremo de novo. Você tá com quanto de constituição E eu agora? também. 10. 10. Não, não. 0 é morte. Você tá com quanto? 10. Gente, 5 rodadinhas Ah, dá pra matar tempo. essa desgraça, velho. Ó, a ficha ela. voltou pra atualizar as vidas aí, Ficha tá? voltou. Boa, atualizem as vidas, atualizem as Ah, vidas. eu tô com 15. né? Nice! Tá 15, Kaiser. Vamos lá. Eu tô com 5 só. Erin, Tá de você boa. se jogou na frente, ela vai te atacar com as 2 garras. 2 contra-ataques, esquiva o bloco. Calma aí. Contra-ataque. Vou esquivar. Pode dar os 2, rola as 2 aí. Bom. Tá.
Normal. Normal? A primeira te acerta em cheio. Dano máximo. Ela te dá, numa agarrada, 9 de dano. Ela enfia na sua barriga, assim, fecha, arranca um pedaço da sua barriga. Nossa, Você começa a ela entrou com jorrar lesão grave, sangue. não? Você tá em lesão grave. E a segunda erra. Ela erra a segunda. Nossa senhora. Puta que pariu. Agora foi ela. Agora é o Arthur. Tá. Eu vejo a Erin me machucando, né? Sim. Quero fazer a mesma coisa que ela fez com o Joe. Eu quero vir e tentar empurrar ela. Trenzinho. Ah, velho! Teste de força. Mas o que eu faço aqui, Luciano? Não tibum aí, caralho. Quer dar um Seu mergas? olho Não quer dar um mergas? Eu não Olha vou, ele na eu piscina. não vou, Eu tô de não vou boa ali. resistir, não. Normal. Ele consegue então. A Erin, mano, você tá com um pedaço a menos no seu estômago assim. E assim, toda vez que eu descrevo esses machucados, lembrem que vocês transcenderam e a vida de vocês é paranormal. Você teria morrido se não fosse paranormal. Mas você tá viva e você tá de pé ainda, Erin. Você joga ela pra trás. Tá. E agora. eu falo, e você tem que Cuida dar dela! Dá um teste de constituição pra mim, Erin, pra ver se você desmaia. Ah, É. Fracasso. Você desmaia. O Arthur te joga pra trás e pum, não aguenta e deita. Você cai no chão. Você cai no Joey, na real. Joey, você quer tentar segurar ela? Nossa. Quero. Manda Graças a Deus, mano. Destreza? destreza, O que tiver Imagina mais ela alto, cair pra destreza ou piscina, força. mano. Destreza. Nossa, tirei extremo. Você vê ela caindo, pum, Olhei você aí, ó. segura ela. E o que você faz? Eu seguro ela e já me afasto um pouquinho. Tá, você puxa ela pra trás, então na sua rodada a gente já queima isso. Tá. Ah, Então eu quero Agora- puxar mais. tá, agora eu dou os tiros, mestre, de perto. pode atacar. Posso dar 2 tiros? Pode com desvantagem anulada. Tá, então é só dois dois tiros tiros normais, normais. isso. Tá. O primeiro foi bom. E o segundo? Extremo. O segundo foi Extremo. bom também. Bom, pode dar dano nos Ok. dois. Tá dando. Caralho. Joguei o primeiro. Morre, Lebescoia! Ah! Que ridículo. 2! Te odeio, over. Te odeio, na moral. Os dois Davi. tiros entram nela e parece que ela nem sente. Que ridículo. Dante, você tá vendo ela agora. A Como que aura tá dela. a aura dela. Ela tá bem danificada ainda. Você não sabe dizer exatamente, você não sabe dizer a vida dela, mas você sabe que ela tá se contorcendo Eu não mais sei o que agora, tá tá diferente. acontecendo. Gente, tem alguém machucado. O Joey grita. A Erin tá machucada. Que pergunta Não tá idiota. prestando atenção. O Kaiser gritou, ele tá sendo afogado. Ele só... Eu tava gritando alguma coisa importante. Cadê ela? Aqui, Dante. Tá, eu me sigo pelo som pra ajudar ela. Ok, me dá um teste de escutar, ver se você consegue ouvir perfeitamente até onde ela tá. Só pra você tirar o normal. Nossa, eu vou pisar nela, velho. Só pra você tirar o normal. Caiu de novo, será? Não caiu. Não, eu tô aqui, mano. É porque meu escutar é 6, irmão. Manda aí. Fracassou? Com 13, faltou um ponto. Você vem correndo e agora eu pedi um teste de destreza, ver se você cai em cima dela. Tudo dando errado. Você vê o Dante vem correndo desesperado e ele achou que tava um pouco mais longe, ele pisa na mão da Erin e puf, cai em cima dela e deixa o livro cair do lado. Tadinho. Eu tenho 5 rodadas, velho. Não aguento, mano. Cara, não é nem ela que tá wipando a raid, é nós. Teste de força. Força ou teste de Constituição, qual for mais alto. Nesse ponto é Constituição agora, na verdade. Ah, não, posso fazer teste de É Constituição, a sua então? Constituição agora, porque ela entrou em você. Tá, então calma. Constituição. Análise. Tirei bom. Bobiquinho do calão. Tirou bom? Sim. Você aguenta essa rodada, você não perde Constituição. Beleza. Vamos lá. Cassiano deve estar com um binóculo foda lá na E minha janela. rodada é quando? A sua rodada era essa. Eu posso fazer teste de força pra tentar sair? Você pode andar. Então eu quero tentar Você, sair. você precisa tirar um extremo. Tá. Ah, não. Você precisa tirar um extremo. Tirei um extremo. Você começa. Você tira. Começa a puxar esse líquido, é meio viscoso. Você começa a vomitar esse líquido todo pra fora de você. E você para de ser afogado.
Essa foi a sua rodada. Agora, Beleza. deixa eu pegar aqui a lista. É ela. Ela vai atacar o Arthur. Com uma mordida. Delícia. Eu quero desviar, posso? Pode esquivar, bloquear o contra-atacar. Eu vou esquivar, meu amigão. Fracasso. Ela te acerta. Certeza? Certeza, Arthur, sinto muito. É a mordida, né? Tá bom. Uma mordida. 3. Você dá um pulinho, ela só Na passa cara do raspando os Pode dentes em você. respirar. Tá. Aonde mais ou menos? Você consegue me dizer? No ombro, assim, passa raspando no seu ombro do braço direito. Nossa, que desgraçado, meu único. Tá. Beleza. O único. Joey. Você trouxe a Erin pra trás, essa foi a sua rodada, né? Já tinha sido feita. Essa foi a rodada mesmo? Você puxou ela, segurou e puxou ela pra trás. Já tinha sido a sua rodada. Ok. Então eu só tô ajudando o Dante a levantar também e Perfeito. tô ajeitando os dois, assim. Perfeito. E... Dante, ela machucou o abdômen. Você pode fazer alguma coisa? Ela tá desmaiada. Ai, vou tentar. O Dante começa a se levantar. A Erin agora. Erin, Cadê meu livro? não teste condição, vê se você acorda. Eu entrego o Dante, o livro pro Dante, que tinha caído, eu presumo. Perfeito, tudo bem. Bom, Você começa a acordar, assim. Você tá sendo carregada pelo Joey, assim. O Dante pisa no seu braço e você acorda com a dor dele pisando e caindo em cima de você. ai, caralho! O que tá acontecendo? Você se meteu na frente! Por que você fez isso, Erin? Ela ia te matar, porra! Ela não vai me matar. Luciano, eu hoje. falando na moral. Constituição. Eu tô falando numa boa? Constituição? Falando numa boa? Como assim? Tipo, eu achava que ela tava real morrendo. Ela tá machucada pra caralho. Ela arrancou um pedaço do estômago, assim. Ela tá Não, sangrando. mas eu não sei, eu só não sei, eu tô me baseando pela voz Aham. dela. Ela parece estar bem Não, machucada, eu te falei assim. que ela tá... eu te falei que ela tá sem bem pedaço. dolorida. Eu te falei, ela Luciano, machucou teste também. Constituição. Por quê? Porque você tá Eu tive afogando. lesão grave ou não? Você teve lesão Por grave, que sim. não força? Força depois. O meu Constituição eu uso o que eu perdi, então eu uso 10? Ou Sim. eu uso o que eu tenho? Não, você usa a sua original. Você usa a sua original. Tá. Vou tentar girar na ficha. Só vai perdendo os pontos. 20, É isso. caralho! Você mantém a Let's sua... go! Agora teste de força, vê se você sai. 20, caralho! Bom, Você não sai. Precisa de um extremo pra sair. Ah, mano, que água poderosa, tá maluco? Ele tá dentro de uma piscina de gosma vermelha segurando velho. ele. Ele não vai sair E tão que fácil. eu imagino que não é tão líquido, né? É viscosão. É bem ô Vertão, me viscoso, dá é meio 2,20 que eu te pago 100 conto, Arthur, mano. ela vai pra cima de você e tenta te agarrar pra te afogar. Que safada. Teste Eu de posso força. desviar? Ou esquiva. Força? Tá bom. Ou esquiva? Ou esquiva. Vou esquivar. Vou esquivar. Normal. Ela consegue. Começa a subir e começa a entrar na sua boca um monte de líquido vermelho nojento. Tá bom. Arthur, é você. Tem que dar Constituição? Agora é Constituição. Tá. E força, vê se você sai. Tem que tirar um extremo pra sair. Primeiro Eu tirei Constituição. bom na Constituição. Tá, você não perde. Força. Meu Deus, minha força é muito baixa, mano. Tem que tirar um extremo. Fracasso. Tá, Fracasso. você continua preso no afogamento, Dante. Tá, eu quero jogar o frasco pro Joey. Um frasco desumano. Porque eu sei que ele consegue fazer Tá. uns Ritokyo. Você pega o ingrediente e mostra assim, Joey, o Dante pegou o ingrediente, Joey, toma. um frasco de cinzas e tá te entregando assim. O Ele Joey tá mostrando pra frente, ofegante. sem saber onde tá. O Joey tá ofegante. Tipo, ele encosta, mas não pega, sabe? Dante, eu não consigo agora. Eu não consigo, eu tô fraco. Eu tô fraco, eu não consigo. Deixa que eu faço. Então eu começo a... Eu abro a página assim, folheio, procurando, acho a página que tem o de... Cicatrização. A cicatriz temporal, sim, e uso. Vamos lá. Cura depois, Teste velho. de exposição paranormal e... Nossa, não aguento mais tomar sanidade, velho. Fracasso. Ok, você tomou 6 de sanidade. Calma, D6, né? Um DK. Calma, não é D6 ainda. Só... Ah, mano, você zicou, velho. Você tirou 2 de sanidade. 5! 2 Ah, não, você tirou pra mim? 5 aí? É 5 aí. O que você falou? Bocudo. Eu tinha tirado 2, agora é 5. Desculpa. Tá de boa, Eu cara. esqueci que eu tinha que rolar aqui. Que você rolava aí, aliás. E você pode curar a Erin. Faz a rolada aí. Tá, eu... visualmente A rolagem. dolorido. Eu viro, assopro assim no abdômen dela, na área que tá a ferida. E
2 de cura. 2 de cura? Tá bom, Aaron. Você cura 2 de vida aí. Ainda tem potencial de curar essa ferida. Mais 4, né? Não, mais 6. Que a ferida foi 9. Então ela tá bem aberta, tá cicatrizando um pouquinho, assim. Falta Fechou um 7, eu pouquinho. acho. Foi 9 a 7, isso, desculpa. 7. Kaiser, você. Maluco, vou dar 2 tiros na lambisgoia. Manda ver, 2 tiros normal. Primeiro foi fracasso. Extremo. Foi bom o outro. Bom, pode dar o dano. 10 de dano. 10 de dano. Mano, Nice. você... Eu vou considerar que você acertou os dois. Você... Esses 2 tiros causaram um puta estrago. Agora você tá percebendo. A água da piscina que tava vindo pra conectar e sempre tentar tratar esses ferimentos e fechar essas feridas, não tá mais conectada. Ela tá meio que distante da piscina. Ela não tá mais sendo curada e agora ela tá ficando cada vez menor e mais fraca. E você vê que ela desesperadamente agora tenta se agarrar no Arthur. E é a rodada dela. Tá. E ela começa a Eu tentar só entrar grito- por completo nele. Eu só grito antes. Aguenta aí, Luciano! E só. E a piscina começa a se mexer cada vez menos. Arthur, eu preciso que você faça um teste de constituição. Aí ela começa a tentar se desintegrar e vira só uma gosma, começa a tentar entrar completamente em você. Fracassei, mestre. Ela começa a entrar caralho. completamente. Ela tá só com metade do corpo assim, você vê. E você perdeu agora 4 pontos de constituição, Arthur. Puta Certo. que pariu, velho. Eu diminuo aqui ou eu marco só em algum lugar? Marca em algum lugar mais Esse. fácil. Tá, é melhor. Putz, eu tava diminuindo aqui mesmo na ficha. Não, tudo bem, que você tem que lembrar depois Eu de perdi voltar de 4 volta. pontos? Perdeu 4 pontos de constituição. Show. Sabe com quanto? 11. 11, beleza. Agora é... Foi ela agora, é o Joey. Dante, eu preciso que você cuida dela. Eu vou ajudar o Luciano. E eu vou sair correndo, mestre, pra Eu agarrar já- o Luciano. Pode ir, teste de força. Ok. Let's go! Normal. Extremo. Tá, esse normal vai dar uma vantagem pra ele na rodada dele. Erin, Eu consigo me levantar? consegue se levantar. É uma rodada, é uma ação. Eu vou me levantar então e tentar andar pra criatura de novo. Tá, Dante, você sente a Erin assim, você começa a fechar a cicatriz, você sente ela se levantando na sua frente e... Eu tô um pouco em choque ainda, eu tomei muita sanidade de uma vez só. Tá. Eu tô... Você sente, né, as entidades Nem percebi. espirais na sua cabeça, assim, você tá meio abalado com uma dor de cabeça meio repetitiva, assim. Erin, você se levanta e consegue se mover, mas você não pode atirar. Tá, eu vou andar pra criatura então. Você vem até, você Sem consegue falar andar nada. até aqui. Beleza. Você vê ela entrando, metade do corpo dela já tá entrando com tudo no Arthur. Agora, Luciano. Tipo, é na minha boca, ou É na sua boca, minha nariz, é em entrando? todo lugar que ela consegue. Mas nossa, imagina eu Constituição chorando primeiro, pra mestre? caralho, tipo, Tá lacrimejando. horroroso, tá horroroso essa cena. É um teste de força, você tem uma vantagem, porque o Joey tá te puxando. Tá. Primeiro... Foi bom. Tá? Segundo foi normal. Então vai o bom. Você não consegue. Você perde mais 2 de constituição. Minha nossa senhora. Tu tá com quanto? Deus, cara. Eu tô com 8. Ah, tá safe. Safe. Fala, cura lá! Arthur, você perde Fala, meu querido amigo. mais 4 de constituição. Ela Por que tá o meu é o entrando dobro? com tudo em você. E essa Tá foi a bom, rodada deixa eu dela. só diminuir. Isso. Meu Deus. E é do você céu, agora. cara. Você pode tentar fazer um teste de força pra tentar parar isso de alguma forma. Eu posso tentar dar um tiro nela com Pode, desvantagem? pode. Não tem desvantagem. Você pode tentar dar um tiro nela Tá. entrando em você. Então eu vou tentar. Eu vou tentar dar o tiro nela. Com vantagem, porque eu tô perto ou não? Porque eu tô torto? Não, só normal. Você acertou. Bom. Pode dar o dano? Pode dar o dano. 4. Como você quer matar ela? Nossa senhora! Mulher não briga! Tomou, mulher não briga! Eu tô lacrimejando, ela entrando assim, eu tô tipo chorando. Eu tô desesperado, daí eu levanto a arma assim, miro nela, faço a cara de ódio assim e dou o tiro. Você atira e o seu tiro explode sangue pra todo lado e você começa a vomitar ela inteira pra Vomito fora. pra caralho. E essa gosma começa a voltar pra piscina. E você e no meio do seu vômito, você começa a vomitar, não para de vomitar sangue, Luciano. Você começa a boiar assim e descer na piscina. Você
você ouve você vomitando uma chave. E o Luciano cai lá embaixo, vomitando Não, também. eu tô segurando o Luciano. Ah, o Luciano tá. Você vê o Luciano gorfando todo aquele sangue que tinha entrado nele. E o combate acabou. Luciano, você tá bem? Arthur, você tá bem? Eu dou o braço assim pro Joey puxar. Eu puxo. Eu Com um pouco de dificuldade, Levanta, assim. O Joey tá sentindo os ferimentos agora. Obrigado, Joey. O Joey meio que ignora o obrigado e vai ver como é que o Arthur tá. Eu também vou fazer o Arthur. Arthur? Eu tô vomitando. E eu acho que na minha visão, tipo, acabou já o gorfo, mas eu ainda tô, tá ligado? Com aquelas ânsias fodidas. Eu tô... Eu coloco a mão nas costas tapinha nas do costas, Arthur. assim. Eu quero Põe água. pra fora, põe pra fora. Que eu bati Tem aqui. água. Não, Vocês. aqui não. Essa luta durou enquanto o sol se punha, agora tá bem noite. Ah, Caralho, Não, tá nas melhor. fanarts então vai ser durante o pôr do sol. Vai ser Olha que durante o pôr lindo. do sol. caralho, que foda. Bonito. Fica a dica aí. A Erin. O cão caiu, mas ele tá voltando. O Kaiser ele tá gorfando também enquanto isso. Ele tinha sangue dentro dele. Kaiser, você Harry? tá bem? Arthur? Você tá bem, Erin? Eu tô bem. Vocês estão bem? Tô. Luciano? O Luciano tá bem, eu tirei ele de lá. O Kaiser vai correndo Ei. ajudar o Luciano sem falar nada. Ele só vai em direção ao Luciano pra auxiliar ele a vomitar e tal. Erin, nunca mais faz isso. Por que você se meteu na frente? Não queria perder mais um de vocês. Pelo E aí mesmo você motivo vai- que você... Pelo mesmo motivo que você se meteria na frente também, ô Joey. Não é Exatamente. vocês que tem que fazer isso. Não é você que decide. Eu saio e vou lá no Luciano. Tá? Desgraçado. Eu falo eu vou pra também, Erin. Lu. Pera, eu falo pra Erin antes dela sair. Eu odeio quando ele tem argumentos bons. Desgraçado. Eu só vou... Lu, O Kaiser ele pega um cigarro e se afasta de vocês pra ir fumar. Eu não vou interpretar o Kaiser, eu dei interpretar o personagem de vocês. O máximo que eu Faz puder. esse sotaque aí. Eu não gosto de interpretar o personagem de vocês. Não, tá tudo bem. Eu fico desconfortável. Sai. Foi tenso, quiser, foi a gente tenso. interpreta. O Kaiser. Não precisa. O Kaiser, ele pega um cigarro e sai quieto. Ele não vai fazer nada. Depois ele volta e interpreta. Lu, você tá bem? Tô. Eu sento na grama aqui, meio que me jogo assim na grama, tipo... Eu dou uma sentada também. Eu vou... O Joey vai meio cambaleando ver como é que tá o Dante. Voltei, hein? Pode entrar. Eu Abre tudo só... Calango, só uma dúvida. Eu falei que o Kaiser pegou um cigarro e foi fumar distante, pode ser? Faz sentido Pode. pra ele? Perfeito. Faz. E aí ele caiu na piscina e a gente tá tentando salvar ele agora. Ele tá com 0 de constituição, esqueci de avisar esse ponto. Só entrando nas câmeras aí. Como é que o Dante tá, fisicamente? Intacto, mas ofegante. Cego. Tá nervoso, ele tá suando. Eu quero pegar ele nos ombros, assim, sabe? Ei, tá Acabou, tudo bem? né? Acabou. Por enquanto Tranquilo. acabou. Tranquilo. Você se machucou? O que aconteceu? Nada, tô bem, não aconteceu nada. Dante, eu sinto muito. Eu sinto que eu não conseguiria fazer o ritual agora. Eu tava muito fraco. Eu não consigo nem me curar. Não tem problema. Eu Mas tá sinto todo muito. mundo bem, certo? O que é? Tá todo mundo bem? Mais ou menos. Como sempre, Eu- depois de um combate. Posso checar os ferimentos deles? Você pode falar como eles estão? Me leva lá. Eu levo. A Fecha o Erin, livro. Ok. Você ajudou a Erin. O Arthur, o Kaiser e o Luciano pareciam que estavam se afogando. O Kaiser volta com o cigarro agora na boca. E eu fui atacado no peito. Tá bem feio, inclusive. Kaiser, enquanto você tinha caído, o Kaiser foi ajudar o Luciano que tava se afogando e vomitando. Você vomitou um pouco de sangue que tinha entrado em você também. Você falou alguma coisa? Eu? É. Eu pergunto... Você tá bem? Aí no meio da minha frase eu vomito, então. Beleza, O resto. perfeito. Vomitei. Show. Vamos. Eu? Lu, você tá bem? Vamos em. Eu tô, Erin, obrigado. Nossa,
Eu vejo agora, né, a filha da Erin. Eu não tinha visto antes, porque eu tava afogando. Ela tá bem ferida, assim, a barriga dela tá cheia de sangue. Caralho, Erin, o que você fez? Lipo. Merda. Você não aprende, né? Mas quando? Ah, E aí, o que aconteceu, gente? O que aconteceu? O monstro, sei lá, ele falou alguma coisa? Ele deixou alguma coisa pra trás? Eu não sei, vocês que estavam ali com ela, eu tava afogando. Eu dou uma procurada eu aqui começo a na olhar piscina, aqui, ó, cara. no chão, onde a gente lutou. Você volta até o seu vômito, onde você tinha vomitado aquela pequena chave diante de você. Fui eu que vomitei? Sim, você vomitou a chave. Ah, eu achei eu que tinha achei sido o que- Luciano. Eu Não, também, eu também o achei que Arthur tinha sido tava Luciano. gorfando ela Caralho. inteira e foi junto a chave. Perdão, então, desculpa, confundi. tá. Pera. Tem uma chave aqui nos vômitos. É a vermelha? Vem cá pegar a maioria atrás. agora se foi, só tá manchado vermelho assim e tá a chave aí no meio. Alguém tem uma comida aí? Eu Vem dou uma pegar bela aqui, Kaiser. tragada no cigarro, assim. Quê? Alguém pegar tem aqui a comida? chave. Tem sal? Tá, pode ficar comigo, eu acho. Salve. Pega aí no chão. Pega você. Pega você, mano. Minha pressão tá Tá baixando. nojento, Arthur. Tá. Eu pego, vai. Eu tô pego. brincando. Eu tô Nós brincando. pega junto. Nós abaixa e pega junto, então. Agora eu já deu pra mano, eu achei que já você deu pra eu achei que recuperar era mais pra um eu ponto pegar. de... Deu pra recuperar um ponto de ocultismo, assim. Joyce, Deu pra recuperar um ponto? Deu, tudo isso deu um ponto aí. Tá. Erin, você não quer sentar na van, não? Fica ali. Tá confortável aqui. Gente, a gente precisa terminar isso. Eu ainda quero saber o que tem atrás daquela porta. Eu só não acho que eu vou conseguir fazer você ver, Dante. não tem problema. Eu te falo o que tem, de qualquer forma. Tudo bem. Eu abro o livro e já tento fazer o ritual de chegar pra normal de novo. Pode dar um teste aí, manda ver. Não aguento mais. Eu entrego a Como é que chave esse pro filho da Kaiser, puta tira tá? tanto ponto de ocultismo? Ele é um 31. ocultista. Nu! Ele Tá. pegou o arquétipo pra Rola isso, um pô. D4 aí, ô mestre. Boa. Show de bola, cara. Hein, mestre? Cadê? Eu entregar a chave pro Kaiser, tá? Só pra... Tô com o olho de Shenmue Eu guardei, amarelo de eu guardei. novo. É uma chave do mesmo formato daquela outra chave preta, só que vermelha e toda gosmenta agora. Eu com meu cigarro, eu vou fumando e vou atrás do Joey. Tu encontra o Joey encostado na van, assim, bem ofegante e olhando pros ferimentos dele. Dessa vez ele não tá segurando Você muito tava bem, sozinho, né, Joey? não. Tava. Você ouviu uns sussurros por aí. Você ouviu uns sussurros ao seu redor, assim, e voltou por causa dos ferimentos. Você besta. O Kaiser... o Kaiser não usou o ritual, né? E aí, vai falar que não tá doendo? Eu chego por Joey. Não tá. Deixa eu ver então. Aí eu ameaço encostar em alguma coisa assim. Eu dou um tapinha na mão, assim. Você Parece tem que cuidar bobo. disso, amigo. Eu vou tentar, eu tô meio fraco, mas eu vou tentar. Mestre, eu vou tentar fazer o ritual. Pode fazer. Aliás. Você pode chamar o Dante aqui? Posso? Coitado. Eu cheguei perto do Dante pra perguntar como é que ele tá bem, mas pode ser. Enquanto isso. Tô bem. Tô bem, Tá bem, Dante? Tô bem. Certeza? Ô, Coisinho. Dante. Oi. Coisinha. Eu tento ir na direção que ele me chamou e vou andando. Eu tô aqui. O Joey pediu pra te chamar. O que foi, Joe? Você ainda tem aquelas cinzas humanas. Eu vou tentar. Eu vou tentar me recuperar um pouco. Toma aqui um frasco inteiro. Eu dou um frasco inteiro de humanos pra ele. São duas Obrigado. porções, né? Se quiser levar tudo pra não usar essa porra mais, eu agradeço. Enquanto isso, eu dou a mão assim pro Lu. Me ajuda aí, Lu. Vamos... Eu vou te botar na van. Eu levanto ela. Eu levanto e eu passo reto. Você tá com uma lesão grave, mas você não tá morrendo. Tipo, você consegue agir normalmente, assim. Só que o que a lesão grave define é, se você zerar de vida, você pode morrer.
Mas você tá bem ainda, você consegue andar, você consegue... se você não fosse uma agente paranormal, se você não tivesse transcendido, você estaria morrendo. Aham. Cara, eu vou... Passo reto por eles Eu e vou ver encosto se na tem van comida aqui, na van. foda-se. Antes da gente entrar na casa, eu vou vir até aqui mais ou menos aqui no começo da garagem aqui. Eu quero dar uma olhada na casa da frente pra ver se os meninos estão olhando de alguma janela. Você vê eles olhando de binóculo, assim, na janela de cima. Você vê o Hugo, assim, ele dando um joinha pra vocês. Eu vejo o Hugo olhando. Ele tá dando Mano, só um joinha. eu vou ficar com o olhar baixo assim e vou só levantar o braço com o punho fechado. Assim. Cara maluco. Fumando meu cigarro ainda. Ok, agora eu viro de costa. Plus ultra fumante. Vamos entrar, gente. Vamos entrar. Acabei de fazer uma coisa legal. Vamos entrar. E eu vou entrar dentro da casa. Pega um cigarro assim e já entra, mano. Aí, quando você tá entrando, você recebe uma notificação no seu celular. Tá, então deixa o cigarrinho na boca e pego o celular. É pra uma ver. foto que o Hugo mandou do Kaiser. Ele falou, que foda! Vou mandar, você viu? Ô, mestre, enquanto isso, então eu faço o ritual ali. Eu entrei Pode já. fazer, tá? pode fazer. Eu saio da van. Eu Vocês rolei... estão bem, gente? Eu vou ficar. Eu faço que sim e vou atrás do Kaiser. Eu rolei 20, então passei ali no teste de sanidade, Tá. então foi um custo. Ok, pode dar. E aí o Joey se abaixa, assim, ele tá quase chorando, um pouco de dor, um pouco de sussurros e ver coisas estranhas. E ele fala mais uma vez o nome do amigo dele que faleceu, Mateu, e assopra as cinzas. Quando você cura? É um D6, né? Deixa eu ver aqui. 6. Nice. Cara, eu juro! Não, relaxa, não tô duvidando. Você pode curar Certeza? a sua ferida inteira, então. Você cura 6 de vida. Cicatriza bem, assim, em espiral mais uma vez. E vocês veem o Joey só se concentrando. E fica melhor. Ao menos um Ele pouco. dá um... Ele respira fundo, assim. Aquele cortezão Mestre, já eu- fechou. Eu passo na frente e as cinzas vêm pra mim e me cura no lugar. eu tô na van ainda, Perfeito. Eu tava vou recarregar observando meu- isso com a aura lá, pra ver se vê jogo interessante, que esse mundo todo novo é Mas muito... você vê só predominariamente a cor preta em espiral, assim, em uma certa área. Na sua Eu frente. vou recarregar meu cartucho aí da shot. Ok, Eu já vocês fiz podem duas recarregar balas, isso, peguei. você não precisa nem narrar, você pode só fazer. Tá. Ah, eu tô procurando a minha arma que eu joguei no chão, tá? Que eu não faço a menor ideia de ela tá. Tá, só você tô viu no o a chão. gente procurando, vê, assim. a gente vê ele Aham, procurando? você vê o Dante Então procurando. abaixa aqui com ele. Posso tentar encontrar? Ô, Pra- Eu vejo a arma. Tem que eu tirar um vejo a arma extremo, no tem que tirar o chão. extremo pra achar. Ah, tá. Não, Tá. deixa ele fazer isso. Deixa eu Vai tentar, ser na moral. zica. Ah, tirei um bom, Não, você vê, velho. o Dante arrastando um pouco o pé, assim, mais ou menos perto da arma que ele tava. Ah, Ô, mestre, aqui, ó, Dante. eu te Eu pego assim e entrego pra ele. Perfeito. Luciano? Eu te Obrigado, perguntei, mas você não me respondeu. Tamo junto. Então, alguns dias atrás. Ah, Quando você transcende com um item, o símbolo some do item não ou não? some, não some. Tá. Mas ele É perde porque a eu propriedade tô assombrada, ele não consegue transcender 2 vezes. Ah, não, é porque eu tô com um anel que eu transcendi, só que eu tava guardando ele só. Ah, sim, sim. E aí eu Você vou- consegue usar o próprio item com o símbolo pra usar o ritual, por exemplo. Tá, então eu vou colocar da hora. o anel no meu dedo. Ok. Ah, a Erin vai mijar. Não, a gente tá indo pro intervalo agora, na verdade. A gente vai dar uns 5 minutinhos tá. de intervalo, vocês estão com a chave vermelha. A gente vai pro intervalinho de 5 minutos, fanarts, e voltamos já com Ordem Paranormal e Desconjuração. Segura aí, vamos Boa nessa. demais. Let's go!
estamos de volta. Alô, alô. Ainda tá mutado? Tamo Oxi, aqui, tá todo mundo vai começar, aqui. tá bom? Estamos de Tudo volta. certo. Corre, Muito bem. corre, corre, ele A gente parou. A gente parou antes do intervalo com vocês acabando de derrotar a mulher afogada, um demônio terrível, cheio de gosma na piscina. E vocês acharam uma chave vermelha que o Arthur vomitou, depois de ter vomitado ela inteira também. O que vocês fazem agora? Eu já tô dentro da casa. Eu, antes de entrar na casa, eu viro pro Joey e fico com uma pose meio de super-heroína, assim. Não é só você que pode ser o escudo aqui, viu? Aí ela dá um sorrisinho e vai entrando na casa meio capengando. Atrás dela. O Joey dá um sorrisinho no canto, assim, tipo. E segue. Eu sigo atrás do Joey. Show. Eu vou atrás do Ele já- Dante, então. Na real, eu vou Não, ficar aqui, eu eu venho vou ficar atrás aqui do Arthur. encostado na parede, fumando um cigarrinho. Eu desligo a minha escuta. Tá? Ok, foi isso. É isso? Só. Ok, Eu tô esperando achei. vocês entrar. Eu vou dar um toque nas costas do Arthur, antes dele ir. Opa. O que foi, Lu? Parabéns pela coragem, viu? Ah, olha quem fala. Ah. Eu faço assim, ó. Pra dar um soquinho. Eu dou um soquinho. Bora lá que a gente tem que arrebentar mais uns. Vamos. Mais uns putos. Pode botar Você lá já pra ouviu minha cima mãe já? falando assim? Vocês podem colocar os bonecos na escada aí pro segundo andar. Então, exploração Ah, livre eu- agora, vocês podem andar à vontade. Mais uns putos. Tô aqui Mais na uns porta já. Vocês então Acho que caminham por toda a casa. O mestre nem ouviu. Vocês caminham por toda a mansão endiabrada, passando toda ela destruída pelos escombros, pelos rastros de sangue dos zumbis de sangue, do Tristan, pelo viajante morto, pelo espreitador morto. Vocês passam por todo esse lugar que vocês passaram tanto tempo, sofrendo tantas coisas, e finalmente estão de frente para a porta final, a última porta que vocês não abriram dessa casa, com a chave para ela. Quem sou eu aqui, mestre? Ah, tá. O Kaiser. Isso é. É porque eu diminui todos os gráficos e meu PC tava crashando, aí tá tudo muito estranho. Era aqui. isso mesmo que tava acontecendo? Tá dando problema? Não sei, na real. Estranho. se der Parece certo, que deu deu certo. certo, que voltou ao Azul. normal, é. Deu tela azul, eu liguei de novo, até agora tá de boa. Que bom. Ziquei. Vocês então chegam na frente da O porta. Joey fica por último, tá? Tá. Eu fico Aqui, em ó. frente à porta aqui. No Ah, corredor. eu tô com o Joey aqui, peraí. Eu tô logo do lado do Kaiser. Tá, então todo mundo passa e o Joey fica por último. Então é a mesma coisa que tá aqui, só que o Joey por último, é isso? Aqui? Cadê o Lu e o Arthur? Aqui embaixo. Não, tô falando, tipo, é a mesma coisa que tá aqui embaixo, só que o Joey por último, é isso? Eu tava me baseando pelo som do Joey, Eu mas só tenho que pegar eu. Ah, Beleza. passa aqui. Se organizem Obrigada, como Dante. vocês preferirem. Joey, você não vai? Mestre, eu tô com a arma na mão, tá? Ok. A gente já chegou? Ah, eu também. Chegamos. É logo ali na frente. Eu vou esperar por último. O Luciano Eu tô tá na sua percebendo o frente. Joey meio assim, né, mestre? Se você percebeu, você percebeu, Meu é. amigo. É. Eu vou um pouco mais pra frente, então. Eu esbarro assim sem querer no Luciano, opa, desculpa. Chego aqui e eu quero ficar perto. Que a gente tá perto da porta. Sim, A gente tá na frente da porta. tá logo à frente. Eu quero ficar olhando com aquela visão paranormal só pra ter certeza que nada vai pular Ok. visível em alguém. Você não sente vou nenhuma abrir, tá? criatura dentro da porta, não. Obrigada, Dante, pelo ritual. Tudo bem. Tô pronta, Kaiser. Eu fico mirada assim. Com a shot. Ok. Eu vou colocar a chave vermelha, destrancar. Ok. Você encaixa. Eu olho pro chão. A porta destranca. Eu olho pro chão, tem nenhuma pegada. Nenhuma pegada, não. Pro teto. Tá. Eu presumo que você deixaram a Então- outra chave já dentro, né? Encaixada. Ninguém Sim, tirou. sim, já Ok. tava encaixada. Eu vou... Essa também vai ficar encaixada, tá? Uhum. Eu vou abrir a porta, Você começa a abrir a porta lentamente. devagar. E quando você abre a porta, você se depara com um quarto repleto de pôsteres de bandas de metal. Tem caveiras, demônios, guitarra. E no outro canto desse quarto, vocês veem um cone, um skate e um violão jogado. E ao lado, uma mesa com 2 gavetas. Alô? Caiu bem agora, eu acho. Oi. Eita. Ai, achei que era meu PC. Não, é só. Eu vou abrir a música aqui,
enquanto isso. Mas vocês podem... Esse é o lugar Mas que vocês acham. a gente já percebe o quarto ou só o Kaiser? O Kaiser é isso que o Kaiser vê. Isso. Eu vou entrando logo atrás dele. Vou entrando também. Quando eu vou olhando assim, mano, o que tá na... Quando eu vou olhando o que tá acontecendo, eu... A hora que eu entro, Você eu falo... é bem similar a um quarto parecido com o seu quando você era adolescente. Arthur. eu ia falar isso, eu ia falar... tá, mano, foi parece... Eu ia falar... Nossa, então é assim que é um quarto de um adolescente? Parece o seu, Arthur. Meu Tem Deus, sorte. que demais, já tô olhando tudo. Tem guitarra, né, você falou? Tem um violão, né? Violão? Um violão jogado aqui. Eu Vou quero ficar olhar em as todos os cantos do quarto gavetas. falando, nossa, que lindo. Ai, eu quero isso. Eu quero olhar as gavetas aqui. Tá, vocês vão entrando. Você vai abrir as gavetas. Você abre uma gaveta, Erin, você vê um caderno preto fechado. Com uma inscrição em cima dele. Death Note. Não. No. Diário de Fred e Mari. Tem um diário aqui, guys. Diário. Kaiser, o que é que você vê nesse quarto? É um quarto, parece de um adolescente. Tem vários pôsteres de bandas na parede. Tem um cone jogado, um skate, um violão. Eu Que pego- tipo de banda? Eu olho uma aleatória. São bandas de rock, você não conhece. Tem, sei lá, demônios Dragões alados. metálicos. Não tem dragões metálicos, não. Não, lógico que Tem- não. Eu que vou colocar. Tem demônios alados, chama verde. Tem Slipknot. Você conhece essa? Eu vou pegar o Verdade. diário, viu? Não conheço. Você pega o diário, ok. Mestre, eu quero dar um encontrar na cama. Pode dar. E virar ela. Eu quero abrir o diário. Calma aí, deixa eu encontrar. Deve ter caído, dá no Ah, D20. caiu. Caiu. Acho que caiu. Foi 15. 15? Tá aqui. Nossa. Putz, acho que não. Nossa, por um. Não. Tá. Você dá uma vasculhada assim, você não encontra nada demais. Só uma cama com um travesseiro preto, os cobertores meio pretos assim. Você abre o diário, Não Erin? parece ter nada. Yes. Ok. Quando você abre o diário, deixa eu colocar ele aqui na direita pra vocês, fica mais fácil. Esse é o diário que você encontra. Ele tem algumas páginas. É um diário que tem uma escrita um pouco inconsistente assim e tem uns adesivos de caveirinhas e outras coisas. Guys, eu achei um diário aqui. Ele diz: Sim. Não aguento mais. Não sou eu que tô fazendo essas merdas. Essa casa é amaldiçoada. Eu não tenho nada a ver com isso, porra! De novo vou ter que ficar de castigo. Eles já adotaram a porra de outra criança porque aparentemente eu não era bom o suficiente pra eles. E agora tudo que acontece nessa casa é culpa minha, cacete! Além disso, o corno do meu pai não percebe que a mãe tá dando pro cara que mora aqui na frente. E o pior é que esse desgraçado ainda fica o tempo todo falando com o Leonardo ou querendo saber onde ele tá. Ô seu imbecil, ele tem 9 anos de idade. Tá querendo o quê? Discutir a bolsa de valores? Calma. De quem que é esse diário, Erin? É do Não sei. menino? Parece. Então eles tinham Não dois tem filhos. nenhum nome? Tem mais folha? Eu quero virar a página. Ela tá segurando a capa, tá escrito Diário de Fred e Mari na capa. Você consegue ver. Fred Mari. Mari. Espaço M-A-R-I. M-A-R-E. Ah, tá. Acho Gente, que eu sou burro, foi mal. Kaiser, tem mais pesquisa páginas? esse Fred. Tem mais. Parece- Aparentemente o nome encontra dele era alguma coisa. Fred. Assim que ela terminar de ler, eu pesquiso. Vai lá. O que inferno tá acontecendo com essa criança? Há uma semana atrás, ele era uma criança normal, que ficava comendo giz de cera e correndo pra lá e pra cá, que nem um fedelho chato. Mas de uns dias pra cá, ele só anda quieto. Parece que a postura dele mudou, como se ele tivesse virado outra pessoa. O que caralho aquele maluco fez com essa criança? Ele colocou um demônio dentro dele? Toda vez que eu olho pra aqueles olhos amarelos esquisitos dele, eu só sinto medo. Como se ele estivesse esperando alguma coisa de mim. Eu não aguento mais apanhar. Eu odeio meus pais. Vai tomar no meio do cu! Ninguém acredita em mim. Esse moleque virou o diabo do nada e fica se fazendo de fofinho quando os outros estão olhando. Ele e esse outro pirralho estão tacando terror nessa casa, fazendo um monte de bosta e colocando culpa tudo em mim. Os filhos da puta apareceram com um monte de gato morto e meteram um louco que fui eu.
Eu odeio essa porra, eu odeio essa família. Eu queria nunca ter sido adotado nessa família merda do inferno. Percebo. Eu não sei o que tá acontecendo, eu tô com medo. Por que eu tô escrevendo num diário? Eu não sei. Eu tô com medo. Eu nunca tive tanto medo. Tô sozinho, ninguém acredita em mim. E essa criança, ou seja, quem estiver dentro desse corpo dessa criança, fica me falando coisas que eu não quero ouvir. Eu só queria alguém, eu só queria ajuda. Eu encontrei essa porra desse papel na minha porta com esse símbolo fudido marcado nele. Olhar pra esse símbolo me fez perceber. Eu não sei por que eu comecei a escrever essa porra desse diário. Talvez fosse pra tentar escapar dessa merda, dessa realidade. Bom, parece que não adiantou, mas chega. Essa é a última página do meu diário. Eu sinto o ódio remoendo dentro de mim. Eles vão pagar, eu não aguento mais. E quando você vira essa página, um pedaço de papel cai dela. Esse aqui. Ah, Você besta. tem outro símbolo. Tem um papel com um símbolo aqui. Eu posso ver, Erin? Aham. Eu pego o papel e tento usar o bagulho macabro. Você não sente nada no papel. Não. Mas quando você pega, Ele você não tá percebe que tem amaldiçoado. algo escrito do outro lado. Eu viro. Gente, ele não é amaldiçoado, mas tem o símbolo e tá escrito ódio. Então, pera. Ele foi adotado também. O Fred foi adotado também. Esse papel Ele foi parece com adotado aquele primeiro. símbolo que você recebeu, Arthur, há muito tempo atrás? Ah, aquele que tava nas minhas costas? Não, você me dá o papel, por favor? Eu quero mexer no papel. Se puder. Ok, você pega o papel? Tá, eu quero tocar nele, quero mexer o tamanho. Arthur, você ainda tem aquele papel que foi dado naquela primeira missão que a gente foi? Você não sente nada, é como se fosse um papel com nada pra você. Você não enxerga nada nele. Eu só quero saber o tamanho. Ah, tá. Tamanho e... sim. Eu não tô com ele. Eu não tô com ele, Dante. Eu deixei ele lá no orfanato. Mas se você quer saber se parece um outro papel que a gente encontrou, definitivamente sim. Ele tá escrito na parte de trás ódio. Vocês encontraram isso com o Anthony, certo? Sim. Sim, na biblioteca. Qual é a chance do Anthony ser o Fred? Ou deles estarem ligados de alguma forma? Se ele falou que tinha duas crianças brincando e se uma delas era o Léo, a outra devia ser o Anthony. O Léo e o Anthony estavam juntos esse tempo todo. Dante, Eu tem uma coisa... Eu vou pesquisar sobre... Desculpa, pode falar, Joey. Dante, tem uma coisa que você deveria saber. O quê? Nós encontramos certidão de adoção ou alguma coisa do tipo do Leonardo Gomes. E ele não se parece nada com o Leonardo Gomes que você conhece. Ele tem cabelos encaracolados. Parece que ele virou outra pessoa mesmo. E se o Fred for o novo Leonardo Gomes? Eu acho que o Fred foi mais uma vítima. Eu não acho. Quando eu vi o Léo lá no orfanato, daquela Eu acho que última são pessoas vez, diferentes. era ele. Era 100% ele. Sim, o que eu... Dante, você, o que a gente tá só querendo pra dizer- esclarecer, nas suas memórias, você não lembra do Leonardo antes dessa adoção. Você passou os primeiros anos da sua vida completamente isolado, você não conhecia quase ninguém do orfanato, você não prestava atenção, não sabia nem o nome da maioria das pessoas. O único Leonardo Gomes que você começou a conhecer foi a partir Era de aquele. 2005 e era aquele. É, exatamente. Eu tava interpretando isso. tipo, Beleza, só pra eu confirmar que era isso mesmo. Fechou. Ah, mas eu vi o Léo ali. Aquele era o Léo que eu conhecia no orfanato. É isso que a gente quer dizer. O certificado de adoção mostra a foto de uma pessoa completamente diferente da que você conhece. Com o Isso nome de não- Leonardo Gomes. Isso não faz o menor sentido. Não faz. Não faz. É isso Pelo que a gente tá- encontrou. Mestre, eu quero Provavelmente- pesquisar... Dá pra falar. Não, só quero pesquisar sobre Fred e Mari pra ver se eu acho certificado de adoção ou alguma matéria, sei lá, se ele morreu. Tá. O que eu tô achando, Dante, é que ele era daquele jeito e depois que começou a virar um receptáculo pro Kim, Caio. ele começou a mudar a aparência também. Você acha que é possível? Aquelas estátuas, aquelas que a gente viu do Léo Tirei há um normal, tempo mestre. atrás. Tá, Sim. eu te digo. Talvez com esse tipo de receptáculo haja mudanças, não só na consciência da pessoa, como também mudanças físicas. Na aparência, é. Isso que eu tava imaginando. Você Eu não lembro do encontra, Léo criança. Kaiser, registros de uma pessoa nomeada Frederico Mari.
que foi internada em um centro de reabilitação psicológica em São Paulo. Ele passou a maior parte da vida dele lá. Ele, em 2015, depois de 10 anos de tratamento, voltou para a sociedade normal e agora vive em um apartamento estúdio. Você achou o endereço do apartamento dele. É Rua Leopardo Vermentino 218. Fica mais para São Paulo. Aqui. Rua Leonardo Leopardo Vermentino Leopardo Vermentino 218. Verpentino. 218. Vermentino tanto faz, mas é Vermentino com M. Eu vou querer. Você escrever encontra no alguns diário. relatos assim dele fazendo. Dele ter começado de ingressado recentemente numa faculdade, e é isso. Você não encontra muito mais Gente, que o eu- normal. Eu procurei não sobre. faz sentido. Porque se a gente só tem 4 corpos aqui nessa casa, só 4 pessoas morreram, não? Dos moradores. Isso não Fotógrafo, quer dizer- Mas Casal. o que isso tem a dizer? Eles só armaram esse jogo estranho pra gente. Não, porque se teve mais 3 crianças aqui, as 3 podem estar vivas. 2. 2. Ele fala. Não, mas Mas o. não, tem mais uma. Tem mais uma. O Anthony, o Léo e esse... Qual era o nome da criança? Fred. 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 O Anthony Fred. morava na Fred. outra casa. Mas eram 3 crianças mesmo assim que ficavam aqui. Enfim, eu procurei. Caralho, que susto! Desculpa, eu tô muito nervoso. Mano, foi muito alto aqui pra mim esse barulho. É que eu tô no seu Ele ouvido, tava no assim, seu eu tô ouvido. do seu lado, assim. ó. Nossa, que susto! Na escuta cara. foi alto. Quase desmaiei aqui. Perdoa. Gente, eu procurei sobre o Fred aqui na internet. Eu ouvi isso? Todos ouvindo, sim. Só o Johnny. Vocês ouviram isso, né? É as aranhinhas do Undertale. O Joey se prepara aqui na porta. Eu olho pra Ok. trás. Enquanto o Kaiser tá procurando no coisa, eu quero escrever no diário. Eu não aguento mais essa porra dessa casa. Só isso. Ok? Eu pesquisei sobre o Fred Mari na internet. Aparentemente ele viveu grande parte da vida dele num hospital psiquiátrico em São Paulo. E hoje ele vive num apartamento estúdio. Pelo que eu entendi. Eu consegui achar um endereço. Fora isso, eu não achei mais nada demais. Mas a gente já tem um endereço. Rua Leonardo Repentino 218. O Google gente corrige deveria ir quando pra você lá. escreve. Vermentino. Vermentino 2018. Você vai dizer- Você quis dizer, Leonardo. Exato, Eu você esqueci quis o nome. dizer. Agora são 19h45. Mestre, quando eu vi os sussurros e virei, eu vejo alguma aura, alguma coisa ou não? Não. Nada. Enfim, a gente já tem pra onde ir. A gente tem umas perguntas pra fazer pra esse cara. Gente, Ele tem quantos anos hoje, ô Matt? 31. Desculpa. Ele. Hoje parece que ele tem 31 anos, pelo que eu pesquisei. Parece que ele, sei lá, tá fazendo faculdade ou fez faculdade. Isso Então- finalmente finaliza a nossa missão aqui na casa. Gente, calma, É vocês isso que estão eu ia ouvindo falar. sussurros, não estão? Sim. Eu ouvi também. Mas Sim. tudo isso pra achar o endereço de uma criança que morou aqui no... Tanta gente morreu aqui, tudo pra achar um endereço. A gente descobriu mais que isso. Bem De mais, qualquer na verdade. forma, Principalmente a ligação da mulher com aquele diretor da escola que a gente encontrou no outro documento. Álvaro É. Augusto. esse Álvaro tá envolvido até demais, você quer saber? Ô, Kaiser, Ah. você consegue pesquisar pra mim Salazar Lourenço? Quem é esse? É o nome do fotógrafo que morava aqui. Eu acho que eu já pesquisei sobre ele, não? Enfim, eu vou pesquisar de novo. Vou procurar Salazar Lourenço agora pra ver o que eu acho sobre ele. Ok. Você pode dar um teste de usar computadores pra mim, por favor? Normal de novo. Normal? mesmo número. Você encontra 6. poucas coisas. Você encontra... como foi a era antes da internet ficar muito popular, tem poucos relatos sobre algumas revistas escaneadas que ele trabalhou. Ele era um fotógrafo que trabalhava em revistas de artistas e fofocas. Ele estava em ascensão e ele desapareceu. Não tem muito mais sobre isso. Muito mais além disso. Procurando sobre ele aqui, só parece que ele era um fotógrafo em ascensão de revista de fofoca, mas ele desapareceu. Quando que ele desapareceu? 1997. 1997.
Ok, Quando ele tava aqui, né? exatamente. Vamos embora daqui, gente. Vocês já vasculharam o quarto inteiro? Vão na Que- frente. Não, eu começo a ver na cama aqui, ô mestre, se tem alguma coisa. A cama Ah, já, viu, o Luciano já Luciano. deu, o outro... É, não, aqui no violão, então. Dá um desculpa. encontrar, por favor. Tá meio empoeirado aqui. Nossa. por E que eu com fiz isso? você Meu com encontrar vantagem, é Arthur. baixíssimo. Ah. Tá, a Que ficha caiu, vai no dado. Ah, caiu? Aham. Peraí, deixa eu só Eu juro lembrar pra quanto você. eu tenho. Ou você pode Nossa. até usar arte e ofício de violão, eu permito também, pra esse encontrar específico. Ah, melhor então, eu tenho mais. O cara vai lançar um Full Fighters pra achar o... Eu fracassei no Documento. primeiro. Extremo no segundo. Você logo de cara olha pra esse violão e percebe que ele tem uma corda a menos. Desculpa, ele tem algumas cordas arrancadas. Não fui eu, hein? Eu quero analisar então. Você pega o violão e quando você pega e vira ele, você vê que tem um símbolo marcado na parte de trás. É pra tu, hein? Ah, tem aqui? Caralho, velho, que doido. Você é símbolo. besta, que louco. Nossa, eu descolado. É o aceito de mesmo. presente, inclusive. Gente, Parece ser, eu mostro assim o violão. parece ser o mesmo símbolo do papel. E você sente que esse objeto é paranormal. Esse objeto tem um ritual nele que você pode transcender. Tá. Pera, eu vou voltar aqui dentro, eu vou olhar a outra gaveta que a Harry não olhou. Ela abriu uma, certo? Sim. Tem outra, né? Você abre e tá vazia. Eu vou apalpar por baixo pra ver se não tem um fundo falso nessa bosta. Esses adolescentes adoram fazer isso. Quando você apalpa, você percebe que tem um fundo falso, você levanta e algo pega fogo. Ah, não, não! Era o Death Note. Tô brincando, isso não acontece não, isso não acontece não, Eu Caralho, demorei sabia, pra mano, me o tocar. taco do caralho. Seu taquinho. Tá, agora eu saio mesmo. Isso não Eu acontece vou sair. não, tô brincando. Eu meio que chamo o Joey, assim, pra vir pra sacada, sei lá. Eu ouvi ele chamando, mestre. Ouviu. Eu quero ir junto, mano, que eu tô muito curioso pra saber que porra que ele vai fazer. Antes de eu ir pra sacada, eu falo, ó, vão na frente, gente. Já a gente alcançou vocês. Arthur, leva o violão com a gente. Tá bom. Arthur, você viu as outras coisas? Aí eu venho aqui. É, o e Dan- eu você, quero ver as o outras Dante tá coisas. seguindo meio que tateando as paredes, assim. Não vi não, Luciano. Eu saio, dar puxo o o violão e dou espaço pra ele aí, fazer o que ele quiser. Eu pego o skate, mestre, vejo se tem alguma coisa marcada. Ah, não, o skate parece normal. E embaixo tá escrito Houston, é a marca. Não, esse não. Eu pego o cone também, eu viro ele. Não tem nada além da... Era só o negócio. violão que era importante aí. Vai garantir, né? Não, Vai claro que- não, eu só tô te falando. Não tô criticando não, tá mais que certo. Acho que não tem nada aqui. Mesmo. Não. Eu vou vir tô pra sacada. Eu vou descendo. Eu tô seguindo eles. Aqui, ó. É, no vai todo cantinho. mundo. Pera. Ô, louco. Ah, gente, A conversa privada gente- menos privada de todos os tempos. Não, eu vou pra van, mestre. Ok. O Joey Ah, segue tá. em silêncio. Eu tô indo pra van. é, não, eu deixa. sigo quem... Eu vou É, eu pra sigo van, quem já saiu. pra- Tadinho do Arthur. Não, eu confundi, eu achei que vocês estavam saindo. É, você vê. Aham. É, você vê eles Juro, indo, você juro. pode ir atrás deles. Você pode ter genuinamente confundido isso com o Arthur. Tá, então tá bom. Eu olho pros dois e vim pra cá. Gente, a descida não é aqui, não. A gente vai pular. Depende do ponto de vista. Tô brincando. Eu vou ver se é alto. É bem alto, é o segundo andar. Mas você não se machucaria, dependendo do quão bem você caísse. Tô Pera, brincando. você falou que era brincadeira? Ah, pô. Já ia mandar, já. Tá maluco. Vai descendo lá, depois a gente alcança você. Tá bom. Tá de boa. Não pela Eu fico sacada. olhando pra vocês, assim. Brutal. Não pela sacada, o Joey reforça. Vou saindo. Olhando vocês. Eu não paro de olhar vocês enquanto eu tô saindo. Tipo, esperando vocês me chamar. Mas eu vou embora. O Joey fica triste olhando isso. Ele genuinamente tá triste. Enfim, eu podia deixar isso pra depois, mas eu tô realmente bem preocupado. Eu não sei, foi muito repentino esse pedido seu, então eu acho que agora eu, sei lá, no meu limite eu consigo fazer o ritual. Ok, você não precisa fazer ele agora. Não é urgente? Não. E eu pedi pro
Kaiser, você olha pro cicatriz no ombro dele, né, que tava marcado, você vê que tem algumas falhas no símbolo. Eu pedi pro Arthur fazer isso daqui, pra garantir que eu não deixasse de ter o símbolo em mim. Você pode conferir? Eu tô olhando e alguma coisa me diz que tem uns pedaços faltando. Sei lá, posso consertar se você quiser, mas você tem certeza? Ah, já fez, já fez, né? Tenho. Eu acho que vai ser necessário. Eu entrego a minha faquinha pra ele. Relaxa. Aí eu saco a minha de CS, assim. Eu tenho a minha. Aí eu vou... Você parece estar um pouco feliz com isso. Não, é porque eu gosto de usar essa faca. Eu queria ser melhor Em mim, usando né? ela, na verdade. Ela é um objeto importante? Ah, sim, eu gosto dela. Não é tão importante assim, Tá. mas eu gosto dela. Tá bom. Perdeu uma sanidade aí. Ah, cara! Tá, O Joey eu puxa vou... assim e fica. Eu vou consertar aqui. E aí eu vou... Pra consertar? Tem que tomar dano? Ah, não, ele só conserta. Essa não vai causar dano. O estrago já foi feito. É só dar uma refinada. Que agora Tá. você tem a expertise. O símbolo faz parte de você. Você consegue desenhar ele perfeitamente. Enfim, Joe, quando você quiser e se precisar, você me fala então. Eu acho que você vai saber a hora. Ok. E aí eu viro, eu deixo ele passar assim, eu tipo abro uma passagem pra ele passar na frente. Você pode me ver um cigarro? Eu queria... Como é que fala? Fumar um com você? Eu não sei. Só fiz aquela vez na garagem. Tá, claro, eu vou pegar o cigarro assim. Aí a hora que eu abro o maço, não tem mais nenhum cigarro. A escuta deles tá ligado? Ou eles desligaram? O Joey percebe que o Kaiser fica em choque olhando pro maço de cigarro vazio. Acho que desligado, Arthur. Desligado? Tá, ok. A única vez que eu... É irônico. A única vez que eu queria compartilhar um cigarro com você... Você não tem. Ele continua em choque. O olho dele parece que ele fica cada vez maior quando olhando o maço de carro vazio. Kaiser? O que aconteceu? Não tem mais, Joey. É o que acontece quando você fuma tudo. Não tem mais! Eu empurro o Joey e eu saio correndo pro corredor. Eu comecei a transpirar e suar muito. Ah, meu Deus. Joey, o que aconteceu? Eu tava aqui achando que ele ia usar o ritual. Tá tudo bem? Tá Usou o tudo ritual? bem. Eu só acho que ele não precisa usar o ritual agora. Ele ficou sem cigarro. Geralmente ele fica assim, mas daqui a pouco passa. Tá. A gente deveria seguir ele. Mestre, Bem, eu, o Arthur e a Erin, a gente conseguiu chegar na van de Sim, boa? vocês estão na van. Aham. Tá, só pra colocar a gente lá. Pode se pôr. Quando ele for fazer isso, você me chama, quero tá lá. Porque se eu puder ajudar, pelo menos. Eu acho que ele vai chamar a Dante. Como que você tá em relação ao grupo? Em que sentido? Você ainda tá disposto a seguir até o final? Parar o Kian e se vingar? A gente não tem a mesma meta? Que é destruir o Gal. Exatamente. Eu descobri que é muito mais fácil lidar com sua dor se você transforma ela em ódio. Vamos? Certo. Só... Pode ser um pouco destrutivo às vezes. O que a inveja e a vingança pode fazer. Mas a gente pode usar isso contra ele, sim. Sim, eu tô aqui com vocês por isso. Eu sei que vocês querem destruir. Joey, você ouviu isso? Eu ouvi isso, mestre? Sim. Joey, você ouviu isso? Ouvi, Dante. A gente deveria ir. Eu não acho que tem mais nada nessa casa pra gente. Tá. O Joey não ficou muito impressionado, tá? Com os sussurros. Você está encaminhando, o Dante vai meio que seguindo você. Você quer se encostar nele ou Dante você vai só sozinho mesmo pelas paredes? Eu quero só ouvindo os passos mesmo e... Tá. Você às vezes Nossa, dá uma eu ainda trombada tô na com parede. o olho assim. aceso, né? Não, mas você não vê nada. Não, eu tô ligado, mas eu tô falando que eu tô com o olho aceso, Tá, tipo, tudo só bem. falando Se que eu tô... concentrando, beleza. Eu não preciso estar com o livro na mão, acho que eu precisava estar com o livro na mão com a mão no símbolo pra ficar com o olho Não, aceso. você tem que se concentrar só. Você tem que se manter concentrado no então ritual. dá,
Então eu tava só segurando o livro por causa disso. Quando você conjura, você tem que se manter concentrado só, é isso. Tá, tô só me situando assim então. Me baseando pelo som do Joey. Eu vou falando, assim, às vezes, aqui tem a curva. Tipo, só pra... Aham, boa. Em Ok, alguns vocês momentos, então assim. descem, o Kaiser fica no quarto? Eu tô no quarto. Eles vão descer? Estão descendo já? Você ouve eles descendo, acho que eles nem olharam pra você, assim, eles passaram Ok. reto. Também Quanto tempo vocês esperam? Eu posso dar uma... Eu posso perceber. Eu posso dar um encontrar, sei lá? Pode. Nem precisa, você consegue perceber, nem precisa dar um encontrar pra isso. Ok, eu entro aqui, então. Ei, Eu Kaiser. tô com os braços apoiados na mesa. Ei, amigo. Eu encosto, assim, a mão nele. Você percebe que todos os tiques que eu tava tendo de vez em quando, todos ficaram pior agora. É por conta do cigarro? Joey, eu tô tentando, Joey. O que aconteceu, amigo? Fala comigo. Eu tô tentando, Joey. Eu empurro ele. Eu seguro, eu forço. Eu tô tentando, eu empurro ele de novo. Não é só você que tá tentando. Eu tô tentando ser um herói, Joey. Eu não sei o que fazer. E Kaiser, agora o cigarro acabou, Joey. Era a única coisa que me acalmava nisso aqui. A gente vai comprar outro. Comprar outro, Joey. A gente só vai comprar outro. Calma. Esse é o menor dos nossos problemas. Você não vê isso? Pra você pode ser pequeno. Kaiser, é um problema perfeitamente solucionável. A gente vai comprar outro. Você tá me falando que eu sou louco? Não. O Joey não tá rindo, tá? É um problema pequeno pra você, não é? Pra mim não é. E eu saio. Pera, o que tu falou? Eu não ouvi, eu tava rindo. Não, deixa quieto. Não, eu quero falar. Nossa, eu tô vermelho. Ai, eu tô calor. Não, agora deixa quieto. Agora eu Kaiser, vou embora. volta aqui. Eu grito. Não, foda-se, seguro sai ele. correndo. Eu saio correndo. Eu te seguro. Eu quero sair correndo. Eu quero sair correndo, se foda. Pera aí, você não tá aqui não, deixa eu tirar Que ele. cena Eu não doida. alcanço ele, mestre. Você pode alcançar, você é mais rápido que ele, eu acho. Eu alcanço ele e seguro. Nossa, tô O pessoal, perdido. o pessoal já... pera aí, o Dante tava do lado, só esperando, acho que o Arthur tá lá embaixo já. Não, vocês só Kaiser. deram o dash, eu... A gente ouve as gritarias? Não, eu cheguei, não, eu cheguei não na é tão van alto já, assim. imagina, mestre. Sim, Eu seguro ele Tá aqui. só os três aqui em cima. Uhum. Kaiser, você já aguentou coisa pior. Você é o cara mais forte que eu conheço. Eu preciso saber que eu posso Eu preciso saber que eu posso contar com você. O jeito que você reagiu ali dentro fez parecer que eu sou louco. A minha vida inteira foi assim, você não sabe disso? Você Achei não que é tava louco, óbvio. você... Eu tenho inveja de você. Você não percebe? Inveja? Kaiser, Por que você tem inveja de mim, Joey? porque você é a pessoa mais forte, mais corajosa que eu conheço. E um dia eu não vou mais estar aqui. Eu preciso saber que você vai cuidar do grupo, principalmente do Arthur. Eu não consigo, Joey. Olha o problema que se transforma numa tempestade na minha cabeça, Joey. Eu sei que é um problema que eu consigo resolver, mas na minha cabeça não é assim que funciona. O meu cigarro acabou, eu só ir comprar mais, mas na minha cabeça não é assim que funciona, Joey. É um passo de cada vez, cara. É um passo de cada vez. Sempre vai ter um problema, sempre vai ter um empecilho, sempre vai acontecer alguma coisa. Mas você é forte e capaz o suficiente de descobrir como resolver eles. Um passo de cada vez. Eu fico feliz que você ache isso. Mas você Eu não sabe... acho. Eu tenho certeza, olha pra você. Você aguentou uma granada. Você aguentou tiros. Você aguentou tudo. Joey, quantas pessoas na ordem vão pelo menos sentir minha falta se eu morrer? Porque eu Todas. duvido que pelo menos 5 saibam meu nome, pelo menos. Pra Eu elas, sei sou 2 nomes seus. Pra elas eu sou só o cara estranho que anda por aí, sem falar com ninguém. E daí? Por que vocês se importam com o que eles pensam? Olha quantas pessoas você ajudou. Com certeza é mais que 5. É mais do que eu consigo contar. Foda-se! Eu falei, palavrão, foda-se o que os outros pensam. Você não deve nada pra ninguém. E ainda assim você tá aqui sacrificando a sua vida todos os dias. Todos. E você tem a cara de pau de dizer que não é um herói? Joey, eu sei que eu sou estranho, Joey.
Você acha Você que é um herói- estranho, eu sou estranho, todo mundo é estranho, esse não é o ponto. Você é forte, você luta e você vence. Você tá de pé. É isso que importa. Dane-se. O Joey não queria falar foda-se de novo. Dane-se o que os outros pensam. Dane-se. Importa o que a sua família pensa. Importa o que eu penso. Importa o que o Arthur pensa. Importa quem você salvou pensa. Você é um herói pra eles. Você é um herói pra mim. Vai na frente, por favor. Me deixa um pouco sozinho aqui em cima. Rapidinho. E eu dou um abraço nele enquanto ele sai, assim. Eu dou um abraço pelas costas. Eu não vou tá lá retribuo, embaixo. não. Eu vou estar lá embaixo. E o Joey segue. Eu percebo que o Joey tá saindo, eu só dou uma tossida assim, passo reto assim. Encabulado Joey, que eu sua tava vida aí. acaba de aumentar pra 100. Sanidade pra 200. Você ganha 3 espadas. Eles saem, Kaiser. Kaiser, você fica aqui sozinho, aqui em cima por quanto tempo? Uns 5 minutos. Ok. O Não tempo foi tão- passa e eventualmente tá todo mundo aqui na van? Todos Sim. descem? Sim, eu... O Joe e eu o Dante desço chegam depois. primeiro, aí vocês esperam... Eles chegam primeiro sem o Kaiser. O que vocês fazem quando eles chegam? Oi, Cadê o Kaiser? Tá tudo certo? Ele já tá vindo, ele só queria um momento. Você tá eu bem? saio da van e eu entro na casa pra procurar o Kaiser. Ele Nos queria ficar corredores. sozinho, Erin. Ele já Eu vem ignoro descer. o que ele fala. Ignora e vai. Tá. Aham. Ok. Você tá bem, Joey? Eu fico esperando ele no corredor, o Kaiser na escada. Eu tô bem, Arthur. O Você Kaiser... tem certeza? Você tá... Sei lá, eu tô te sentindo meio pra baixo. Só tô um pouco com medo, mas fico feliz que você tenha se preocupado. Não precisa ficar com medo, amigão. Tô aqui pra te proteger. Eu sei. venho, vou pra van, sento. Tem comida na van, mestre? Não. Ah, sobrou nem umas pizzazinhas? Tá bom. Já tá Vocês não Eu estão só contando a sento, fome, sento vocês não lá. estão contando a fome. Vocês comeram há algumas horas atrás. Queria comer vocês estão por golodice mesmo. Tudo bem. Não, mas eu sentei aqui na van, não tem problema não. O tempo passa e o Kaiser eventualmente desce e encontra a Erin na escada. Tá tudo bem, Kaiser? É, sei lá. Eu passo reto por ela. Eu fico muda e vou só com ele. Ok? Vocês veem o Kaiser e a Erin chegando na van. É, enquanto a gente vai andando, eu falo... Nesse meio tempo, Luciano, o Fernando volta. Tá, enquanto a gente anda até a van, eu falo... Valeu por hoje, você lutou bem. A gente lutou bem. A gente é o time, né? Eu ignoro essa. Eu só continuo andando. Oi, gente. Tudo Aí eu bem? chego na van, Você chega na van, sim. Quando o Fer fala, eu fico olhando pra ele assim, eu vou chegando perto assim pra ver a cor dos olhos. Que Rosa. isso, Arthur? Rosa é o Fernando. É. Fernando? Sou eu. Oi, Fernando. Tá tudo certo, gente? Uhum, a gente tá indo embora dessa casa finalmente. Ah. O Lu me trouxe de volta, provavelmente, né? Não sei. Ele não falou nada. Ele odeia dirigir. Ah, Deve ser por isso. você vai É. dirigir? Eu entro na van. Eu posso? A gente, posso a gente passar a tá indo marcha? embora? eu entro depois também e sento caladinho. Eu posso passar a marcha? Oi, Fer. Oi, Erin. Eu vejo a Erin machucada? Eu posso passar a marcha? Sim, mas ela não tá Eu fico tão falando querida do lado quanto dele antes, assim, mas tá ó. todo mundo meio fudido, tá todo mundo meio fudido, assim, não tá só ela não. Gente, tá Eu fico todo... parado do lado do Fernando falando, eu posso passar a marcha? Calma, Arthur. Tá todo mundo bem, gente? Tá todo Ah. mundo... Tá, a gente tem esse novo endereço aí. Avenida P. Sherman, 42. Sei que esse aqui lá. Wallaby Way Sydney? Wallaby Way Eu assisti, Sydney. Eu assisti, procurando a irmã. Será que a gente pode parar tá bom. num posto de conveniência antes? Tem que Ah, ver gente, se a gente tem vai no voltar caminho, agora, né? então. Já... Não pra base. Não? A gente vai pra esse endereço. Ah, eu Não esse. Acho que você tava é o que eu brincando. esqueci o nome. Qual endereço? Eu O Kaiser já coloco sabe. aqui. Eu pego o meu celular Mas- e abro... Você tá melhor, No- Erin? A sua barriga abriu na minha Face. frente. É,
Tô, né? Na medida do possível. Tá bom. Tô tentando ignorar a dor. Quer um cigarro? Ah, eu não fumo. Obrigada. Vou fumar um então. Eu coloco um cigarro na boca e fico aqui no cantinho fumando. Alguém sabe o endereço que a gente tem que ir? Pra eu colocar aqui no O Kaiser no sabe. aplicativo? Pra onde vocês vão? Eu só pego meu celular que tá escrito e mostro pra eles. O Leopardo Vermentino 218. Leopardo repentino. Eu boto esse endereço, mestre. Quanto Você tempo dá pra lá? encaixa, dá uns 20 minutinhos de onde vocês estão agora. É em Desculpa, 20 canadense? não, desculpa, não é 20 não, é uns 45 minutos mais uns 20, dá 1 hora mais ou menos. Tá. Gente, vai ser 45 minutinhos. Vocês vão querer passar na conveniência, né, Joey? Ah, por favor, Fernando. Vê se Oi, tem uma no Fernando. caminho. Inclusive. Oi. Tá tudo bem com você? Tô um pouco machucado, mas tô bem. Quando não tem alguém machucado, né? Ok. Ô, mestre, Oi. eu sei que o Dante ficou cego? Acho que não. Provavelmente não, você não tava lá. Meu olho ainda tá brilhando de Xenon, fi, quando você acordou. Maluco. Gente, tá tudo bem com você, Dante? Eu dou uma... Sim, tá tudo bem. Tá bom. Tá bom. Eu só vou pro motorista aqui. Fê, Boto o depois celular passar aqui, marcha? então. Fê, depois eu te conto tudo. Arthur! Tá bom, você vai ser meu Cara copiloto. bobo, velho. Ah, eu só quero passar marcha, mano. Você sabe dirigir? Você quer dirigir? Você deixa? Eu fico com você aqui. Tá eu bom. te ajudo a passar mais. Passa a marcha. Tá bom. Eu venho aqui do lado. Eu tô fumando, eu tô com cigarro na boca. Alguém quer o restinho? Eu pego. Ok, Tá bom. A perfeito. Erin estranha, assim. E eu jogo fora. Eu fico olhando assim, ó. Aí eu Você então liga o carro, deixa eu só só falo pro Fê que depois eu vou contar as coisas pra ele. salvar isso aqui. Você... Não, ele já entendeu que isso vai acontecer. Ele já tá mais suave com isso. Durante o caminho vocês podem contar a história, a gente precisa recontar tudo exatamente como vocês contam. Sim. Então o Arthur começa a dirigir, certo? Até o endereço. Passa mais ou E ele menos bate a van. 1 hora e vocês entram em São Paulo, agora então é mais ou menos, deixa eu ver o horário certinho, se era... Ô, mestre. 19, agora é quase 9. Só uma coisinha. Eu nunca vi o mundo desse jeito, eu tava muito curioso, eu botei as de cabeça pra fora da janela pra ver como é que são as coisas, olhando com isso. Pra ver se tipo, chegar horas aleatórias por aí, Tem essas um coisas. alcance, você não consegue enxergar muito então além. deixa quieto. Não, você não Então consegue assim olhar que eu tudo. percebi isso, eu desativei. Foda-se. Perfeito. Você se concentra então, se permite descansar um pouco e vocês vão dirigindo, passando pela noite, assim, pela cidade, todos meio quietos, meio cansados, mas ainda focados na investigação. Depois de mais ou menos uns 50 minutos, vocês chegam no endereço. É num bairro... A gente para na conveniência. Vocês param na conveniência, é verdade, gente no meio do para. caminho. A gente pode passar rápido só. Eu só desço todo fudido mesmo e compro um cigarro, assim. Palavrão. Vocês veem o o Joey Luba. passa, ele desce correndo assim, não correndo, ele desce rapidinho. Ele passa ele vai direto ao balcão e volta com uma caixa de cigarros pro carro. Você vê o Arthur, tipo, da janela, ele tá, tipo, muito se achando, assim, no volante. Porque ele tá felizão, que faz tempo que ele não dirige. Aí o Joey entra aqui, né? Chega pertinho do Kaiser de novo, no lugar onde ele tava sentado. E eu comprei pra você. Eu olho pro cigarro assim, eu olho pro Joey. Mano, o olho do Kaiser enche de lágrima muito rápido e ele começa a chorar muito. Eu puxo o Kaiser assim e dou um abraço nele e só deixo ele chorar. Fica em silêncio. Eu choro e abraço ele de volta. Vamos? Ele abraçou, chat. Eu olho a cena e fico sorrindinho, assim. Eu olho, dou um sorrisinho também. Vamos então? Cara bom. Legal. Você liga. O carro liga mais uma vez e aí você já tá meio próximo do ambiente. E vocês chegam na frente de um prédio que parece ser bem antigo, assim. O aluguel dele deve ser bem barato. Não tem nem porteiro. E vocês têm Amém. E vocês têm o número do apartamento dele que eu nunca passei também. Que é o apartamento 42.
Mas eu tenho esse Você o tem, apartamento? Eu tinha? você achou, você conseguiu com o seu normal. Ah, tá. Eu só esqueci de Apartamento passar. 42. Isso. Tá. É um daqueles prédios que você consegue entrar aí direto, assim. Gente, eu acho que a gente chegou aqui. Vamos falar Ah, com o esse Tal. As Tá, ruas né? a rua tá meio deserta, você vê só uma pessoa ou outra andando, a rua é meio pequena. Ah, Vocês sabem o Kaiser. que isso me lembra, né? Oi. só dá uma... Eu tô com um pressentimento, só dá uma conferida. Pesquisa se esse prédio faz parte da imobiliária fachada. Ok, eu vou procurar esse endereço pra ver se eu acho alguma coisa relacionada à imobiliária fachada nesse endereço Pode aí. não usar computadores, por favor. Saúde. Saúde. Tô usando computadores. E eu que tenho 20 de usar computadores agora. É verdade. Com o normal, Caralho. você não encontra nenhum registro da imobiliária fachada direcionado com esse endereço, não. Eu não achei nada, Joey, relacionado à imobiliária fachada. Bom, então talvez não tenha nada de paranormal aqui. Mas a gente não é muito Mas- sortudo. Me lembra muito aquele prédio que a gente foi quando a gente tava procurando a senhorita Liz. Sim. Sempre com cautela. Vamos conversar com ele. E o Joey vai saindo na frente, então. Ok. O que vocês fazem? Eu saio também. Eu gente vai desligo até a o- van É real que eu vou. pro... Putz, eu não sei se eu quero deixar a arma aqui. Eu Eu não vou deixo nada, seguindo. eu vou armado. Você vai Eu armado? também. Não foda-se. Calma, tem portaria, tem Não gente na não rua tem. passando? Tem bem pouca Não gente tem, não tem passando, nada. Vai direto no apartamento dele. Ah, eu dou uma olhada se tem alguém passando assim. Se não tiver, eu vou com a arma mesmo. Ok. Não tem, Eu vou você com dá a uma olhada, arma, não tem quase ninguém passando. As pessoas estão mais longe, assim. A rua é bem pequena, bem estreita. Tá, eu vou rapidinho, dá uma van pra dentro do prédio, assim. Vocês todos conseguem Como é que entrar. você vai? Ah, vocês sobem então as escadas. O elevador tá quebrado. Vocês sobem as escadas até o Quarto quarto andar? andar. E vocês veem duas portas, um 41 e um 42. O Joey percebe que é no quarto andar e começa a ficar um pouco tenso. Antes de sair, eu só agradeço o Fernando ter me deixado dirigir. Aí eu... Vocês todos se encontram na frente, assim. Não tem muito espaço, é um pouco apertado pra todos vocês. Mas vocês estão aí na frente de uma porta no quarto andar. Quantos bem pontos de escuro assim ocultismo, mesmo? Tá Quantos meio pontos de escuro, ocultismo a sim, gente tá meio recuperou? escuro. Tá, Nesse caminho? vou ligar lá. Um ponto. Só. Tá. tá Não precisa ligar a lanterna, não é que tá escuro. Não. Tá escuro, Tá, mas tá, é que vocês desculpa, estão só desculpa. fora do cenário, que vocês não entraram ainda. Ah, Ah, ok. Tá. perdoa. Passei Gente. meu óculos. Tudo bem. Oh. É só um detalhe isso. Eu pergunto, posso bater na porta aqui? Fernando, Ô, mestre, eu deixei o violão lá na van, pode, né? Ô, tranquilo? Pode ter deixado, assim, com certeza. Tá. você bate, o Arthur fala. Fala o quê? Ué, a gente tá Eu investigando. só já bato na porta. Com a pistola. Você é bom em falar, Arthur. Você bate na porta, Quando você fala isso, eu fico nervoso, mano. você vai... Tu. Passa alguns segundos, você ouvindo de dentro. Quem é? Senhor, bom dia. Quem são vocês? Tem um olho mágico na porta. Eu faço assim, pro olho mágico. Não sei o que. Oi, Quem senhor. são vocês? A gente... O que eu falo, Joey? Frederico Mari, O que vocês querem comigo? a gente só tem algumas perguntas pra fazer. Não queremos encrenca. Nós encontramos um diário seu. Só isso. Hã? Ele abre um pouquinho da porta, assim, vocês conseguem ver um pouco dentro do apartamento dele e ver o rosto dele. Deixa eu mostrar aqui. Ele tá usando uma camisa, ele tá com um olhar bem cansado, ele é um cara, ele é bem magro assim, ele tem a cabeça toda raspada, ele tem olheiras muito grandes, ele tá usando uma camisa maior que o tamanho dele, uma calça preta e ele tá de chinelo. O que é isso? Nós estávamos investigando a casa onde você morou. Vocês são da polícia? Não somos da polícia, não se preocupem. O que mais vocês querem de mim, então?
A gente só tem algumas perguntas pra fazer, se você não se importa. Eu sei que é difícil e eu sei que ter crescido naquela casa não deveria ter sido nada fácil. Pode entrar, vai. E ele abre a porta, assim. Parece que ele não tem muito apreço por nada. Ele abre. E quando vocês veem o apartamento dele, você vê que é um apartamento muito bagunçado. É um apartamento estúdio pequeno. Ele abre a porta pra vocês passarem. E ele vem. O Joey deixa o chinelinho na porta e entra. Você vê que é um apartamento bem bagunçado, cheio de livros pra todo lado. Tem uma pia, uma poltrona e uma cama com algumas plantas no canto, assim. Pode entrar, Eka. O Fernando tá fazendo assim até agora. O quê? Com licença. É tipo o meme do Homem-Aranha, porque é muito parecido com o Luciano, velho. Tá. Não é não, na real, não tem nada a ver. É só a mesma estrutura de rosto. Na cabeça dele só. É um estilo de arte, gente. Óbvio que os personagens vão ser parecidos. Não tem nada a ver com o Luciano. Já pode entrar, Dante. Tudo bem. Você vê que ele não olha no olho de ninguém. O que vocês querem saber sobre aquela casa? O meu nome é Joey. Aham. Bom, Vocês não vieram me botar de volta, não. Vocês não vieram me botar de volta, não, né? não. Eu imagino que você tenha ido lá porque acharam que você era louco. Eu era louco. Eu já melhorei. Eu era... O que vocês querem saber? Vocês querem saber o quê? Fred. Frederico, não me chama desse nome. Frederico. Eu sinto muito. Frederico, o que tinha naquela casa, nós todos vivemos também. Nós todos enfrentamos e a gente acredita em você. Acredita no quê? Acredita no quê? Em tudo. Não era verdade. O Joey começa a olhar assim pros amigos. Um pouco estranho. O que não era verdade? Eu quero rolar uma psicologia, mestre. Pode rolar. Que foda. O que eu lembro? Sucesso bom. Você percebe que ele tá... É quase como se ele estivesse recitando algo que os psicólogos mandaram ele fazer. Não era verdade. Era... É coisa da minha cabeça. Ele bateu em mim. Não era verdade. Era só um sonho ruim, era um pesadelo ruim. Eu consigo lembrar de tudo. Eu não lembro, não lembro. Eu sonhei. Era um pesadelo. Eu não lembro. Não era verdade. Eu quero me aproximar dele. Ele não olha pra você, ele fica parado. Não perceber isso. Eu só cheguei perto dele pra... Falei, senhor... Cara, como... Vocês são amigos daquele cara, do outro cara? Calma, agora que eu pensei, como que o Dante fez o psicologia? Ele tá ouvindo a voz, né? Sentiu. Ah, tá, pode crer. Voz. Senhor, eu sei que você passou, provavelmente foi traumatizante. Eu não sei quanto tempo você ficou com pessoas martelando sua cabeça de drogas, remédios, sendo várias coisas pra sua cabeça, mas sabe que você tá seguro agora e a gente não tá aqui pra te fazer nenhum mal e só fazer algumas perguntas. Tudo bem? Vocês são amigo dele então, não? Vocês são amigo do cara, igual do outro lado, do barbudo lá. Barbudo. Quem é ele? O cara lá, o Homem. que queria escrever. Que veio Daniel? aqui. Alguma coisa assim. Ele também veio com Daniel. esse mesmo papo do nada, sei lá quanto, 3, 4 anos atrás. Ele veio com essa mesma conversa, falou que acreditava em mim. Mas não era verdade, não tenho o que acreditar, não faz sentido acreditar no que eu vi, não faz sentido acreditar no que eu lembro. Frederico, eu quero que você olhe isso. O Joey abre assim o peito, assim, a camiseta. Tipo, aliás, ele levanta, né? Não tem como abrir. Ele levanta e mostra, tipo, todas as cicatrizes, assim. Ele olha. Isso é real. A gente não vai julgar você. A gente não vai... A culpa não é minha que teus pais também batiam em ti. A culpa não é minha que eles também batiam em ti. A Erin levanta a camisa, mostra a barriga, um abdômen quase trincadinho também. E mostra a ferida dela, tipo, isso aqui foi agora. O que Não vocês querem foram de mim? meus O pais. que vocês querem de mim? Não tô entendendo Você tinha algum irmão? Ele começa a ficar mais nervoso.
Gente, por favor, calma. Ô, Vocês mestre, querem de mim? Ele tá instável. Eu quero trocar pra Luciano. Você não consegue. Frederico, você tinha algum irmão? Tinha. Ele também. Apanhou ele também. Eu não sei. Eu não sei. Vocês querem... Qual era o nome do seu irmão? Ele não era meu irmão de verdade. Sim, mas Tá tudo por bem. acaso ele se chamava Léo? Não é verdade. Se vocês quiserem, eu conto pra vocês. Se vocês querem saber, vocês querem escrever um livro também, vocês querem zombar de mim, se vocês querem, eu posso contar a história pra vocês. É só uma história de mentira, não tem problema a contar gente de não tá verdade. aqui pra zombar do senhor. Eu posso falar. Sim, eu matei. Meus pais. Você matou? Eu matei meus pais. Você o quê? Eu matei meus pais. Não tem problema. Tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tá aqui só pra saber o que aconteceu com você. A gente não tá aqui pra te julgar, a gente não tá aqui pra nada. Só pra saber Por que o que você aconteceu. fez isso? Tipo, Como foi o sonho? Eu tinha 15 anos. Calma, gente, muita pergunta. E você vê que ele muda a expressão, ele fecha os olhos, é quase como se ele tivesse pressa a recitar um texto. Eu tinha 15 anos quando o Leonardo foi adotado na minha casa. Meus pais já tinham um péssimo relacionamento. A Erin tá anotando. Minha mãe era desempregada. Ele tá falando tudo isso de olhos fechados. Minha mãe era desempregada. O meu pai tinha dinheiro guardado, mas ele tava com um bloqueio criativo de muitos meses. E eles decidiram que a melhor ideia seria tentar uma vida nova, adotar um filho novo e ir pra uma casa nova. Parece que tinha outro homem que já queria adotar essa criança há muito tempo. Mas como eles já tinham um histórico de adoção e eram mais jovens, e meus pais tiveram a prioridade. Aí, alguns dias se passaram, depois dessa adoção. Ele estava na nossa casa antiga e apareceu um recorte de um anúncio de uma mansão por um preço baixíssimo, misteriosamente. Apareceu na mesa da sala. Não é verdade. Nenhum dos dois lembrava de ter encontrado esse recorte. Mas era uma oportunidade imperdível. Uma mansão enorme, reformada, num condomínio fechado, por 200 mil reais comprar. Era basicamente todo o dinheiro que meu pai tinha guardado, mas era só um louco ia recusar uma proposta dessas. Eles se mudaram, a gente se mudou. As coisas estavam indo bem. O Leonardo ficava brincando com uma criança que morava do lado, que era criada pelos avós. E aí começou a ficar estranho. Estranho como? Não faz sentido, não era real. Eu tenho memórias que apareceram depois e antes. Não faz sentido. Ele abre os olhos. Não faz sentido, não era verdade. Eu vou contar pra vocês, eu conto como se eu tivesse sentido um pesadelo aqui. Não era verdade. Não faz sentido vocês acreditarem numa ridicularidade dessa, mas é a única coisa que tá na minha cabeça. Pode ser, conta pra gente seu pesadelo. No meio da noite, logo depois que a gente se mudou, eu acordei com alguém caminhando no meu corredor. Eu vi pela fresta e tinha um homem de terno segurando um livro, saindo do quarto dos meus pais. Ele me viu. Ele abriu o livro dele, que tinha um símbolo estranho. E essa é a última coisa que eu lembro. Essa memória, esse sonho só apareceu na minha cabeça muitos anos depois. Eu já tava internado, não era verdade de qualquer jeito. Não faz sentido, porque eu lembro de um sonho anos depois. Não faz sentido, não era verdade. Depois disso que isso aconteceu, o meu pai o Heitor começou a agir estranho. Ele passava dias obcecado com uma música que ele jurava ter escutado em algum momento, eu não sabia onde. Ficava subindo por dias e voltava, não dormia, não comia, só bebia. E me batia. E enquanto ele fazia isso tudo, o vizinho da frente veio se apresentar. Ele era um professor importante de uma faculdade, alguma coisa assim. O Fred não lembrava na época, o Fred. Mas esse era o homem que o Fred viu. No corredor, com o livro. Ele fazia várias visitas, ele vinha pra minha casa, pra casa do Fred. Sempre querendo ver o Leonardo. Em vários momentos ele parecia que tava visitando a casa só pra ver o Leonardo, ao invés de ficar com a Fátima, que tava traindo o Heitor.
A casa sempre tinha coisas estranhas, sussurros. O Fred ouvia coisas bizarras, crianças rindo dele. Tinha algo errado com aquela casa, mas era tudo culpa do Fred, era sempre o Fred. E é óbvio que o Heitor me batia. De novo, chegava bêbado, batia. E a Fátima mandava, falava, olha lá, o Fred fez de novo. E era lá eu. E aí quando parecia que não ia ficar pior, eu me escondi e eu vi aquele homem de terno com aquele livro de novo, mostrando alguma coisa, fazendo alguma coisa estranha com o Leonardo. Parecia algum tipo de magia macabra. Era mentira, óbvio. Era um pesadelo. E tinha um símbolo bizarro. Eu tentei falar pra Fátima. Fred tentou falar pra Fátima, mas ela não acreditou e só bateu em mim de novo. Fiquei de castigo, não podia sair de casa. Fugia, voltava. Depois de um tempo as coisas saíram de controle. O menininho, o Leonardo, parecia ter virado outra coisa. Outra pessoa, o jeito que ele andava. Ficava sorrindo de forma sarcástica. Tudo estava errado. Mas quando o Heitor e a Fátima estavam perto, ele ficava completamente diferente. Ficava agindo como se fosse uma criancinha fofinha. Não era ele! Ele tava fingindo! Até que eventualmente chegou o dia. O Fred viu. Eu vi. O Fred viu. O Leonardo e o amiguinho dele trazendo um monte de gato morto pra casa, sujando tudo. Cheio de sangue pra todo lado. A Fátima voltou à casa do Álvaro, do homem de terno. Encontrou tudo sujo e óbvio que era eu. Sempre é o Fred, era Fred, sempre o Fred. Foi a pior surra de todas. Eu não parava de sangrar. Ele levanta um pouco a camisa, ele tá cheio de cicatrizes assim na área do peito. E aí foi aí que o Leonardo começou a falar com o Fred. Jogar só umas ideias de como, se o Fred seguisse o que ele falasse, ele podia parar tudo isso. Como isso ia acabar. Era só o Fred seguir o plano dele. Uma criancinha de 9 anos, falando como se fosse o diabo, sussurrando propostas com eloquência. O Fred recusou. Tentou recusar. O máximo que o Fred conseguia. O Fred odiava os pais, mas ele nunca ia ter coragem de encostar um dedo neles. Até que o Fred, eu entrei no quarto. E eu encontrei um papel com um símbolo. E eu fui consumido por alguma coisa. Um ódio indescritível, uma força incontrolável. Tudo que eu conseguia pensar era como que eu podia terminar tudo aquilo. Como que aquilo era injusto. Eu podia acabar com o meu sofrimento. E o Leonardo já tinha dito como. Era só fazer. E o Fred fez. A Fátima tava na banheira. Eu entrei. Eu afoguei ela. O Fred afogou ela na banheira. Depois ele arrancou as cordas do violão. E quando o Heitor chegou em casa, colocou em volta do pescoço e puxou com toda a força desumana dele, decapitando a cabeça do Heitor. Cacete. A bola. E aí aquele transe de ódio passou. Mas o Heitor e a Fátima não foram embora. Eles estavam lá, no chão. O Fred estava desesperado. E o Leonardo estava com um sorriso, prometendo que se o Fred seguisse as ordens, a polícia nunca ia encontrar nenhum vestígio. Era só seguir as ordens. O homem de terno entrou e falou a mesma coisa. A criança dos desenhos também. Eu não lembro, eu não consigo lembrar de... Quer dizer, não era verdade, é óbvio que não era verdade. Não era verdade. Eu não lembro de mais detalhes. Eu só lembro de o Fred arrastar os corpos pela casa. E depois não faz sentido. É como se o Fred tivesse sido transportado no tempo. Ele tava dentro de um salão antigo. Parecia uma pirâmide, sei lá, uma ruína cheia de coisa escrita por tudo que é lado. E tinha uma estátua enorme de um homem e um símbolo no chão. O homem de terno tirou a roupa e começou a aparecer um monte de texto na pele dele. Como se ele pudesse só desligar e ligar os textos na pele. Ele falou que o Fred era uma fonte de medo perfeita
Pra não sei o quê. E eles fizeram o Fred assistir. Um ritual bizarro. O Fred não lembra. O Fred não sabe. São só imagens. Mas o corpo do Leonardo começou a se transformar completamente. E no fim o Fred só saiu correndo. E morou nas ruas por algumas semanas. Até que o Fred foi encontrado pela polícia e foi internado no hospital psiquiátrico, onde eu descobri que não é verdade, isso tudo não era verdade, isso tudo que eu falei não era verdade, não era verdade. O que eles me falaram é que eu passei anos sem nem lembrar quem eu era. Mas esses pesadelos apareceram depois. Mas ninguém acreditava porque não era verdade. Ninguém acreditava porque não era verdade. Você falou de uma criança dos desenhos. O nome Tirigan é familiar pra você? Eu ouvi esse nome, é o do sonho, sim. Eu ouvi esse nome depois que a criança virou outra coisa. A criança mudou o corpo. O corpo dele virou outro, ele falou esse nome. É uma das últimas coisas que eu lembro. Consegue lembrar onde era qualquer lugar do seu sonho? Além da sua casa? Não era verdade. Entendi. Não é culpa sua, tá? Não tem culpa, não era Você verdade. Meus pais me batiam e o trauma. E eu só desenvolvi essa história fictícia na minha cabeça pra esconder o trauma. Era isso que aconteceu, era só um trauma. O que aconteceu é que meus pais me bateram e foram viajar e bateram no Léo também e mudaram e fizeram alguma coisa com ele. Foi isso que aconteceu. Nada disso era verdade. Nada disso era verdade. Eu me aproximo dele e eu coloco o diário gentilmente na mão dele. Fred, isso aqui não é um sonho. Por que você tem meu diário? A gente achou na casa. Eu tava traumatizado, meus pais estavam batendo em mim, eu tava traumatizado. Não era verdade, não era verdade. Nada disso faz sentido, nada é verdade. A gente acredita em você. Tudo que você falou aconteceu. Vocês são loucos. Eren, para. Mas será que aconteceu mesmo? E eu começo a andar, eu viro de costas. Eu acho que Eu era começo a mexer na realmente- panela. Que eu acho que parece ser muito inventado pra mim. De qualquer Eu também forma, acho, Kaiser. não era verdade mesmo. Não tem como acreditar num absurdo desse. E eu saio. Eu concordo, senhora. A gente apenas queria escrever um livro. E obrigado pelas histórias. Não era verdade. Vamos, Eren. Nossa, o menino, ele não olhou pro Dante, o menino? Não, ele não olhou pra ninguém, ele tá sempre olhando pra baixo. Não, menino, ele tem 31 anos, né? É um homem. Só que ele tá bem abatido. Gente, vambora? Obrigado, eu guardo- senhor. Desculpa se a gente atrapalhou o senhor. Tchau. Eu guardo o diário, eu boto a mão no ombro dele. Você não tem culpa de nada. E eu saio. Ok, eu vou lá pra van já. Antes de ir embora, quero voltar. Também. Ok. Só perguntar uma última Ele tá coisa. parado, ele tá sempre com os punhos fechados, assim, pra baixo. Olhando pra baixo. Senhor. Antes da gente ir embora, mais alguém te visitou perguntando sobre essas coisas ou deixou alguma coisa aqui? Só o escritor. Tudo bem. Fica bem, tá? E você contou as mesmas coisas pra gente, pra ele. Ele só queria saber Ele só queria a história, ele só queria a morte. Ele só queria saber a história. Tá bom. Fica bem, tá? Algum papel e Joey caneta fica. aqui por cima, aqui perto? O quê? Tem algum papel e caneta aqui por cima? Tem na mesa atrás dele, mas ele tá na frente, ele tá falando com vocês assim, meio que na frente da casa.
Tá, eu só venho aqui perto dele. Dou um tapinha nas costas. Tá tudo bem. Viro e vou embora. Ele não responde, ele tá só olhando pra baixo. Ah, tá bom, não. Frederico, se você precisar de ajuda, pode ligar pra esse número. Eu tiro um cartãozinho. Tem o celular do Kaiser. Ok. Ele pega. Você quer ajuda pra arrumar essa casa? Arrumar por quê? Tá tudo bem nela. Eu sei me Tá virar, meio eu sei me bagunçado. virar. Tá meio bagunçado. Posso te ajudar? Eu me encontro na minha bagunça. Ok. E Tchau. agora o Luciano consegue entrar. Não. Tchau. Tchau. Obrigado pela ajuda. Eu só Tchau. contei uma história, não ajudei nada. Ajudou sim. Eu só contei uma história. Só contei uma história. O Joey sai também, por último. Ele põe o Calma aí, chinelinho não, que ele tinha não, deixado não, na porta. eu fiquei aqui meio que esperando o Joey, né? Antes de sair, eu quero só falar. Kian, Ele não reage. você sabe algo sobre Kian? Kian sabe. Kian sabe o quê? É só uma história, é só uma história, é só uma história. Não é verdade, não é verdade, não é verdade. Mas qual mentira que o Kian sabe? Hã? O que o Kian sabe? Mesmo que seja mentira, o que ele sabe? Não existe Kian, não existe nada do que eu tô falando. Tá tudo bem, eu aceito que ele não exista. Acredito em você. O que você quer? Quando eu volto aqui... Vamos aí, Fernando. Tá atormentando um rapaz. Calma, eu já vou. Não, eu só quero saber o que o Kian sabe, mesmo que seja mentira. Eu não sei. É só uma história. Era um pesadelo. É um trauma meu. É um trauma. É uma mentira. Isso não aconteceu de verdade. Tá bom. Qualquer coisa é só ligar pro número aí. Se Tchau. você lembrar de mais alguma mentira. Eu vou embora. Eu tô na van já, tá? Que não tem a van aqui. É, tudo bem, vocês desceram. Ficou só o Fernando pra trás, né? É, o Joey já tinha saído Tá, também. ficou Não só o ouviu Fernando. esse papo Ele aí. vem acompanhando e quando você sai, ele fecha a porta e tranca. E aí você ouve, tipo, baixinho. É só uma história, é só uma história. Não é verdade, não é verdade. Ele vai saindo. E ele entra no apartamento dele. Eu entro na van e eu fico com uma cara bem abatida, assim. A hora que todo mundo já entrou? Eu já entrei também. Imagina que sim, imagina que sim. Vocês todos agora já estão... agora que os ânimos desceram, vocês estão todos bem cansados. Vocês começaram a ficar com fome um pouco. Tá... O dia tá né? Agora é mais ou menos umas... Isso tudo vamos dizer que foi 1 hora, mais ou menos. Então agora são umas 22 e alguma coisinha. Vocês... eu- Pode falar. Assim que todo mundo entra na van, eu tô com uma cara bem abatida, assim. O que é menos pior? Viver uma mentira ou encarar a verdade e saber que você matou os próprios pais? É que a gente não sabe bem, né? O que ele passou exatamente. A cabeça dele deve estar bem confusa, não sei te dizer. Vocês não se sentem estranhos vendo isso? Sei lá. Pra caralho. Mas... Desculpa. Eu me sinto... Vocês acham que eu fiz errado? Não, acho que você tá certo. Não, Tem por quê? também não. O que é que ele vai poder fazer quanto a tudo isso? É melhor Acho que do ele vai poder se vingar. Então, ele vai ficar só se atormentando mais ainda a cabeça dele, não sei. A gente tem que Querendo- fazer alguma coisa pra ajudar esse cara. Sei lá. Quando a gente terminar isso, a gente volta aqui e fala com ele, que tal? Acho que não é isso. A gente não pode mais ajudar ele. O que ele tem ali é muito similar a um viu casco muito. vazio. Sim. A única coisa que você pode fazer pra ele é vingar ele. Ele não é um caso. casco vazio, Dante. Eu não sei o que isso que vai esteja dar. lá
Não é mais o Fred que a gente tava lendo sobre no diário. Ele só é mais uma vítima de todos os nossos inimigos. Mas que bom ele não é mais o Fred que a gente tava lendo no diário. Ele só sofria no diário. E você acha que Enfim. ele tá bem ali? Não, mas não tem o que a gente fazer agora, a não ser resolver esse problema todo. Ali ele É. sofre o tempo todo. Só Eu não sofre. sei. Eu não sei exatamente no que isso vai dar, mas eu quero testar uma coisa. Mestre, eu quero pegar meu celular e eu. Mano, eu vou ligar. A ordem tem um número que eu posso entrar em contato. Tem a o gente de vai falar com pesquisa, alguém? time de pesquisa, Samuel, então. Eu vou ligar pra lá então. Pra sala de pesquisa. Ok. Até multar já. Você liga, toca. Tô ligando. Alô? E aí, Samuel, você tá bom, meu filho? É a Letícia. Desculpa, é que tá. O som tá baixo. O que você quer, Oi, Kaiser? Letícia, tá boa? O Veríssimo voltou? Ah, não. Mas... Na verdade, peraí. Voltou sim. Você pode passar pra ele? Só passou Sei lá. rápido e foi embora. Ah, é? Tá. Parecia que ele Enfim, tava com pressa. Então eu vou falar pra você mesmo e aí você faz o que você quiser com essa informação. Eu só, sei lá, preciso tirar um peso das minhas costas, eu acho. A gente tá nessa missão e a gente encontrou um rapaz. Ele escreveu todo um diário, ele contou toda uma história pra gente de como ele matou os próprios pais. E ele com certeza tá envolvido na missão que a gente tá investigando sobre a tal desconjuração. E O quê? Parece que... Bom, é uma grande coincidência, Kaiser. Parece que a minha acabou de encontrar alguns documentos que ela quer mostrar pra vocês. No escritório do Veríssimo. tá, a gente tá indo pra aí então. Tchau. Gente, eu tô com fome. Vocês não querem passar no drive do Peck Holland, não? A gente... Às vezes tem comida lá na ordem, eu posso ver com a Ivete aqui. Eu mando um zap pra Ivete. Tá, a gente vai indo então. Pera, a gente ouviu esses sussurros? Todo mundo? Sim. Dentro da van? Dentro da van. Seu safado, o que você tá armando? Tá. Gente, vocês ouviram isso? O Joey olha pra baixo e começa a quase tremer, assim. É, eu ouvi. Gente, Tô a me gente não perguntando pode... se minha avó tá brincando comigo de novo. A gente pode passar num lugar antes de comer? A gente não deve ir pra ordem ouvindo essas coisas. O que aqui tá na casa seguindo a gente, ainda tá seguindo a gente. Mas... Não pode levar isso pra ordem. Se eles... eles já sabem onde fica a ordem, se eles já estavam me observando. Não vai acontecer nada demais. Eu fui pra ordem várias vezes, mesmo depois de ver um monte de olho na rua. O que pode ser pior, né? Eu posso fazer um pedido pra vocês? Sim. Vai. Claro, Joey. Eu queria ir no cemitério onde a senhorita Liz e o Thiago foram enterrados. Vocês têm um endereço aí? Eu levo vocês. Eu lembro onde é que é. Tá, então Vamos lá, sim. vamos. Quando o Joey fala da Liz e do Thiago, o Arthur fica automaticamente já badzão já. Não dá. Tá. Eu também. Ok. Você coloca o endereço então. Deixa eu. Você coloca o endereço. Deixa eu puxar aqui certinho. Eu vou guiando. Vocês na podem verdade. conversando um pouquinho enquanto eu preparo o mapa aqui. Tá. Tá, Do cemitério. Gente, eu sei lá. Eu queria falar pra ordem. Eu não sei se é uma boa ideia, na verdade. Será que eles não conseguem dar um propósito pra vida desse rapaz? Tipo, Kaiser, eu acho que é uma excelente ideia. eu não sei. Ele pareceu tão genuíno o que ele disse pra gente. Imagina ele viver sabendo que tudo que ele viveu é verdade, mas ele tá se forçando a acreditar que é uma mentira. Vocês acham que o que eu falei pra ele foi errado? Não, Não. de forma Não, alguma. sinceramente. Não eu tem só uma acho- coisa certa ou errada. Não sei, só tem que... Eu acho que às vezes a Saber mentira é o que é muito melhor melhor. do que a verdade. Dante, Eu a tô gente não Eu- pode perder a esperança. Esse é o ponto. Eu Se a só gente, queria se a gente que- acredita, se a gente acredita que as pessoas só vão se tornar cascos vazios e a gente não tem mais nada a fazer por elas, a gente não tá lutando por nada além de só mais sangue. Não é isso, Oi. não é sobre isso. Vocês chegam no cemitério depois. O cemitério era bem próximo relativamente.
Vocês conseguem chegar, já tá aqui, deixa eu puxar. O que buscar Isso aqui. a verdade trouxe pra Beatriz? Ok. A Beatriz sabia onde é que ela tava. Ela sabia pelo que ela tava lutando. Ela tomou os riscos dela também. Sim, não faz sentido você correr atrás da verdade, quando na verdade pode ser aquilo que acaba com você. Vocês chegam no cemitério finalmente. O Fernando estaciona o carro. Estão na frente. Hakim, ó. Dante. Se tem uma coisa que eu aprendi esses últimos dias, é que a verdade, ela só dói uma vez. E a mentira, ela dói toda vez que você lembra dela. Uma vez pode ser o suficiente pra acabar com tudo. Mas se você decidiu correr atrás da verdade, você tá tomando seus próprios riscos. Eu só queria que vocês ele fazem? não se sentisse Opa, desculpa. Ele não parecia sozinho. estar correndo atrás da verdade. Ah, isso aí tá rolando na van ainda, tá, estão presumo. indo. Parece que você tá escondendo Ok. ela. O mapa tá pronto. Quando vocês quiserem chegar no cemitério, vocês chegaram. Eu só queria que ele não eu só se desço, sentisse tá? sozinho, entendeu? Mas, É Dante, por isso o que eu falei. disse não foi em relação a ele, mas a Beatriz. Ela já sabia que o que poderia acontecer desde que entrou pra ordem. Tipo, não sabia exatamente, mas que, putz, você sabe. Na descida, o Joey vai junto, ele dá tipo um soquinho assim, tipo. Você de desce lado, da, sabe? vocês chegaram, o cemitério tá bem vazio. Tem aquele murinho. Vocês já vieram aqui antes, quando vocês fizeram o enterro da Liz, né? O enterro simbólico, porque vocês nunca acharam o corpo dela. Mesma coisa pro Thiago, que foi enterrado próximo a esse aqui. Se não me engano, foi o mesmo cemitério que você conheceu a Liz e o Thiago também, Joey. Isso. Só na Vocês descida da chegam. van, o Joey dá um soquinho no peito do Kaiser e fala: a gente ainda é a equipe E. Eu gostei da sua iniciativa. Obrigado. Você tá bem? Eu não sei. E o Joey vai se aproximando na frente do túmulo. O Tristan também tá aqui já? Você. O Tristan? É, Não. uma lápide... Não. Tá. Vocês veem o Joey caminhando em direção ao túmulo da Liz. Tá. Tem uma estátua na frente. O túmulo do Thiago é perto? É o da esquerda aqui. É o em cima esquerda. Ok. Tá. Eu vou chegar, vou fazer assim. E aí, meu querido? Eu me aproximo um pouco, mas deixando a distância. E vou ficar aqui do lado do Joe. Eu quero sentar entre os caixões também. Não sei se é mais ou menos aqui, né? Eu vou só ficar de longe, assim, só olhando. Vocês Eu vou veem ajudar, o na Joey... verdade, eu vou ajudar o Dante, Peraí. assim. Percebo que ele tá meio confuso. Calma aí que... Não faço a menor ideia do que eu estava dando aqui. Só um segundo. Vocês veem o Dante, o Joey de costas, assim, olhando o túmulo. Parado. Respirando fundo. Eu olho pra trás. Aí, Luciano. Deixa eu botar aqui. Oi, Arthur. É a Luciana, né? Peraí, você ia falar alguma coisa, ou Joey? Ah, não, pera. Ou você só Fernando, respirou? desculpa. É o Fernando? Fernando, vem aqui. Eu só vou. Você conhecia eles? Eu ouvi falar bastante da... O Joe chama de Senhorita Liz, eu acabei chamando também. É. Mas... Esse Thiago eu não conhecia, não. É o filho do Arnaldo, sabe? Ah, Das o moço revistas? do orfanato, das É. revistas, sim. O Arnaldo era da Difícil, ordem, né? né? Ele não era famoso na ordem também? Sim, ele era da ordem. Ele era um dos principais, assim, um dos cabeças O da Fernando ordem. não conhece, nunca ouviu falar dele? O Fernando não era da ordem. É que o Pela Fernando ordem? chegou depois, né? Ah... Ele... Eu não sei explicar, mas... Ele me dá uma puta força toda vez que eu tô em alguma missão. Só de pensar nele, sabe? Não só nele, mas é porque quando eu vim aqui e vi aqui o nome dele, deu, sabe? O Arthur começa a chorar, assim, na frente do Fernando. Brincar de ou nunca com ele era muito fácil. Ele falava qualquer coisa ele bebia. É verdade. Eu dou um abraço assim no... Só com o braço assim, né? Mas tá tudo certo, Arthur? Tá. A vida é assim, você perde, mas você também ganha. Colocar a mão no ombro dele, assim. Eu me aproximo do Joey. Por que você quis vir aqui agora? No momento que ele fala isso, o Joey se ajoelha no chão e começa a chorar. Sem parar. A Erin vê isso e abraça o Joey. Desculpa, Sinto eu muito, sofri de novo. Arthur. Eu sinto muito.
que é? Como é que é? Eu não ouvi mesmo. Eu sinto muito. Não, o Fernando. Não, eu perguntei o que tá acontecendo, porque tá todo mundo meio assim, Tá. embalado. Eles eram da nossa equipe antes. Os dois, antes da gente conhecer vocês. Eu agacho e eu falo bem perto do Joey. Posso saber porque você tá pedindo desculpa? O Joey tira a mochila e entrega pro Kaiser. Calanga, eu vou te mandar um print de todos os itens que tem, tá? No Zip Zap? Eu mando depois. Deixa eu ver. A ficha tá coisada agora. Depois eu mando. Tá. Vai ficar comigo então a mochila? Ele só te entrega pra você ver, eu acho. Tá. Amigo. Eu juro que eu tentei. Você começa a vasculhar e você começa a passar pelos itens. Você quer ler alguns itens até você achar alguma coisa? Não tem nada específico, assim, pra eu Que que eu- entregar pra ele. O que eu vejo tá. de primeira coisa, assim? Que eu abro, eu vejo, sei lá. Você começa uma a vasculhar, camiseta. Você começa a vasculhar, tem alguns pedaços de roupa, algumas armas, facas, coisas. O que você tem nessa mochila, Joey? Eu tenho uma faca pequena. Eu tenho uma foto da Liz, de quando a gente tava procurando ela, que a Ordem entregou. Tem as chaves ainda, os hexágonos dos caixões. Tem meu celular. Tá. Eu entrego junto também o arco. Eu quero as ver se Tá, flechas. peraí, celular, você qual que é o seu entrega plano de a fundo? mochila pra ele ficar então, né, Joey? Eu entrego pra ele ficar. Você, Qual que é o plano de fundo do seu você celular? percebe... Ok. Não é nada, é uma coisa que veio de fábrica. Eu não sabia mudar. O Joey não sabia mudar. Você então, enquanto você tá vasculhando, você percebe que o Joey tirou uma coisa da mochila antes de te entregar. Que ele tá segurando na mão agora. Que é... Uma máscara. Kaiser, eu fiz tudo certo. Eu prendi e matei mais ocultistas do que eu pude imaginar, mas eu cometi um erro. Só um erro. Eu não tinha como saber. Eu não tinha como saber. E eu não tive escolha. Vocês começam a ver Erro. as sombras ao redor do cemitério. As sombras de vocês, das tumbas, da capela ao lado, se distorcendo e ficando maiores. Do que você tá falando, Joey? Eu sinto muito, Kaiser. Por favor, continua por mim. Elas vão se Joey, O que que você expandindo tá falando? e que tá acontecendo? de dentro de algumas das sombras vocês veem surgindo. Como se estivessem aparecendo em pleno ar. De onde você tá falando? 5 pessoas mascaradas. Uma delas... Todas vocês já viram antes. E uma delas é o Nathaniel, com a máscara. E vocês escutam... O dia final da desconjuração está chegando. O Gal se tornou marcado num dia em que encontrou vocês. Joey, você viu esse momento chegando. Eles estavam observando vocês o dia inteiro. Era o sinal. Era o seu último dia. O que tá acontecendo, Joey? E agora é o Joey, o momento que tá em que seu acontecendo? acordo com a seita das máscaras vai começar. O equilíbrio não nos permite interferir agora, mas nós podemos nos preparar. Joey! O que tá acontecendo, caralho? Eu levanto. Eu coloco a mão na minha arma, assim, no meu bolso. Não, Eu pego não, meu livro. não, não. Arthur, não. O Joey levanta e a única coisa que o Joey segurou com ele, que tá com ele agora, é a katana. Que o Sr. Veríssimo deu. Eu pego na mão dele e não deixo ele ir, assim. Joey, o que você tá fazendo? Me perdoem. Era eu ou vocês todos, eu não tive escolha. Cara, do que você tá falando? Você olha pra máscara, o interior dela com o símbolo marcado, o mesmo símbolo que fica em cima da máscara do desespero. Você sabe que quando você colocar isso no seu rosto, você vai perder completamente o controle dos seus pensamentos, das suas ações, você vai abandonar tudo, vai perder tudo e vai se tornar mais uma máscara. O momento em que você Eu vou pra- decidir colocar essa máscara,
é o fim do Joey. Eu vou pra cima do Joey e abraço ele. Não Tá faz brincando. isso! Você tá brincando comigo, cara. Quando eles pegaram vocês... Eles me colocaram numa encruzilhada. Eu não tive escolha. Eu tive que fazer isso. Eu tenho que ir com eles. Eu tenho que ir com eles ou vocês todos se vão. Vocês precisam entender isso. Mas era a gente Eu não pra tô entendendo sempre. isso. Não, Joey, não faz isso! É pra isso que eu tô aqui. O Joey me vai empurrando a Erin assim, devagar. É pra isso Não, que eu tô aqui. Eu vou na frente. Eu vou na frente. Arthur, Joey. Você falou que a gente ia ser nós três pra sempre, Joey. amigo, eu não tive escolha. É óbvio que eu ia escolher eu antes de vocês todos. Não faz nem sentido. Eu sei! Eu sinto muito, amigo. Eu sinto muito. Mas eu não tive escolha. Eu não sei o que vai acontecer. Eu também Eu tô puxo com medo. ele, eu puxo ele e abraço. Eu preciso ir. Eu confio em você. Você, Joey. Você pode achar que seu tempo acabou. Mas eu vou até o inferno pra te buscar de volta. A gente vai. Eu sei. Ô, mestre, o Joey. Luciano pode entrar nessa hora, galera? Ele não vai matar ninguém. Eu quero seguir a direção do Joey. Eu quero tentar dar um soco na cara dele. Nossa! Você deixa? Eu vou deixar. Você toma... você toma 3 de dano. Ele dá um puta soco de novo em você. O Joey só vira assim, ó. E volta. Você me prometeu que ia me ajudar a matar aquele filho da puta! Você me prometeu! Você vai Olha a se sentir língua, Dante. assim? Olha a língua. Eu vou até o Dante, eu vou abraçar o Dante, assim, tipo... Calma. Calma o caralho, ele me prometeu! Eu quero chegar perto do Dante. Segurar ele assim, ó. Enquanto eu estiver de pé. A minha promessa também vai estar de pé. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas eu nunca vou parar de lutar. Enquanto eu estiver em pé, eu não vou parar de lutar. E você precisa aprender a dar um soco melhor. E sai. Joey. Eu só tô olhando pra baixo com os dois punhos fechados. O Joey chega perto do Kaiser, então. Ei, irmão. Olha pra mim. Eu não olho. Tô pedindo pra você olhar pra mim, amigo. Uma última vez. Agora eu olho. Cuida deles. Cuida do Arthur. Por favor. Você falando isso, parece até que a gente vai despedir. Mas eu não vou desistir de você não, mano. Eu sei que não. O Joey se afasta, mestre, e... Mas pera, Ô... caso essa realmente seja a última vez, valeu por tudo aí. Eu não vou cometer o mesmo erro de novo, não. Pelo menos não vou mais levar tiro seu. E dar uma risadinha. Joey. Eu falei com o Lu esses dias, escrevendo, me contou um pouco. Eu acho que ele ia gostar de fazer isso. O Fernando bate continência, bota a mão assim pra frente, fala obrigado, capitão. O Joey cumprimenta de volta. Tá nas mãos de vocês agora. A Erin se aproxima. Eu sei que foi muito pouco tempo. Mas eu preciso saber se você também sente mesmo. Dói demais eu não poder te conhecer melhor, viu? Você é descoladíssima. Claro que eu sinto mesmo.
Eu preciso ir. O momento chegou, Joey. Eu me aproximo dele e eu tento dar um beijo nele. O Joey vira. O equilíbrio precisa Você promete? ser protegido. Eles vão ficar bem. Você me prometeu, certo? Falando pro Nathaniel. Kian será derrotado. O Joey puxa a máscara. E olha pra todo mundo mais uma vez e dá um sorriso. E Você põe a olha todo máscara, mundo mestre. quebrado, destruído. Parabéns, filho da puta. Vocês veem o Joey colocando a máscara no rosto. A última vez que vocês veem o rosto do Joey Joke na frente de vocês. E vocês veem todos eles junto com o Joey desaparecendo nas sombras, junto com os sussurros. Luba, você não é mais o Joey. Eu sei. E é aqui que a gente vai terminar esse episódio de desconjuração. Puta. E a gente volta semana que vem, às Devia 18 ter horas, faltado essa bosta, vai tomar no cu. pra mais um episódio. Eu vou aproveitar e terminar rapidinho, porque a gente tem um tema especial essa semana pro Joey, de créditos. Obrigado por terem jogado, obrigado, Lua, por ser incrível e ter feito um personagem tão bom. E a gente volta. Agradeço. A gente volta semana que vem às 8 horas pra mais um episódio. Até lá. Cabeludo do caralho! Tchau, tchau. Por custe o que custa, eu assistirei esses malditos caírem em frente a mim. O seu sangue irei derramar, seus risos irão cessar, e que me abrace a solidão, pois nada disso será em vão. Mesmo que eu tenha que abandonar quem sou, vou vingar cada um que você levou. Farei você sentir o seu medo despertar. Estarei mais forte do que possa imaginar. E que me abrace a solidão, pois nada disso será em vão.